to have both professors here in an international conference related to IP law. So please, Professor Benedito, as Vice Dean of Unirio, the floor is yours. Então, agora, formalmente, né? Bom dia a todas e todos. É com enorme prazer que estamos aqui nesse seminário, nesse encontro de direito e propriedade intelectual, API na Justiça Estadual. Como o professor Ricardo Sicho já disse, temos vários convidados, né? Tanto da Unirio como de fora, inclusive o professor Tomás da Polônia, o doutor Jorge Contreiras, aí, da Universidade de Utah. Então, temos a oportunidade, né, de discutir a propriedade intelectual a partir da nossa justiça estadual, mas não somente isso. Nós temos um grupo de pesquisa bastante ativo aqui na Unirio, liderado pelo professor Ricardo Sicho, que juntamente com Débora Sicho e a professora Rosalina, né, estão organizando esse evento, do qual eu já parabenizo e agradeço, né? E também queria agradecer aqui já a presença, pelo menos que eu estou vendo aqui na minha tela, né, do professor André Fontes, da professora Patrícia Serra, né, e todos os demais aí que estão participando desse evento. É muito importante que a gente perceba, né, e comece a trabalhar com esse grupo que tem dado assim, eu acredito que seja o grupo mais ativo da Unirio, em termos de grupo de pesquisa, na área, principalmente na área do direito e na área social, e talvez um dos mais importantes do Rio de Janeiro nessa área de propriedade intelectual. É um grupo que tem trazido muita contribuição. Nós já temos uma revista também que publica artigos, né, do qual eu já convido os presentes a participarem, a lerem e a participarem, né, com artigos nessa maravilhosa revista. E é um grupo que tem trazido grandes contribuições, inclusive mandado contribuições ao governo, para que a gente possa melhorar o nosso projeto de tratar a propriedade intelectual no lugar que ela merece. Nós estamos aí num momento do mundo que significa uma grande revolução, né? E a pandemia fez com que nós refletíssemos de outra maneira sobre como introduzir várias questões novas, né, dessa tecnologia que vem se modificando de uma maneira bastante rápida, né, e mudando o paradigma tecnológico no mundo inteiro. Mas a pandemia fez com que isso avançasse de uma forma muito interessante, porque não apenas na área de medicamentos, vacinas, né, e patentes na área farmacêutica, isso avançou muito rápido, mas também na área digital, né, na inteligência artificial, na maneira de viver do cidadão, na maneira de compartilhar. Hoje nós estamos aqui fazendo um seminário internacional, né, de uma forma remota, né, coisa que antes a gente achava muito difícil, muito complicado, e hoje é praticamente um padrão, né? Na forma de viver, hoje você tem várias pessoas saindo dos grandes centros, indo morar em cidades menos populosas, porque é possível fazer isso através da internet. Nós temos, então, mudanças do emprego, né, na forma de trabalhar e na forma de contratar pessoas para trabalhar. Nós temos mudanças nos padrões de consumo, nós temos mudanças no formato da produção, né? E nós temos mudanças significativas
naquilo que produzir. Né? Então, nós temos, houve uma aceleração mudanças do emprego, né, na forma de trabalhar, grande na área de contratar novas substâncias, nós temos organismos, novos vírus nos padrões de consumo. Nós temos mudança significativa no formato, processos, produtos, e nós temos mudanças significativas, logística e organização, enfim. Foi verdadeiro, houve uma aceleração, né, que do emprego acabou trazendo do futuro para o presente algumas coisas que já estavam em desenvolvimento, mas que teriam um desenvolvimento mais lento, e agora isso se acelerou de uma forma muito expressiva. Né? Isso vai ter um impacto grande na propriedade intelectual, né? E já está tendo e terá um impacto grande na propriedade intelectual, porque ela exatamente reflete, né, essa modificação da tecnologia, ela traz para a gente uma disputa, né, pela propriedade num nível mais elevado do que o da concorrência simples, da concorrência que se dava muito em função de economias de escala, né, em função de mecanismos de barreiras à entrada, e hoje isso tem sido quebrado com a maior facilidade, porque as novas tecnologias são rompedoras do padrão. Né? Então, isso traz para nós uma responsabilidade grande de como fazer, né, essa organização das regras da propriedade intelectual, né, sem perder os nossos parâmetros do passado, mas já pensando em como introduzir mecanismos legais novos, né, e que não sejam rapidamente substituídos, já que a tecnologia tem crescido e se modificado de forma muito rápida. Né? Esse é um desafio grande para todos nós. Então, eu acho que esse grupo tem se dedicado a estudar essas modificações. Né? Nós temos aí uma mudança grande que também vai acontecer na responsabilidade civil por conta disso. Né? E a nossa contribuição tem sido antecipar essa discussão, né? Trazer parceiros para discutir conosco todas essas questões, né? E temos feito alguns seminários através do grupo de pesquisa, temos feito algumas pesquisas, e isso tudo tem sido bastante promissor e frutífero. Então, eu fico assim, muito feliz de estar participando de mais um seminário, mais um encontro, né? E, novamente, convidá-los não só a participar desse encontro e desses seminários, mas contribuir com artigos para a nossa revista e contribuir com a manutenção dessa discussão no âmbito do nosso grupo, porque eu tenho certeza que vai ser bastante frutífero tudo isso que a gente tem tratado. Então, por fim, eu quero novamente agradecer a todos, pedir que fiquem mobilizados. Nós temos aí várias palestras muito interessantes, algumas de manhã, outras de tarde, enfim. Temos palestras em inglês, em português, né? E vamos ter um encontro de bastante sucesso. Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço novamente a professora Débora Sicho, ao professor Ricardo Sicho, nosso líder no grupo, né? E a professora Rosalina, que são os grandes organizadores desse encontro. Abraço a todos. Muito obrigado, professor Benedito. Obrigado, professor Benedito. Now I will give the floor to Professor Débora for our first panel. Professor Débora, the floor is yours.
Thank you, Professor Contreras. Good morning, everybody. Good morning. It's an honor for our university and research group to have Professor Contreras and Professor Ditkovsky at the first panel of our symposium. Professor Contreras is teach and researches in the area of intellectual property, property law, technical standardization, antitrust, and science policy. In 2020, he received the University of Utah's Distinguished Research Award and is an elected member of the American Law Institute. He has testified before the U.S. Senate Committee of Intellectual Property and was awarded the Rosman Memorial Award by the Patent and Trademark Office Society in 2022. Professor Contreras has written or edited 11 books and published more than 150 scholarly articles and book chapters. His most recent book, The Genome Defense Inside the Epic Legal Battle to Determine Who Owns Your DNA, has been prized by the New York Times, Wall Street Journal, Nature, and numerous other outlets and was named Best Patent Law Book of the Year by the International IPCAT blog. His scholarly articles have appeared in leading scientific, legal, and policy journals, including Science, Nature, New York University Law Review, Georgetown Law Journal, Iona Law Review, and Antitrust Law Journal. He has been quoted by media outlets around the world, including the New York Times, Wall Street Journal, Economist, Bloomberg, Washington Post, Korea Times, and has been featured on C-SPAN, NPR, PRI, and BBC shows and a range of podcasts and online new programs. Professor Contreras currently serves co-chair of the interdisciplinary division of the ABA sections of Science and Technology Law and a member of the advisory board of the American Antitrust Institute. He has previously served as co-chair of the National Conference of Lawyers and Scientists, a member of the National Academy of Science Committee on Intellectual Property Management in Standard Setting Process, the National Institute of Health Councils, the Advisory Council of NICE, National Center for the Advancement of Translational Sciences, and the National Advisory Council for Human Genome Research and the Intellectual Property Rights Policy Committee of the American National Standards Institute. In 2021 and 22, he served as chair of the Art Law section of the Association of American Law Schools. Professor Ditkovsky is an assistant professor at the Wrocław University of Economics and Business in Poland in the Department of Cost Accounting, Taxation, and Controlling. His research merged social and business-oriented areas. The first domain covers management accounting, control, and reporting in non-governmental organizations. He is an author of a book of management control in public benefit organizations, as well as of research papers addressing financial and non-financial disclosures of NGOs, narrative disclosures on social activities in those organizations, and communication between NGOs and their stakeholders on the internet. Within the second domain, Professor Thomas Dzięgowski has been involved since 2004 in an international project related to entrepreneurship and startup companies called Competence in Europe
entrepreneurship core, with partners from Germany, Scotland, Finland, Estonia, and China. The project resulted in 70 international idea generation workshops, the development of the business creative model, a unique blended learning format, the development of which has been supported with the EU grant, as well as a research initiative on problems that small and young companies face, entitled Management of Failure. Before giving Professor Contreras the speech, I will just make a short translation to Portuguese. Professor Contreras é um escritor proeminente nos Estados Unidos, na Utah Universidade, na área de propriedade intelectual. Escreveu uma série de livros, inclusive eu usei a referência dele nas minhas dissertações de mestrado e tese de doutorado. Enfim, ele trabalha com esse tema há bastante tempo, vai ser uma honra escutá-lo. E o professor Thomas Dziskowski é professor na Universidade de Wrocław, na Polônia, e desenvolve os seus estudos na área de administração, tendo já escrito vários artigos e organizado vários seminários. E também é líder nessa competição internacional europeia de competência em startups, né? Bom, now I will give the floor to Professor Contreras and then to Professor Thomas Dziskowski. Thank you. Professor Contreras, please. Great. Thank you so much to Professor Sichel and Professor Sichel for inviting me to speak with you today. I will try to share my screen let's see, to show the slides that I have. I'm not very familiar with Google Teams, so forgive me if I need a moment to figure out. If you have any advice, this would be helpful. If you look in the bottom, there is a file, share with. Yes, but maybe it's the third. Yes, please. From the right to the left. Yes, I see that. I see. You have to give me a moment, please, because I have never done this with Google Chrome or Google Meet. So let me see. This may take some time. Okay, I think maybe if I do this. I think Professor Contreras has lost his internet connection. Então,
Yes, okay, sorry about that. Now I think I am back, and this may be better. Professor Contreras, now it's working. Yes, I then just one moment. Now you see this. Now tell me, can now you see slides? No, I can see only your TV's, your monitor's screen. Okay, okay. Let's see. How do I make it so you can see a different window? Let's see here. This will just take another second, I think. This is every conference uses some different system. Here we go. Now I think maybe is this one. Now do you see better? Yes, now it's working. Okay. Okay, great. Okay, so you see the slides, yes? Yes, we do. Okay. Well, I'm sorry for that delay. I will take that off of my time allotment, so I will not detract from the next presentation. But I was very pleased to have the invitation to speak with you about a topic that I spend a lot of time thinking about, which is standards and how they are affected by patents, by antitrust law, and other legal topics. This is a topic that is very important, of course, in the United States, but increasingly important in Brazil and many other countries around the world. And so I hope you will find this helpful. In any case, this is a brief overview of what I will talk with you about today. Overview of standardization, how patents relate to standards, what we mean when we say standards essential patents, the difficult topic of FRAND, or fair, reasonable, and non-discriminatory licensing of these patents, and some of the global litigation that has come about regarding these issues, and finally, proposals that have been made to advance beyond the problems that we see today. So, to just begin quickly with the introduction, when we talk about standards, there are several types of standards that we talk about, right? There are standards that are informational. We standardize the type of information that we give to consumers, for example, in products. There are standards that tell us about the quality of different products in consistent terms. Diamonds, for example, have a system for weight, for clarity, and so forth. There are health and safety standards, which are generally mandated by the government in workplaces and highways and air transport to provide for the public safety. But then finally, there are interoperability standards. These are standards that enable products made by different companies to work together, so that a computer made by Dell will work with software made by Microsoft, and a phone made by Samsung. All of these will work together through the use of these common standards. We know many of these very well. We use them in our everyday lives, things like USB, Wi-Fi, Bluetooth, and so forth are known to pretty much most people in the developed world. Standards are very important today, but will become increasingly important in the future as more and more things become connected through what we call the Internet of Things, where our electric meters, the appliances in our house, our devices all will be connected and can communicate. This includes cars, which are becoming a very important market for standardized components, autonomous vehicles, but even things like the maps that we use to navigate today. So standards will become increasingly important
in the technology world of the future. So, where are these standards developed? Well, of course, the government does develop many standards. These mostly are in the areas of health and safety, consumer information, and so forth. Private companies also develop standards. So, most of you probably are familiar with the PDF standard for documents. It's called Portable Document Format. It was created by the company Adobe when it first developed its Adobe Acrobat software many years ago. But now, because the PDF document format has become so pervasive, most other word processing programs can convert to and from PDF, and many programs, web browsers, and word processors, image software can all read PDF documents. Why? Not because Adobe entered into some collaboration to create the PDF standards with others, but because PDF became so popular, it became what is known as a de facto standard, meaning that others have flocked to it because of its popularity. But that is not the type of standard that I'll focus on today. Today, I will focus on standards developed at standards development organizations, also known as standard setting organizations. These are generally voluntary and consensus driven group activities entered into by groups of often competing companies. So there are three levels of standards development organizations that we generally see. At the top level are formally recognized bodies that are generally recognized by government or by international bodies such as the United Nations. So the ITU, for example, the International Telecommunications Union, is an activity of the United Nations. ETSI, the European Telecommunications Standards Institute, was created by the European Union, even though it is now an international body. And some countries, such as China, have national standards bodies that develop standards. So this is all in the highest tier of standards organizations. In the middle tier, we have large groups of private entities that have come together to develop standards, but not under the auspices of a government body. So the IEEE, the International or the Internet Engineering Task Force, these are international long-standing bodies of private entities that develop standards in technology areas, but are not affiliated with a particular government. And finally, at the third level, we have private consortia, which are smaller bodies, also created by private entities, but generally focused on one standard. So the Bluetooth Special Interest Group, the HDMI Forum, the USB Forum, these bodies were groups of companies, small groups, maybe 6 to 10 companies who have come together to create particular standards in a technology area. At the level 2, the IEEE, the IETF, etc., these have hundreds of members and they develop many standards simultaneously. So this is the landscape of voluntary consensus SDOs. So what are the characteristics of these SDOs? We have, first, they are generally run and the participation is by the private sector. Government representatives often participate, as do academics and NGOs, but the large majority of participants in these voluntary standards bodies are private companies. That being said, participation is voluntary, meaning they are not required to participate. It is purely an activity of the companies voluntarily. Approval of standards is generally by consensus. This is a term that is often confusing. Consensus could mean a majority vote,
but generally it's more than a majority vote. Consensus means the agreement of most of the participants without some sustained opposition by any interest group. Also, very importantly, the standards that are developed themselves are voluntary. You, as a company, may participate in IEEE, for example, and help to develop the Wi Fi standard. But even though you participate in developing the Wi Fi standard, you do not have to include it in your products. In fact, you could include a competing standard in your products if you wanted to. It is purely voluntary to use the standards. And finally, the important aspect for purposes of this presentation is that patents may be obtained on these standards, not by the SDO, right? Not by the IEEE or the IETF, but by the individual companies who participate in creating the standards. Okay, so then let's talk about that. How do patents interact with standards? So first thing to understand, standards are documents. They are protocols that explain how to make a product communicate with other products. Wi-Fi, for example, is a communication protocol. If you make a computer, you include a Wi-Fi chip that will receive Wi-Fi signals from any Wi-Fi router or another computer that has the Wi-Fi chip. That is not simple, of course, and there are many technological innovations that are included in these standards. And so, if we look at the number of technological innovations that different companies have patented and then declared to the standards organization, a point that I will come back to in a moment, we see that the numbers are very large. So from the 2G through the 5G wireless telecommunication standards, we start with a few thousand patents at the 2G level with 5G, we already have tens of thousands of patents, and that number continues to increase every year. The other important thing to remember about patents and standards is that there are many different standards embodied in any particular product. So, for example, if you take a laptop computer, it will have Wi-Fi these days, it will have Bluetooth, it will have charging, power standards, video compression standards for the audio, any number of different standards. So back in a survey that was done all the way back in 2010, which has now become quite famous, the researchers found over 250 standards embodied in a laptop computer out of the box before the user even installed any programs on it. So that's a lot of patents. Now, who owns these patents? This is quite an international assortment. We see, for example, in 5G, that the developers of the 5G standard include companies from around the world. From this list, you can already see China, Korea, the US, various European countries, Japan, and so forth. And this list goes on and on. There are well over 100 companies who are on. So why does this matter? Why is this a legal issue at all? There are two potential challenges that patents present in terms of standardization. First, as we saw from the previous slide, there are going to be over 100 different patent holders for widely popular standards such as 5G and Wi-Fi. Remember, a patent is a legal right. The legal right allows the patent holder often to prevent the distribution of a product that infringes the patent unless it has the permission of the patent holder. So, in theory, if you wanted to produce a smartphone or a laptop that included a standard such as 5G that had hundreds of patent holders, you would need permission
from those patent holders. Well, that's a lot, and it's difficult to get all of those permissions. Not only that, you will end up paying some money to each of those patent holders. And they do not coordinate their activity. There's no requirement. In fact, there is a strong antitrust dissuasion from coordinating those activities. And so, as the manufacturer, you could end up paying 100 different royalties to 100 different patent holders. And those royalties could become quite high because the patent holders have not coordinated the pricing of their royalties. So that's a theoretical issue that is called patent stacking. The second theoretical issue that could arise is called patent holdup. Now, patent holdup arises from the fact that once a standard is adopted in the marketplace, say Wi-Fi or 4G or 3G, there's a large investment that manufacturers, infrastructure providers, even consumers make in using that standard. And switching away from the standard is very expensive, right? So, for example, if you had to switch all of your computers from Wi-Fi to something else, that would be a huge cost. Most importantly, today, there is no real alternative to Wi-Fi. Bluetooth, the range is too short. The telecom standards, they're much more expensive. The airtime is much more expensive than Wi-Fi, which is basically free. So you have no alternative. What does that mean? That means that any holder of a patent on Wi-Fi has some leverage that it can use when it negotiates its royalty for the use of those patents with the standard. Any one of those 100 holders of the patents could, in theory, charge more than its patents are worth simply because the manufacturer wants to avoid the cost of switching to some alternative technology. Okay, so those are well-known risks involving patents and standards. They have been discussed for 30 years in this area. And so standards bodies have developed some techniques to address these potential risks. Holdup. How do we address holdup in particular? Well, first, we have two types of policies that we use. First is policies of disclosure, where the participants in the SDO must disclose their patents that are essential to the standard to everyone participating. Second, they have a licensing policy. The licensing policy requires the SDO participants to commit to license their patents to others so that you can't hold up the industry. You are required, in fact, if you have one of these patents, to license. And in fact, you must license on terms that are fair, reasonable, and non-discriminatory, which we will come back to. Those terms can either be free, royalty-free, or they may be on terms, rates that are fair, reasonable, and non-discriminatory, right? So you see how this addresses the holdup issue. No single patent holder can prevent a manufacturer from distributing its product as long as the manufacturer is willing to pay a royalty that is fair, reasonable, and non-discriminatory. Well, that sometimes leads to problems. Now, let's talk about essentiality. So one point about these policies, let me go back for a second, is that these policies only apply to patents that are essential to the standard, right? They don't apply to other patents that are unrelated to the standard. They must be patents that are essential. And determining what is essential has caused some legal headaches over the years. So SEPs, we call them, are standards essential patents, patents that are essential to the standard. Sometimes it is difficult to know what patents are essential to the standard. Patents are complicated instruments,
Standards are also quite complicated. Even worse, the standards change in between the time that they are introduced and they are released in the market. And the patents also change from the time that they are filed as applications until they are issued. So you have two very complex moving targets, and it is difficult sometimes to know which patents will be essential or not. In a series of cases from the 90s until the early 2000s, it was established that there are significant penalties for not disclosing patents that turn out to be essential. These penalties accuse the patent holder of committing deception, of violating the antitrust laws, violating laws relating to just fraud and so forth because they did not disclose. And so you can see that those penalties for failing to disclose standard essential patents are quite high, yet there are few penalties for disclosing too many patents. The result of this, not surprisingly, is that companies disclose more patents than they probably need to in the standards bodies. And in some cases, independent studies have found that over-disclosure, disclosure of patents that are not quite essential to the standard, runs quite high, sometimes more than 50%, sometimes 80% of the patents disclosed are not essential. So who cares? Why does that matter? Well, remember, the patent holders are seeking a monetary royalty for these patents. If they have a portfolio that they say has 100 patents in it that are essential, but really there are only 20 that are essential, maybe they are charging too much. Maybe the FRAND or fair rate for that portfolio is lower than they say. This is especially true when we base these royalties on comparable licenses. Say another license that had 100 patents in it, well, we shouldn't maybe compare you to the portfolio with 100 patents. Maybe we should compare you to the portfolio with only 20 patents if we want a fair royalty. This also has just led to very large portfolios that are hard to analyze because, again, they are quite complex. So what is the result? There have been numerous efforts in the field to verify essentiality of patents disclosed in standards bodies. One, the European Commission has been quite active in thinking about over-disclosure and how to address it. Patent pools, which we won't spend much time on today. This is another very important area where multiple patent holders get together and collectively license their patents. They do check every patent for essentiality, but that is not done with voluntary consensus standards. It's just too expensive. There are too many standards, too many patents, and the cost would just become exorbitant, and the time required would also become quite long, especially because most standards do not succeed. We've only heard of the famous ones, the Bluetooth, the Wi-Fi, the 5G, but for every one of those, there are 10 standards that did not succeed in the marketplace, and checking all of those patents would be quite expensive and also slow. So this doesn't happen. So we have this significant over-disclosure of patents. Now, that being said, we also have uncertainty that arises with the FRAND part, the licensing part of these patents, right? So remember, standards organizations attempt to address holdup through disclosure policies and licensing policies. And the licensing policies require either royalty-free licensing or licensing of patents at FRAND royalty rates. Now, there are not so many disagreements over royalties that are free, but there are disagreements over what FRAND royalties are, right? So remember, these FRAND commitments are intended to assure implementers or manufacturers of standardized products that licenses to all of the patents essential to the standard will be available. This encourages manufacturers to make standardized products without the fear of being sued by the patent holder for above the value
of their technology. It also prevents patent holders from claiming the market to themselves. There cannot just be one company who makes Wi-Fi products. In order for the standard to be useful, many companies must make Wi-Fi enabled products. The non-discriminatory aspect of FRAND licensing ensures that no manufacturer will be disadvantaged. Everybody must be treated in a non-discriminatory way that is on the same basis, so that there is a level playing field for all manufacturers of standardized products. Now, I won't spend much time on the royalty-free standards. There are many of these, and some of them are quite successful. Almost all of the standards that we're using right now to communicate via the internet are royalty-free. Bluetooth, the USB that you use to charge most of our devices, all of those are royalty-free standards. So we won't spend any time on those because there's very little disagreement about those. What we will spend time on is the commitment to license on terms that are fair, reasonable, and non-discriminatory. You can see from the policies of different standards bodies that different language is used when we talk about FRAND licensing. And the language is not very precise. As lawyers, we all probably look at this language and say, well, okay, that's fine, but what's the next level of detail? What does it mean for a royalty to be free, or fair, or reasonable? Well, there have been lots of disagreements. Now, one important structural thing to note about FRAND commitments is that they are viewed in many cases similar to contractual commitments. However, they are not direct contracts between the patent holder and the manufacturer, right? The FRAND commitment is made by a patent holder not to an individual manufacturer, but to the standards body, right? The FRAND commitment is a condition to participation in the standards organization. So where do the manufacturers fit into this picture? Well, this varies as a matter of national law. Under the law of the United States and many other countries, we view those manufacturers as what we call third-party beneficiaries. The patent holder makes a commitment to the standards body, but the manufacturers are the ones who are intended to benefit from it. Now, the license that is eventually granted by the patent holder is granted directly to the manufacturers, the implementers, but the commitment to grant that license is not. And so in some countries, this is viewed as a legal gap where you don't have a direct contractual commitment from the patent holder to the manufacturers. And the legal issues surrounding that have not entirely been resolved around the world. Okay, but what happened here with FRAND? Why do we have these disagreements? Well, as we saw in 2 slides ago, the obligation to license on FRAND terms is vague. It is not specified with the level of detail that lawyers would expect. Also, manufacturers and patent holders do not negotiate these FRAND licenses before the products are manufactured. You would think, and generally this is the way the world works, take a pharmaceutical product. In order for a manufacturer to make a patented pharmaceutical, he needs a license from the patent holder, and they negotiate that license, sign it, and then the manufacturer begins to manufacture. That is not the case with these standardized products. The technology moves very fast. There is market pressure from all parties to put products into the marketplace before the standards and the licenses are negotiated. So I don't know about Brazil, but here in the US, you can already buy thousands of products that are 5G enabled. People will argue about whether that's truly 5G or not, but at least they say 5G. They have some parts of the 5G specification. Yet almost none of the 5G patent licenses are signed and negotiated yet,
right? Many large companies they're still negotiating and fighting about the 4G and the 3G licenses, let alone the 5G ones. So this makes sense for the industry. The licenses cost lots of lawyers. They're very complex. There are lots of standards. Again, hundreds of patent holders. Historically, with industries like semiconductors, there have been cross licenses among industry players, meaning that there was not a big focus. You didn't have to get the license quickly. You already had one. And the product markets are not always certain. Not only that, the patents aren't always of clear value. There could be patents that are invalid, again, patents that are not essential. For all of these reasons, the product markets advance much faster than the legal contractual markets. And there are many other reasons why these negotiations don't occur early. And so what does that mean? Well, that means that you have products in the marketplace that are infringing patents with no licenses. Therefore, you get patent infringement lawsuits. And many of these lawsuits have been brought around the world. Germany, which maybe we'll talk about later, has had quite a lot of these lately also. But for the last decade, since about 2012, there have been numerous lawsuits around the world where products are in the market and the parties did not agree upfront on the FRAND royalty rate, and so they are in litigation. This is just a list of some of the most famous of these cases, which we do not have time to discuss in detail one by one, but I'll give you just a few highlights, because one of the first cases was decided in the US, in the state of Washington, in Seattle, where Judge Robart wrote the first lengthy opinion about determining the FRAND royalty rate, an opinion that we still look to today for guidance. It recognized these issues of stacking, also the public interest that was involved in standardization. Standardization is valuable for the market. We want products to communicate with each other. And so when he looked at the patents covering two standards, Wi-Fi and H.264, which is a video compression standard, he said we have to look at two things: the value of those patents held by Motorola, in this case, to the standard, and the value of the standard to the product. Those two relative values are how we should think about the amount that should be owed to the patent holder. I won't go into this analysis under this case called Georgia Pacific, which is a US patent damages framework that involves 15 factors, which is quite complex to apply. I'll just end this slide by saying that the judge found that Motorola's patents were not very valuable. There were hundreds of patents covering each of these standards. The Motorola contributions, not that important. And so from an initial royalty demand that was about $4 billion per year, it ended up being the royalty that Microsoft owed about $2 million per year. The difference, of course, this is about a factor of 2,000 lower than the original royalty demand. So you can see how widely the initial demands and what a court ends up determining as the fair value are, how big that difference is, and why this litigation has continued to emerge, because the amount of money at stake can be huge. Another issue that has become very important in the FRAND debates is what's called a royalty base. And this can be explained simply through looking at a case that involved Hewlett-Packard. So Cornell University electrical engineering department had a patent covering a particular circuit improvement, right? It's a very small improvement, but a valuable one. That improvement goes into a chip that has millions of circuits. That chip goes into a circuit board. That circuit board ends up in a Hewlett-Packard computer. The question in the case is, what
is the base for the royalty that Hewlett-Packard owes to Cornell University. Should Hewlett-Packard pay a royalty based on the value of the laptop, the circuit board, the chip, or some element of the chip? This is a big difference because we think of royalties as a percentage, say 1% of the value. But the value of what? The value of the chip, which maybe costs $5, or the laptop, which costs $1,000. It's a big difference. And what the court came up with here is two methods of addressing this question. Either entire market value. The entire market value would be the value of the laptop, the computer, or the smallest saleable patent practicing unit, or SSPPU. The SSPPU would be the chip. That's the smallest thing, right, that is sold for some price in this package. So the question that courts ask in the US and some other countries now is, well, does the patent drive the value of the overall product, the laptop, or not? Is it just part of the chip? I'm sure most of us would agree that with that Cornell University patent, when we buy a laptop computer we've never heard of and would probably have no way to even understand what the improvement was that Cornell made. We do not buy the computer. We buy the computer based on its price, on its size, the screen, you know, how many ports it has, the battery life. We have no idea about that other the aspect of the chip. So in this case, the value, the royalty is based on the chip value, not the laptop value. Yet this becomes quite controversial. Of course, the amount of money involved is big, depending on where the royalty base is applied. I will go quickly through some of these other slides. I realize I have about 17 minutes left or so. I will then spend a moment talking about this difference between top-down or bottom-up methodologies, which is also quite important. Remember, we have 100 different patent holders for any given standard. Each of those patent holders can have hundreds or thousands of patents. How do you determine the value of any one or two or 100 of those patents? There are two ways, bottom-up and top-down. Bottom-up method is how we usually determine patent damages. A patent is litigated, and a court will determine the value of that patent. If two patents are litigated, the court determines the value of both 3 patents and so forth. The thing about litigation is that we can't litigate a case involving 1,000 patents. A court only has the capacity to hear a case with evidence involving a few patents at a time. And so patent by patent, patentee by patentee, results in having no coordination among the patentees, the case. Every patent holder generally overvalues its own SEPs. Imagine if I had to go to court with 100 different patent holders. Each one will argue that its patents are the most valuable ones in the package. Nobody really has the expertise to consider the other stuff that went into the standard. In fact, the patent holder has an incentive to undervalue the other contributions, and the manufacturer, it really doesn't know much at all about those contributions. So you never know the total value of all of these until every one of those litigations has taken place. This is bottom up. We determine the royalty of all of the patents that relate to the standard one by one in individual litigations. And as you can imagine, this results in wildly varying results. In a 2017 study that I was involved in, we looked at Wi-Fi rates in different cases. These are just from the United States. Forget about other countries. Even within the United States, 5 different cases involving 35 different patents. The royalty rates are quite different for each one. The methods of calculating the royalties are quite different. And when you add them up, those 35 patents, which are about 1% of the total patents declared on Wi-Fi, amount to 4.5% of the value of the end product of the router. So if you just do some multiplication, you can quickly see that if all 3,000 of these patents were individually
litigated, you probably end up with total royalties much, much more than the total value of the product that implements the Wi-Fi. This is not a good system. So an alternative that has been developed is called top-down. In a top-down method, you establish the overall royalty rate for the standard, and then you divide it up among the different patents, right? So you don't go patent by patent and add up all 3,000 patents and come up with a total number. You find the total first and then divide it by the number of patents and patent holders. Overall, this could result in a more fair and accurate type of calculation, right? So if you have a device, we call the value 100. We think how much value of that device is attributed to Wi-Fi? Well, some percent. And then how many patents cover Wi-Fi? Well, we figure out how many patents there are, and the value of those patents then gets attributed to that individual patent holder. That's top down. Theoretically very nice, of course not that easy in practice. Some courts have attempted to use these top-down methods. The IP High Court in Japan, one of the most notable, determines a 5% aggregate royalty for the 3G standard and then divides it up among the different patents. The problem, of course, is how do you find that aggregate royalty? How do you find the top level value? Well, in the Apple Japan case, the court found it by looking at public statements, informal agreements among industry participants, which has been criticized as being also quite imprecise. But nevertheless, these are the two methods that we have today. Other courts have used these top-down methods as well, trying to add a little bit more precision to this calculation. But the jury is still out on what the best method is to do this. A final twist that we have seen in a very recent case involving Apple in the UK is the whether a manufacturer can be required by a court to pre-commit to a royalty rate determined by a court before the court determines it. Quite controversial. This trial that you should all watch if you're interested in this area will be coming up soon. Okay, so let me finish by talking about the international litigation scenario with FRAND royalties. Here again are the FRAND commitments that we have from some major standards organizations. Now, as we've seen, royalty talks break down. The parties disagree. When that happens, the patentee may sue the manufacturer for patent infringement. In turn, the implementer, the manufacturer, may sue the patent holder for breach of the FRAND commitment, that you committed to license me these patents on FRAND terms, but you are not. Your royalty rate is too high. So what happens when we go to one court, say in the UK? Can that court determine a global FRAND rate, not just the rate for the patents in the UK, but because these license agreements are generally global agreements, can the UK court determine the royalty rate for the whole global license? The answer that some courts have given is yes, we can. Even though the asserted patents are only national patents, the court, as a contract matter, can determine the royalty rate for the entire global contract. What happens then? Well, if the implementer does not accept that court's global rate, then that national court may issue an injunction against sale of the infringing product in that country. So take the UK, for example. A UK court can say, I'm going to establish the global FRAND rate for these patents and these products. If you don't accept it, well, then manufacturer will be enjoined from selling products in the UK, which the UK is a big market. So this is a serious threat. So the problem, of course, is that if a UK court can do this, so can a court in any other country that the parties have a big enough market in.
Brazil has recently been added to this list, right? Getting an injunction against sale of products in Brazil it's a big market, so this is very serious. So, what does this mean? This means that parties are going to race to the courthouse in the most friendly jurisdiction that they can find. It makes perfect sense. You want to go to the court in the country that is going to be most favorable to you. Also, it means that jurisdictions have started to compete. Jurisdictions compete in terms of how favorable they are to different litigants, either patent holders or manufacturers. We have seen this in a big way with China, which has become quite attractive to manufacturers. So, the final piece of this puzzle involves what you do when you have these conflicting and competing litigations going on. So take, for example, California. We have two parties, A versus B. They are fighting over FRAND royalty rate and patent infringement in California. But say they are also bringing that same litigation in France. Here, B sues A. So what if A does not want, what if A wants the California court to decide this case and not the French court? A can seek what is called an anti-suit injunction in California. What does that mean? The California court, of course, has no authority over the French court, right? This is a matter of international law. French court is sovereign. It cannot be affected by the California court. But the parties can be affected. So B, the party, can be affected by the California court. And if the California court can issue an order against B, the party, then that order can say, B, you are penalized in California if you pursue that litigation in France. That is an anti-suit injunction. Of course, B may not like that idea. So B may ask the French court to issue an order against A to stop A from getting or enforcing that anti-suit injunction. If A violates that anti-suit injunction, well, then A is penalized in France. Of course, A, not liking that, can do the same thing back in California, and we get the situation of anti-suit injunctions all the way down, where parties go back and forth trying to stop each other in one court from pursuing an action in another court. I won't go into the analysis. The analysis of whether or not to issue these anti-suit injunctions is quite complicated and varies. They are quite rare in the civil law jurisdictions in Europe, but in the UK and the United States, these are a very old piece of the common law that is not going anywhere soon. We saw this most recently in the case Ericsson versus Samsung, in which you have a very interesting situation where you have Ericsson with patents, Samsung manufacturing products. The interesting thing is that Ericsson is a Swedish company, Samsung is a Korean company, and they litigate this case in Texas and China. Why? Because, of course, they're choosing the forums that are best for them. The Chinese court grants Samsung an anti-suit injunction against Ericsson not to bring suit elsewhere. Ericsson then sues in Texas, getting an anti-suit injunction prohibiting Samsung from enforcing the Chinese ASI and requiring that Samsung will indemnify Ericsson for any of the penalties imposed by that Chinese court. A fascinating situation, as you can see from this chart. China has, in the last, since 2020, really emerged on the global stage as one of the principal anti-suit injunction issuers, stepping up from the US and the UK, where these mechanisms originated. So I can see we're almost out of time, and I know that we have questions. I'll end here just by noting that courts in Europe have started to catch on to what was going on in China, and numerous European courts, especially in Germany, have issued anti-suit injunctions before an anti-suit injunction was even issued or requested in China, telling parties don't seek that anti-suit injunction in China because the European court is going to prohibit that. So
um, this jurisdictional competition has all sorts of downsides. It is very bad for the system. It increases litigation costs. It contributes to nationalism and international tensions, all of which are not good. We can see the WTO actions filed by the European Union against China, now joined by the US, Canada, and Japan this year, elevating these types of disputes to become matters of international trade. So very serious issues. And I will end the presentation there. There have been many proposals for ways forward to address some of these situations. I'm happy to talk about those in the question and answer period, but I don't want to go over the allotted time. So I thank you very much for that. I will here end this presentation, and we should be back. Thank you very much for your presentation, Professor Contreras. We have some questions on the chat, and we are going to ask later when the Professor Dzięciołowski and his presentation. So the floor is yours, Professor Dzięciołowski. Thank you for your presentation. Okay, thank you very much. I just upload my file. Maybe just via the full screen mode. I hope you see the presentation now. Is it visible? Yes, it is. Perfect. Okay, thank you very much. My name is Tomasz Dyczkowski, not an easy surname I need to say, but that's just very typical for us here in Poland. And I'm an assistant professor in the Department of Costing, Tax Management and Controlling at the University of Economics and Business in Wrocław, Poland. It's not easy to be the second after the brilliant presentation of Professor Contreras with the big cases, big names, and really smart minds working on those. But I want to bring you and to your attention a little bit different perspective related to the value of intellectual property, the perspective which is microeconomic, the perspective which is, I would say, everyday operational one, where accountants and managers need to decide how much things are worth, what price I pay in everyday decisions related to something which is not material, something which is not easily seen, easily evaluated, but exist and generate some benefit to shareholders. So let's see what perspectives we are going to take today. It's going to be like a kind of a three-part approach, and everyone will a little bit question the previous one, and perhaps towards the end we are going to see that there is a common point in fact. So first of all, just looking from the very, very fundamental understanding of value as human beings try to understand it, and looking into the primary source where the language is explained and defined, the Oxford Dictionary of English, you may find like three definitions of what value actually is. The first, that is a material or monetary worth of something. So the equipment is included to the value of 500 pounds. So this raises the first problem which is going to be addressed today. Valuation, where to take this price from, how to set the right price that you want to apply, not to the material asset like here, but to an intangible one. The second is, of course, a kind of a comparison. So the wine represents good value for $17.95. So there has to be a market, there has to be experience in quoting the right price and paying the right price. So as we call it in economics, market equilibrium exists, and supply and demand contribute to this one. But is there really a market for intellectual property assets? Well, that would be a big question. The third thing is that not everything which matters
is of the value, and not everything which has the value really matters, as some say. But this leads to this intangible part, something which is not easily captured but has to be defined. So do we, because I represent here accountants, financial specialists, this is my major of professional interest and also of the research, do we have any solution for the average accountant, average manager in an average enterprise, wherever they operate? Well, let's see. Well, first of all, following those three paths, I would like to distinguish the problem which we're actually facing, because while we think about intellectual property, it will not be understood under each framework in the same way, or perhaps those frameworks where we work or which we apply do not necessarily lead towards the same direction. So first of all, there is an accounting framework where you have intangible assets in the balance sheet, and this is the norm driven. That's the closest probably to this normative approach here presented by you, the legal environment. I do not count myself as a legal person. I'm the user of law, but definitely I very much appreciate all these detailed explanations that were made in the previous presentation. The main goal here of understanding the value of intangible assets is the financial reporting, so the market transparency. Here we try to prevent some kind of frauds in this financial domain. Well, who is the addressee? Regulators, external users of financial statements, so not the insiders. It's not for the decision making on the short run, maybe more for the long-term decisions. And there is a principle that valuation under accounting standards, so legal standards in this respect, needs to be precise. But the point is, are they sufficient? There is a second, this green approach, so to say, where we are thinking about intellectual property from the management perspective. We're looking for methods to evaluate intellectual property, whether those are financial methods, accounting methods, or any other that would help. Why? Because every day there are some decisions made, and every day there are market transactions where all those IP assets, or in general intellectual properties, are traded. And managers, owners, or key stakeholders need to be sure that what is done to their best interest. Well, of course, it's like value generation. So we need to have some kind of comparable standards, but not official ones like those mentioned earlier, regarding, of course, a little bit different domain, but something which is broadly recognized and accepted. And without, finding new ways, you could simply apply a method. There is the third approach. The third approach, which leads to something else, treating intellectual property more as a resource, something like a value driver. And it is very often referred to as intellectual capital. And there are some frameworks also stemming from accounting, like, for example, integrated reporting, where I'm in fact involved in a standard setting for small and medium-sized companies, but that will come a little bit later, where we try to think like how intellectual property actually contributes to not necessarily the value of the company right now, but to the potential of generating this value in the future. So in fact, the very broad range of stakeholders might be affected, because if you are employee, you're interested in your company operating successfully for years, so you have your employment. If you are a business partner, if you are a supplier or maybe distributor of some good, you are also interested into the same thing, like you could cooperate longer, and this very often depends on the resources and their allocation. There has to be somehow some kind of a transparency, because as you are going to see, neither the accounting nor managerial approach gives certainty. There are some, I would say, rooms for maneuvers. There are some inconsistencies even. So is there the way to maybe tell the rest of the story and build the right context? So create the transparency, not by, I would say, precise valuation, by the precise context of it.
So let's figure that out, and you will perhaps follow it in this way, that every part has this color code, so it's easier to see which, I would say, approach is taken. Besides, I also share this presentation with our host, with Professor Ricardo and Professor Deborah Zichel, and if you want, just ask them for this presentation. So let me start with a little bit disambiguation from our, I would say, accounting point of view, because, well, to be honest, sometimes we are not that precise as you are. Well, I heard about this, let's say, commercial business standards, which are not necessarily speaking the legal language. So we are also probably part to blame. So for me, in this presentation, intellectual property will be quite a broad term. So all kind of creations of the human mind, and they are somehow commercially useful. Intellectual property rights, that will be already the way to secure your exclusive, most of cases, rights to benefit from those creations in the forms that are known to you as experts in the field. Intangible assets, that would be the accounting term. So those are identifiable non-monetary assets. There's no physical substance, but they could be disclosed in a balance sheet of a company, so showing, in fact, the financial standing of it, or part of it at least. And intellectual property assets, that would be a kind of a subset of the previous group, but these are legally protected under those frameworks like patents, industrial designs, trademarks, etc., because in fact, not all intangible assets have this nature, which I'm going to prove in a moment. So let us look into the source of regulations, which would be valid more for Europe than for the United States. I do apologize for that. Of course, there are generally accepted accounting principles, the US GAAPs, they have their own approaches, but because I would say I tend to apply the international accounting and international reporting standards. So I'm going to refer to this standard. And in fact, we have the International Accounting Standards 38, which is about to define what intangibles assets are, how to recognize them, how to disclose them, how to measure their value. And they set a very simple definition of intangible asset is. It's the identifiable non-monetary asset without physical substance. That is it. The rest should be interpreted by the users of law, by us accountants, auditors, and the whole, I would say, a group of financial and management specialists. So are there any rules of identifying an asset as imposed by this standard? So of course there are. So first of all, it has to have the property of being separated from the entity. So it's not like the whole company being sold with all kind of, I would say, know-how it has, but it's something which is traceable, can be transferred, or it directly arises from the legal rights, like all those patents, copyrights, industrial designs, and so on. But there is the second important regulation here, which already distinguishes us a little bit from, I would say, the lawyers, because we are then very much looking into the future economic benefits. You need to explain and somehow prove right now, right here, that there is going to be the benefit resulting from a certain item in intangible assets in the future. And we are not clairvoyants, of course, so there might be some challenge to do that. But there is a little bit, I would say, a hint here. If you're able to measure things in a reliable way, like, for example, a cost, you're able to also evidence that there is a market, that there are some contracts, customers waiting, you may say, yes, I have the right to disclose it. And if I would say about the cost, which is interestingly in accounting the principal way of measuring the value of this intangible asset, it is just defined as a purchase price, of course, including duties, non-refundable purchase taxes, deducting discounts, but also preparing this intangible assets for its final use. So that's quite
I would say general, a lot of field for interpretation. So what it means to us, it means to us that we need to be a little bit more precise about all those little things. So we go into specific conditions of recognizing assets. And interestingly, I will use for it the conditions to recognize those assets which are not traded with, so they are not just already valued by the market, but those which comes from development, own development, because it is possible to recognize the research work, finalized research work as an intangible assets. And this somehow very well explains the way the accounting standards try to, I would say, regulate this process. So first of all, in order to recognize the intangible asset which is developed by the company, by the organization, you need to prove three things. First of all, you're feasible to complete this research work. Well, it has to find its end in the predictable future, of course. The second, you need to show that there is an intention. It's not just the way of manipulating with your taxation basis, because otherwise, if you cannot recognize it as intangible assets, you need to recognize it as cost. So this has some influence of your taxation. So there has to be an intention. And thirdly, there has to be the ability to sell or use the assets once it's ready. Of course, there are some other things, as you see. I'm not going to refer to every single thing here, but you see those keywords in colors that we need to prove few things, that we have technical, financial, and other resources to finalize the operation, that we are able to measure expenditure, that we are able, for example, to prove there is a market, we have customers, or we could use the future asset. Let's assume that it's going to be recognized as an asset in our production processes so that it contributes to value generation. There are some specific, I would say, intangible assets or intellectual property. In fact, I would say, which are not recognized as assets under this framework, like, for example, uncreated brands, customers list, etc. But I will refer to that and tell a little bit more about it just in a few minutes. So we know a little bit how those IPs are recognized as intangible assets. But then the question is, what is the value? And in principle, the standard set like two options. Of course, the favorite one for accountants, the cost model. And the second one, more difficult, more challenging, the revaluation model. The cost one simply tells us that the value here of this intangible asset is just the cost, which is accumulated over this process of development, or perhaps if we acquire it, that would be the cost resulting from the transaction. And then you need to deduct amortization, depreciation, and any impairment losses. The second option is a little bit more complicated because it requires recognition and also evidencing that there is the change of the value over time different than resulting from this depreciation and impairment losses. So here we could refer to the term fair value, which interestingly, because international accounting standards do not apply to every country, local regulations will not be allowed in Poland. So if we look into those standards, then we need to interpret it a little bit on the local basis, whether the fair value could be used or not. And fair value would be the representation of the value of the equivalent, let's say, transaction in a would-be market. Not necessarily even you need to refer to the particular transaction. It would be better, but you need to look for functionalities and so on and so forth. I'm going just to prove it in a moment. So we know that problems exist. So now let's talk a little bit about, in fact, another factor here of the value, because we're trying to tell about the value over time. You need to understand that nothing lives forever, even if it's intangible. And here the accounting standards, of course, make a specific statement. So first of all, we are forced to define whether the life, the useful life, the so-called useful life of intangible assets is finite, so it's finished, or it's indefinite. If it's indefinite, then we are going, of course, to have a more problematic situation related to the revaluation. If it's finite, we could go to this depreciation model.
But what is interesting to me is that, in fact, the life is not attributed only to time, which you expect would be the priority here, but also, for example, to the production cycles or some kind of production output units which could be obtained. So at a certain point where the certain number of units are produced using this intangible asset, be it, for example, software, its useful life ends. Not necessarily its market value is at zero level. We need to distinguish those. So, well, if we look into this first case, the finite useful life, there is going to be the depreciation, so the loss in value calculated for the purpose here of evaluating assets. The rules are quite simple. It has to be systematic. It is the cost less the residual value, because in fact we could trade this back or further at a certain point where in fact there is still the book value attributed to it, not only the market value. So you have to consider that as well. The whole period where the depreciation is calculated starts when the asset is ready for use, not when it is purchased. Of course, local regulations are quite specific about it. I would say that for our country, that would be typically the next month after the transaction, but it does not need to be so. And I would also say that there is no specific pattern for this depreciation. Typically, you expect that in most of cases, train line method is always good, but it does not necessarily need to be, because we try always to reflect some kind of the benefits and consumption of the assets. And if it's intangible, if it's not material, it cannot just simply break. There is some room for debate here as well, but we are not necessarily debating using the law cases, but rather debating with tax offices. That would be probably where this debate is handled. So we know a little bit about the accounting problems. And just to sum up this first, I would say, approach, I would say that unfortunately, accountants are very conservative, and not everything is recognized. Not everything is just as easily recognized as it should be, because somehow those intangible assets do contribute to values of products, services, values of companies, but somehow something is lost out of our attention. We do not see the full picture. So looking into those legally enforced intangible assets, copyrights, for example, patents, trademark, design, there is no problem. But interestingly, I would say that the principle is that they are acquired, so they are provided by the well, the title holder, or it would be a little bit too simple, as you learned from the previous presentation. But definitely, this is not own home, let's say, grown. We also have all kind of contractual agreements, which may also be used here, as you see. But interestingly, also the leased assets for the long-term lease could also be treated as intangible assets here. So quite a lot, but not everything. For example, you know about goodwill, which appears as intangible assets only if there is a merger or acquisition. Well, only is always just a dangerous word, but primarily I would say, so you will not disclose the goodwill of your own company in financial ledgers, even though it exists, which is very easy to be proven when there is a market transaction like this merger or acquisition. But we also have some problems here. So first of all, one problem is that with all those ongoing R&D projects that I'm involved in, we have two ways, two options. If you really believe in the success, you're going towards intangible assets. So there is going to be this finalized product, for example, software, which is going to be recognized. But in other cases, with less belief,
or perhaps also with some kind of taxation, I would say, benefits in mind, you could just treat it as a cost. So that goes then to the profit and loss account. It's still recognized, but in a little bit different place. There is some substandard here related to internet domains. So if you treat it as an asset, you could prove that it will generate a future stream of income, for example, because of the e-commerce model. It could be treated as an intangible asset, but that's not so easy. There are also some intellectual properties. Definitely, we could treat them as those from the managerial perspective, which are not going to be recognized. So if you develop your own brands, and even if it costs you quite a lot, that's just the cost of your marketing activities. It goes to profit and loss account. That's it. You build your customer list. It will be valuable for the transaction, the merger or acquisition, but in accounting ledgers, you will not find it. That is in profit and loss account. And so on and so forth. For example, internal procedures and standard that also represent some kind of know-how, internal know-how, will not be recognized. So this means we are missing something. And now the managerial approach shall, of course, be considered. So not the external users, but internal users, decision-making. So in fact, you could do everything which you find like useful in your decision-making, whether this is just formally approved, for example, as here in the form of this standard, or not. I will also want to mention one thing, because it's always difficult to hold a presentation when you try to say about general things, but those which differ from country to country. Well, you cannot just, copy paste this table onto any legal system and framework, or even just say it applies to any specific one, because there are a lot of debates about every single items under every single jurisdiction. Looking into my country, not even everything would be qualified exactly the same way. So I try to reflect something which is, I would say, a little bit on the safe side, and this little disclaimer. So if we look into this managerial perspective, the question is why the accounting perspective is not enough? Why intangible assets, that's not something which is sufficient if we think about the value of intellectual property? Well, first of all, because we are not only thinking about one stream of value generated. There is a lot of ways you could benefit from, for example, software. I'm going to refer to software more because those are the projects I'm involved in. And that is why it's going to be a little bit different than in terms, much different than in terms of material assets. The second thing is we need very strong assumptions about the future use, the future income generated. So those are more like financial methods than the actual, I would say, legally based solutions or accepted. It's just, I would say, the method that works, or the method we think that works, or that works in majority of cases. And the third reason is that intellectual property is very unique. Of course, well, there are some classes. There are some frameworks under which we could treat those classes. But I would say piece of software and piece of software, it's not the same. It's just like finding a solution to a specific problem. Different problem, different solution. It's the algorithm. So you cannot just simply say it's easy to find the equivalent, just to say about this example. So what, in fact, decisions need to be supported with managerial methods where accounting methods are not good enough? Well, first of all kind of decisions related to strategic development. So in this sense, we need to really decide where to go, how to develop our technologies, what will be, I would say, the next step in the development of the company, in which business area the company should go, with whom to sign a contract, where to take also those intangible assets from. This is just quite a broad range, and I will in particular deal with it in the third part of the presentation. The second thing is we have all those financial decisions, micro decisions on a daily basis, looking for funding to all those R&D projects, but also
budgeting them. So if there are like long-term projects, how much money we could allocate to particular projects this month, and if there is a delay, whether we should transfer it to another project, just keep it as a kind of a backup for the actual one, and so on and so forth. The third thing is we need always to be able to prove the value of those ongoing projects just for the decisions to continue with them, because in fact the language that everyone understands is the language of money. Financial managers, stakeholders just ask, okay, when we are going to have the first contract, the first sales, where we are going to repeat it, what is the advancement of some negotiation. This is important. So you need to prove, okay, where we are. Do we have a prototype? Is it working? Can I prove that it has some value? Is it going to be useful? All those demo versions, so to say. I would even use here one word which is very often referred to in those technological domains, in particular in IT, betoization of the market. You show them a version which is not final, and already this has to be marketable. So that's ongoing innovation process. We have also commercializing decisions. We sell our outputs here, and the question is, what is the right price? How many transactions we're going to have? I will give you an example from the Polish game development market about a very, I would say, particular and specific situation where everything went fine and nothing went fine, the same situation, and you will judge why. Of course, there is this element that Professor Contrash sets in details, and this is definitely not the domain of accountants, but we are just looking into what's being created in any other domain. So damages for IP infringement, how much we are losing where someone is not respecting those legal regulations about the use of IP. And sometimes also the big strategic decisions like mergers or acquisitions. There are a lot of reasons. And the point is what kind of options we have, what kind of methods of evaluating there exist. So I will name some, not everything. What is important also is that among those methods, there are some which stem, I would say, more from accounting area, those orange ones, so cost-based methods. And I say a little bit about how they're applied, what are the benefits, what are, let's say, limitations, disadvantages. There is always the market-based approach. If there is a market, we could try to benchmark the transaction with the market. There are income-based methods coming from the world of finance, financial planning, and even more sophisticated, coming really from the stock markets, the option-based methods. And next to that, managerial approach, so qualitative approaches to, for example, create scores and for decisions between option 1, option 2, and 3, we could use some scoring systems. So just not in very, I would say, big details, but a little bit like just going through every method, when we could use them for managerial decisions, and what are the dangers, what are the pros. So let's start with the cost-based methods. Well, there is an assumption, an important assumption in all those cost-based methods, that the cost to build or the cost related to buy intellectual property is equal to the value of it, because you can't prove the rest. So unlike in income methods or market methods. So I would say from the very first, I would say, understanding of this method, you see that there is going to be something missing. But on the other hand, what is missing is this uncertain part, and what we have is this certain part. And we accountants, as I said, we are, let's say, quite conservative, and we prefer certain things to those uncertain. Well, application of those methods, well, first of all, they are very much in line with accounting and taxation regulations, so we are not risking too much. The second thing is it may have its application where there is this
intangible asset, I will return to the previous term, which is not yet generating income. So we cannot show the other side, and it's needed to evaluate it now because obviously there is this periodical valuation. We need to create a balance sheet in each fiscal year, or even more frequent if this is, for example, the stock exchange and the company is quoted there. Also, this method is safe if you do not have market data for the comparison. There is something unique about the nature of this IP. The procedure, well, just as I mentioned already earlier, it's summing up all those direct costs, labor, material, management, also costs will be sometimes indirect as well, which could be attributed to this intangible assets or IP here. And this is, I would say, the domain of us, of accountants, to create the so-called cost object or the cost center. We could do that. But also, interestingly, opportunity costs should be included as well here for those managerial decisions, because the longer it takes to develop something, the more you may lose of some market opportunities, and it has to be considered. So not only what is actually incurred, but also what would be earned, and it is not. Advantages. It's simple because it is based on the data we already have, the data which is true, which is certain, which was validated, audited. I would also say that it has some educational objective here, because if you could use the method where you are quite certain about the data and so about the result, you really prove that there is a value of what you can't really touch, those immaterial, those non-material assets, and it is there in financial ledgers. But even if you look into the high-tech companies, you will see in their balance sheet that intangible assets will maybe equal to 30–40% of the balance sheet, and no more than that, even then you feel it should be responsible for the higher share of the value generated to the market. As for disadvantages, well, of course, we disregard this future income generation. We disregard the fact that market value and accounting value is not the same. We are somehow disregarding the market. We're looking very much from the perspective of the organization. Not good enough. If we have this method, cost-based method, we also need to pay attention to two approaches. So there are two approaches to calculate the current value, in particular, if this is this revaluation process needed, reproduction cost or replacement cost. So in the first method, you think, okay, how much would it cost to create the copy of existing, let's say, software or any other intangible asset? In the other, what would be the cost to get the same functionality? And either of the methods has some pros and cons. The first, I would say, you are going to have the equivalent asset. The other, you will have equivalent functionality, and you could also take into regard the progress, innovations in the market, and so on and so forth. But somehow you need also to estimate how much this, let's say, replacement is better than the actual asset for which you create the calculation, the estimation, and take some kind of, for this as the estimate of obsolescence. For the moment, I think that would be enough, but we could discuss it if there are some questions. Now, let's look into the other method, which I think is already showing that accountants are feeling that something needs to be done. And it's, I would say, a bridge between those accounting methods and financial methods. That's the total cost of ownership, which is primarily used for software. And that is why I very much think it is the relevant one for the projects I'm involved in. And it takes into consideration the cost not only of this development period, but of the whole
period of using, for example, the software, that you need to administer it, that you need some staff to develop it, that you need security and so on, and maybe also business travels, etc. So then you divide the cost which is going to be included in this valuation in three categories: the IT support, and there is the list of items here which could be attributed to this cost object or cost center; the IT project, so the management part, in particular human resources management, but also the administration, because there is the responsibility center. There could be IT department where those IT projects are carried in. So why not to attribute the certain part of their cost which are incurred because of a certain project, IT project, to its ultimate value, in this sense, the total cost of ownership. It's not the perfect method for those pieces of software which are going to be sold outside the company, but it is good for non-commercial, I would say, use, internal use. So for example, if you apply the ERP system, enterprise resource planning, for managing your resources better, you are not going directly to earn on this piece of software, but it creates the value because it improves processes. So you could somehow try to use this method to say, okay, how much it is actually worth to us and how much I am willing to pay, for example, for the upgrade replacement, or if I have some offers, what is my top budget? Looking into the market-based methods, I would say that, as the name suggests, we need to look for the similar market. And this means that there has to be some comparability, which is not always there. And if there is no comparability of the assets, then maybe of functions, which is always, I would say, more challenging, because you need to break that whole into pieces and analyze it piece by piece. What's the same, what is different? So I would say that those methods, market-based methods, are used for more typical cases. And what is a typical case? I do not really dare to say, because in fact, unlike the material assets, intellectual properties are very much unique. But of course, like software, we could look into that perhaps. Business software, accounting software, why not? The goals are the same, the functionalities are similar, interface doesn't matter that much, maybe to a little bit to the users, but not that much. So we could try to look for some kind of valuation here. But I would not dare to say that in terms of, for example, gaming software, we could try to use any method like this. Of course, there are some reference bases for certain types of IPs. We could look into reports of other companies. We could look into certain database of publications where some cases are discussed, for example, those legal cases. We could look into the court decisions. Thank you very much to all lawyers who are involved to solve those difficult precedent cases that we could use later on. The market methods are simple in this sense that I would say no one contests what is happening on the market, do we? I think we do sometimes, but on the other hand, things are worth as much as someone wants to pay for them. This is very often the mantra in business. On the other hand, I would also say that there is not only the market for single IP items, but also for certain groups, classes, where you buy things together. There is a market transaction, could be then analyzed, which has the similar combination. As for problems, finding comparable data and also finding data which are publicly available, apart from the fact that there is a heterogeneity of IPs. So is there another approach, perhaps even more, I would say, financial, where those are the income-based methods, where the value of this intangible assets or IP asset would be calculated purely on the base of the expected income it generates, less cost which was incurred to create it, but also to maintain the value. This is very much the part of the business planning, and any company, regardless of its size,
regardless of its business domain, and in particular the small ones, startups, will face at a certain point the problem of creating the business plan because they need the acceptance of investors. So this is very much in line. They do this anyway, so why not to use the method? All the methods are based on the present value of money. So you have those streams, cash flows, future cash flows, just the investment, expenditure, and you try to calculate the present value by discounting those cash flows in future periods. I'm sure that net present value methods are known to you, but there are some specific elements which I would say distinguish the methods one to another, and I'm going to show it on the next slide. So I would say that income-based methods are very much understood in the world of finance, and in the end, financial managers have a lot of things to say in, I would say, supporting the business decision of companies. So if they understand the model, they are likely to support the decision. So what are the options? There's DCF, discounted cash flows, risk-adjusted and net present values, or the technology-adjusted net present values. I just broke it into some, I would say, categories. Like the goal of the discounted cash flow is just to show this present value. If this is the risk-adjusted method, it takes into consideration the fact that there is also some probability of those cash flows to occur, because we may not pass to the next stage of the development process. May the market does not respond the way we want it. That's the way of thinking. As for technology factor, we're looking into not only the economic attractiveness, but also technological attractiveness of the area where this IP is located. You know that the life cycle of products of software is relatively short. In general, of technology is short. So definitely you would say that here we need to be very careful about any delays. Perhaps there is no longer a market. As for the data, as I said, the data we're using, that's coming from the business planning, market studies. If this is the risk-adjusted method, you need to break it into the certain phases, milestones of the business project, and calculate the success rate for it. If that is the technology factor method, you look into particular industry more, and I would say success factors or some tendency trends in this particular business sector. So it would be definitely much different a model if you look into biopharmaceutical sector than to IT one. As for assumptions, these methods, income-based methods, compensate for inflation risk and also expected return on investment. So we need to, in fact, prove that the future cash flows were discounted back to the present value are higher than certain expectations. So this net present value, which considers the discounting factor, is positive or perhaps at a certain level. If this is risk adjusted, every single cash flow is also the subject of probability. So the model becomes even more difficult. And as for applicability, I would say that in general, income-based methods could be applied to projects related to development, for example, of intellectual property, even at the very earliest stage, and in particular in those risky domains. And I think that the domains which are very intensive in terms of IP are risky anyways. So there is also one more area from finance which tends to be applied to the IP valuation. This is the real option valuation. And I would say, as any complicated models, you might be aware, of course, of the fact that out of those three names here, we have Nobel Prize winners, let's say. Does not necessarily prove that everything is perfect in those models. There are some assumptions, but definitely the understanding of the markets and stock markets in those option modeling, so let's say decisions and their consequences under risk and uncertainty, needs to be really considered as the really good ideas. But some would say that those models bring an extra element,
the fact that there is always some kind of a period for decision, and there are some options, not necessarily even alternatives, multiple options that you sometimes could withdraw, reduce involvement, that you could expand later on, maybe you can't. So this is somehow breaking the whole consideration into even more ways, into more solutions, and trying to find like a kind of an expected value. You say it in simple terms, but the models aren't simple. And this could be their disadvantage, that if, I would say, managers would not really understand like why the result is as it is, they will not trust it. I was at the very early stage of my personal career said one thing: do not present too much mass to managers, because you are discouraging them. You are not really giving the valid argument. Tell it in a simple way. So this could be a problem sometimes. And on the other hand, experts, researchers say not everything which works well for stock markets, which takes also these behavioral elements, will work for any other market, like IP market. So perhaps there is one other way. Perhaps there is the way related to qualitative analysis. So no particular value, but decision whether to go to scenario 1, 2, or 3 will be clear. And sometimes it's good enough to know which is the best, not necessarily what is the value and how much of the advantage scenario 1 has. So I would say that the idea of qualitative methods is to create a rating or scoring of particular, for example, IP related options for the decision-making processes based on contribution of the IP to the value. And this may take into consideration the market situation, I would say the technological factors, legal factors as well, competitors and their influence and their responses, as many things as you can or can imagine or want to include. So basically, those qualitative methods, those scoring ratings, are used internally. They are not, of course, accepted by accountants. We need to always give this monetary value, but they could help in the decision making. People understand scores. We are learned to understand scores from the early days at schools. We know what's A, what's B, what's C, what's 5.0, what's 4.5 or 4, just depending on the system we have in their schools. And if we create some kind of a scoring system, and we say, okay, option 1, 90 points, option 2, 70 points, we know where to go. The point is, you never get the value out of that. You never get the monetary valuation, which is then a limitation. So this method would support other methods for sure. But I want once again to contest what I said by giving you the example that markets are markets, and not necessarily market participants are rational. Not always you could really explain things happening to the market by the following example. I do specialize in the IT area, in particular game development projects, and we have a very interesting case that I want to just shortly say a few words about it. So I don't know whether you're interested in this market or not, but there was a game launched at the end of 2020. Sorry, there's a little mistake here, 2020, in Poland by the biggest Polish game developer, and it's called Cyberpunk 2077. Well, you see even Keanu Reeves is employed to be featured in the game. You need to pay quite a lot to the celebrity like this person. So, well, the whole project, and definitely it is in the IP related area, software development. There are a lot of things there. They created their own graphic engine, a lot of unique solutions. But let me just say in general about the game. It took 8 years for the development, 500 people and even more related not to the project but to the company management. The budget of it, 320 million US dollars, 80 million copies sold of the game, $800 million
the return until now. So you have quite a nice figures, right? $480 million surplus of it. Now, if this was just the financial part, we would say that would be one of the best examples of how to sell things which are a little bit intangible. But that's not the whole story. So this company, despite this return on investment, impressive return on investment, I would say, they suffered a huge reputation damage because of the same project. The CD Projekt Red, that's the development studio, was very much, I would say, praised in this gaming society by the previous title, Witcher 3: The White Hunt, 800 awards, Game of the Year, etc. Expectations very high. Then, when there was a debut in December 2020 on old generation consoles, the game was hardly playable. And the users, the players said, we don't like it. Out of 10 points, the rate on the meta score, that's, I would say, quite a relevant score for this industry, was 3.6. They hate it, so to say. And even taking into consideration what reviewers said and what players said, it was very, very mediocre result for the game. So Sony was a little bit afraid to sell this product on their PS Store. It's a huge damage to their reputation. One of the big players responsible for PS4, PS5, PlayStation platform is withdrawing the game. Gamers wanted a refund. I don't like the game. It's glitchy, it's buggy, etc. Investors, in particular in US, they wanted their money back for being misled. Interestingly, the claims were very high. They got only $1.8 million, so probably this was very much exaggerated. We do not know the details, of course, but probably investors were also to blame for their expectations. But what I want to say by that is that, in fact, there could be something like a negative business contribution of a positive project related to IP. If we look into the quotation on the Warsaw Stock Exchange, I will tell you one thing. This is where the game was presented for the first time. The value, 155 per share, Polish zloty. This is the moment when the developer was the most valuable company on the Warsaw Stock Exchange in Poland. This is where the game was launched, 395.8. This is where the company is now after the successful project. 23.7% of pre-launch value. So what I want to say by that is that we're still missing something. And as the very, I would say, final few words, I want to say that something is being done here around the reporting, around capturing those intangible elements, not only intangible elements. And this is referring to seeing company as a kind of a business model which converts the initial value of certain inputs called capitals into the final values. It's called a six capital model. I don't want to go too far to that because it's a little bit different topic. I am currently involved in a project related to this, but I want to show you a few things. First of all, if you want to look into this presentation later on, there is an explanation what is understood by the capital, and we as accountants not necessarily like this word because it is seen here as a resource rather than a capital, but that's the nomenclature used there. So the intellectual capital then is the knowledge-based capabilities of a company to provide some competitive advantage, as well as intangibles which are associated with the brand and reputation, things like this. But there are also two other capitals which somehow cover this IP area which we're discussing. There's a human capital because people also bring their skills and they are converted or combining those skills into generating some kind of an IP which is attributed to the company where the company is a carrier. But it's also social and relational capital. So how others see you, and this would explain the case of this Cyberpunk and CD Projekt, that in fact, intellectual capital is there, human capital is there. Those are smart people with great skills, great ideas, but they promise too much. The company, the managers, the marketers, the relational part failed. And if we look into that,
We could look into a lot of other options, which I'm not definitely going to discuss because it's opening the new area, to measure IP, but in a form of capital, so some kind of strategic influence of the value generation. And then we could measure things like how many patents, not what's the value, but for example, how many patents. The value could also be measured, okay? But also the flows of value, so changes. Are there any new, let's say, licenses, the new certificates acquired over a certain time? Is the company developing fast, or it is at the good level at a certain point? We could also use certain indicators within the KPI systems for the management of the companies, for the dashboards that managers use, as for example, how much company is spending on their R&D, and looking into how effective it is to bring the new products to the market, which we should say, yes, this was a good policy. Look into that if you will. Of course, you could also contact me and we could discuss some details, but that's probably beyond your interest. So what I want to say is that, of course, we must not, first of all, neglect the interplays between those capitals. And it's not like you could just take intellectual properties out of it and say, yes, we know how it works. We could just evaluate company based on it. No, there are positive impacts on other capitals on this intellectual one, as well as intellectual on those capitals, the interplays, as well as negative trade-offs, the choices. So I could only say a few examples, like if your employees are willing to share the knowledge, it's easier to create this knowledge pool and then develop some thing which could be protected by law, which is then patent, copyright, or something. But on the other hand, if you have certain IPs, it also helps those people to work. If you want to pay too much for the marketing and maybe the fee of Keanu Reeves was too high, this could also, unfortunately, affect the budget you have for the game development. Maybe you spot it, maybe not. It was 120 million USD for the development of the game, 200 million for marketing, which is typical for business, unfortunately. So those interplays are important. And finally, I want to just leave you with one slide, a food for thought, so to say, that in business strategic management, we use the business models. And those capitals could very easily be used to show how certain inputs change in outputs, how the value is generated via what the company is offering using those capitals. So we could, for example, say that our IP that we take from the partners is that we could, for example, this is, by the way, the business model of a fintech company from Poland, that they are cloud partners, that the services could be provided via cloud. That's critical to the success. Data security protocols are critical for the success. The patents we have for certain technological solutions used here by the company are critical. What we're selling data management systems. We're offering, for example, certain analytics, etc. We're offering everything online. For example, we could also benefit from some partnerships with universities, etc. So everything could be presented as a part of the whole business model, which then justifies certain decisions. To sum up, I would say that none of those approaches that I presented is perfect. And as in management, we are not necessarily always having time to think about it, I would say, long enough and consider all the options. Decision needs to be made today. If I think about the accounting model of evaluating IPs, I would say it is showing that IPs matter, that they are equal to material assets, even if you don't see them. They are equal, maybe even more important, but at least they are seen. Second thing, if we look into this managerial context, I would say there are tradable goods. I would not say commodities, but there is some kind of a transactional value, market value here, which you need to recognize. And for this strategic context, for example, this integrated reporting context, we see IP as a value driver for the managers. Everything is combined. You need
seek to prove the value, you need to understand how others see the value, you need to show the value to other stakeholders. It's all combined. And if you look from this managerial perspective, perhaps it's easier for you to tell us about all those details related to the legal issues related to IP, but also for us to talk to financial managers, to artists, to developers, and everyone else who is somehow combining their skills into the final success of the company. So that will be all. And now I need to go out of the presentation and return. Okay, thank you very much. Obrigado. Thank you. Your Portuguese is better than my Polish. When I speak, you said obrigado, very nice. I want to thank you and thank the support of the Programa de Mestrado em Direito of the Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e da Universidade Cândido Mendes, né? Agradeço o apoio institucional dos programas de mestrado em Direito da Unirio e da Universidade Cândido Mendes. Do you have any time for the questions we have on the chat? Or how are you going to do? I would suggest one question for each professor. If there is one question for each professor. Yes, we must. It's okay for you, professors? Yeah, no? Okay. Let me see here. The chat, there are questions. Moment. Yes. The first one, I think it's for Professor Carrer Cortreras. Is how can customers find out the product advertises a service that is not being licensed? Is there a public policy of transparency regarding the customers? That's it. And the floor is yours, Professor. Please. I'm sorry. Is that a question for me, for George Contreras? Could you repeat the question? I'm not. Okay. Yes. Sorry. How can customers find out if the product advertises a service that is not being licensed? Is there a public policy of transparency regarding the customers? Yes, please. And it is in the chat. Yes. So generally, from the customer's standpoint with these standards essential patents, they will be approached by the patent holder. Customers generally are not expected to proactively seek out patent holders to license. Generally, the patent holders will approach them and notify them. Some of the standards organizations have a database of patents that are declared as essential to standards that are public, that anybody can look at. But very few customers will, in advance, look at those, and instead, generally the practice is to wait to be approached by the patent holder. Then you can check whether those patents are disclosed to the standards organization. I hope that answers the question. I'm happy to do follow-up by email if the person would like more detail. Yes. Yes, thank you very much for your answer.
Professor Contreras. I will send the email, your email, for the student, and she can ask you more. And the question we have here for Professor Tchaikovsky is, are creations exclusively by all included in these approaches to value intellectual property? I'm not sure if I get the point of this question. Could you, Deborah, once again, maybe read it out? Because I don't see any chat here, unfortunately. So yes, that's a problem. Moment, please. Yeah. Yeah, our creation. Yes, our creations exclusively by all included in these approaches to value intellectual property. So perhaps I openly try to address it. Well, those approaches which were presented, whether accounting or financial or related to the strategic decisions, are in general open. You could try to apply it to any case. The point is whether you trust the results, and you could really persuade stakeholders that that's the right choice. And as we say in management accounting, the information is worth as much as you are willing to use it, or you think that it supports some of your decision, but it's very often based on trust in those calculations. So I would say there's no method which is perfect. There is no situation which cannot be considered. The point is you probably approach the same situation from 2 or more angles to get some kind of, I would say, the expected value. So if this is the answer to this question, it's fine. If not, I'm just willing to maybe expand it a little bit, but on an individual basis via email. Okay. I will also share with the students your email so that they can ask you directly the questions. I think it's better. It was really a great honor for me to take part at this panel. There are a lot of discussions, but we don't get enough time. Our conference will continue at 1:30 p.m. I wish Professor Contreras and Professor Dziskovsky a nice week, and your certificate will be sent per email. Né? Obrigado a todos por participarem do nosso simpósio. Nosso simpósio continua hoje a partir de 1:30 da tarde, com os desembargadores Alexandre Câmara e professor e desembargador André Fontes, sobre a mediação da professora e também desembargadora Patrícia Serra. Muito obrigada a todos, até a próxima oportunidade. Thank you, everybody. Until the next opportunity to be together. Thank you very much. Thank you, Professor Dzizingovsky. It was nice to meet you again. And I will send you an email because I have some discussions. Okay, thank you very much. Obrigada, and I Thomas. wish all the best for the conference. All the best. Bye-bye. Obrigada, Bye-bye. Thomas. Foi ótimo. It was very nice. Thank you. Caramba.
professor Sichel, me escuta bem? O senhor é o nosso termômetro, hein? Eu sei, eu tô. Espera um instantinho que eu estou na sala do Benedito, eu tenho que desligar o microfone dele. Está fazendo Microfonia. microfonia. Vocês estão na Unirio fisicamente? Ficou bom. Ainda não começou, não, né? Ainda não abriu para todos. Já? Pronto, agora melhorou. Agora melhorou porque a gente está. Agora não tem microfonia. Mas você já abriu para todos? Já está aberto? Não, 1h30. Já deve estar tudo no canal do YouTube, eu vou ver agora. Tá. Porque ele ficou aberto direto. Ah, tá ótimo. Porque senão dá confusão, só está O faltando. acesso fica dificultado. Exato. Só está faltando o professor Alexandre Câmara. Eu trouxe até o telefone dele. Nós já estamos no online, são que horas agora? 13h28. Vamos esperar dar 13h30. E 30. E aí, O professor André Fontes já está ali. já está ali, só está. Alexandre Câmara acabou de pedir para entrar. Ah, que bom. Então, nós podemos. Boa tarde. Boa tarde, professor. Olá, Patrícia, Ricardo. Olá. Tudo Uma bem? satisfação. Prazer é todo meu. Nós temos uma. Inclusive, é seu aniversário, né? Pois é. Deixa essa parte para mim. Quando eu fiz questão de ir no gabinete do desembargador, porque o livro de processo civil que eu utilizo é escrito pelo próprio. Aí eu pedi um autógrafo, já que eu já usava antes. Então, eu preferi, não, eu tive que. Já estava atrasado, então. Já estava atrasado. Eu acho que nós podemos começar para privilegiar os pontuais em detrimento dos atrasados. Professora Patrícia, é com prazer que eu lhe passo a palavra. Nós tivemos um evento extremamente interessante, rico pela manhã, com 2 professores estrangeiros, inclusive a questão que eu achei muito interessante do que o professor Contreiras trouxe, uma empresa ajuiza uma ação num país que o juiz local dá uma determinação dizendo que se eu processar essa empresa no meu país de origem, eu vou sofrer uma multa. E vice-versa, ou seja, é um universo... Mas esse é um aspecto interessante, que é multilateral. A partir do momento que você cria um tema, depois vamos pensar nisso, mas um tema que fica ligado a organizações de comércio internacional, ele, de uma certa maneira, você cria esse ambiente de competência transnacional, com efeitos além fronteiras. É um problema grave. Hoje, esse tema perpassa a multilateralidade de organismos internacionais, com muita força. Vamos começar, não é? Com vários atores. Então, professora Patrícia, a senhora pode se identificar como professora, desembargadora e professora, como a senhora quiser. A mesa é composta por 2 eminentes professores, que também são magistrados à ordem. Eu mesmo agora eu falei, como eu achei que poderia ser conveniente, mas que pegam uma visão interessante, porque um é TJ e outro é TRF. Então, professora Patrícia, eu falei muito, a palavra é sua. De início, eu gostaria de registrar os meus agradecimentos, muito honrada a organização desse encontro já anual, que reflete os trabalhos do nosso grupo de pesquisa na Unirio, um grupo de pesquisa coordenado e liderado pelo professor Ricardo Sichel, e eu peço licença para agradecer
em nome também das professoras organizadoras mulheres, professora Rosalina Corrêa de Araújo e Débora Lac-Sicho. Esse nosso grupo, o professor Benedito pontuou muito bem quando fez a abertura desse encontro anual, que esse nosso grupo vem, de uma certa maneira, de uma forma muito estável e ativa ao mesmo tempo, com vários resultados importantes, e nessa atividade anual que agora se internacionalizou. Desde o ano passado, nós temos professores convidados, em especial dos Estados Unidos e da Polônia. No ano passado também tivemos um professor argentino, e com isso nós estamos, de uma certa maneira, não só latinizando, mas internacionalizando também o tema da propriedade intelectual. A nossa mesa, essa nossa segunda mesa, ela tem como tema central a justiça estadual, daí o nosso querido, caríssimo professor Alexandre Câmara, nosso convidado, um amigo que eu tenho muita admiração até silenciosa, talvez pelas áreas, né? Processo civil e civil, mas aqui fica público o meu agradecimento por ter me honrado com a deferência da coordenação dessa mesa e também pela envergadura e competência no tema do direito processual civil. Então, assim, dispensaria até os dois professores, o professor André Fontes, eu já meio que acolho como nosso professor e colega da casa há muitos anos, mas os dois professores até dispensariam as nossas apresentações, pela competência, pela envergadura jurídica e acadêmica e pelo reconhecimento na comunidade, pode-se dizer assim, em especial acadêmica, por conta da nossa atividade do dia de hoje. Eu tenho como dever de ofício, a despeito de dispensarem apresentações, de apresentar o mini currículo de cada um, é mini mesmo, ou seja, as obras falam por si, mas eu vou pedir também licença ao professor André Fontes para iniciar apresentando o nosso verdadeiro convidado, nosso convidado especial, que hoje faz aniversário. Isso já demonstra o perfil dos nossos amigos, trabalhadores, que no dia do aniversário, olha onde ele está lá no tribunal. Eu não estou, por incrível que pareça, estou em São Paulo, que eu vim realizar uma atividade de pesquisa na academia. Mas, na lógica, eu queria parabenizá-lo pelo seu aniversário, que tenha muita saúde e siga sempre protegido e nos animando para a vida acadêmica e profissional. O professor Alexandre Câmara, como os senhores todos sabem, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena a área de Direito Processual Civil. Também é professor professor adjunto da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e presidente do Instituto Carioca de Processo Civil, com inúmeras obras e respeitáveis na área de direito processual civil. O professor André Fontes, já vou também apresentá-lo, é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde estudamos juntos, né, no doutorado, e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde integra o nosso grupo de pesquisa há muitos anos, há 5 anos esse grupo permanece estável em suas atividades, professor também de Direito Processual Civil e Eleitoral, e integra o nosso programa de mestrado em Direito e Políticas Públicas da Unirio. Ambos são desembargadores, e aí vem a grande cereja, pode dizer, as duas cerejas do nosso bolo da tarde de hoje, da nossa mesa. O desembargador Alexandre Câmara é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o professor André Fontes é desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eu gostaria de fazer um introito sobre essa nossa temática de hoje, porque ela é uma temática afeita à reflexão, que tendo como premissa a efetivação e o pleno resguardo dos direitos de propriedade intelectual,
entendidos por uma visão mais ampla como aqueles afeitos aos autores de criação intelectual, de apropriação e utilização exclusivas de sua moralidade. Ou seja, esse tema ganha tanta envergadura, e isso eu falo um pouco pelo meu trabalho junto ao grupo de pesquisa, que em matéria de responsabilidade civil nós retornamos a buscar e a estudar a questão do direito moral do autor, ou seja, o aspecto espiritual das obras consagradas como resultado de propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual é um gênero, pode-se dizer assim, um gênero, se nós pudéssemos ser redundantes, muito amplo, do qual a propriedade industrial e os direitos autorais são espécies. Sendo assim, as controvérsias íncitas ao direito, ao reconhecimento do direito de propriedade intelectual e sua proteção, se resvalam não só no âmbito da justiça estadual, mas no âmbito da justiça federal, trazendo aspectos internos, internacionais e hoje, como eu estava falando aqui no início, multilaterais, porque envolve organizações comerciais internacionais que buscam a efetividade de julgamentos administrativos fora dos territórios que comumente nós poderíamos, os continentes que comumente estariam envolvidos naquelas demandas originárias. Então, hoje, na nossa mesa, no traçado dessas esferas de atuação das justiças federal e estadual, sabe-se que essa última é sempre vista como uma competência residual, pelo artigo 109 da nossa Constituição da República Federativa Brasileira. E se o NPI, como autarquia federal, for parte, tudo fica, aparentemente, pode-se dizer, resolvido quanto à competência para processamento e julgamento da causa. Todavia, essa premissa não se mostra tão simples no trato caso a caso que envolvem demandas de propriedade intelectual. Há assentada jurisprudência em tese de que questões afeitas ao trade dress, que é conjunto, imagem, de produto, concorrência desleal, dentre outras afins, por não envolver registro no INPI e dizendo respeito à ação judicial entre particulares, inequivocamente nós teríamos a competência da Justiça Estadual estabelecida, já que não haveria interesse institucional da autarquia federal em ação, por exemplo, de nulidade do registro. Essa é uma premissa, uma tese que sempre se acolhe para o desvio da competência para a justiça estadual, mas isso não é tão simples, porque nós temos casos, ou seja, precedentes judiciais já antigos, que vêm sendo recorrentemente no tempo reproduzidos, de que demandas que envolveriam, por exemplo, anulação de registro, então, ao mesmo tempo que eu indenizaria civilmente, eu imporia naquela decisão judicial a anulação daquele registro, fazendo com que uma marca, ou seja, um titular de uma marca, se beneficie em prejuízo de outra. E quando isso acontece, o Superior Tribunal de Justiça já admite que a competência da Justiça Federal estaria sendo distorcida e, por isso, aquela decisão deveria ser considerada nula quanto aos efeitos de anulação de registro de marca. Então, são questões assim que mexem conosco, lógico que não se restringem a essa, pode-se dizer assim, a esse precedente introdutório que eu estou aqui, na verdade, instigando os nossos palestrantes, mas são questões que nos movem no dia a dia em ambas as justiças. Para terminar, e para passar já a palavra ao professor doutor Alexandre Câmara, eu chamo a atenção que no primeiro dia do nosso grupo de pesquisa, 5 anos atrás, o professor André Fontes nos instigou com essa matéria, disse, olha, um ponto importantíssimo era nós estabelecermos ou envidarmos esforços para um estudo avançado com relação à competência para processamento e julgamento de demandas
que estivessem afeitas ao resguardo dos direitos de propriedade intelectual. Então, os senhores podem ver que há 5 anos nós estamos quase que revivendo esse tema em todas as oportunidades. Então, eu reitero os meus agradecimentos e passo a palavra ao professor Alexandre Câmara, agradecendo desde já a deferência. Obrigado, professora Patrícia, professor Ricardo, obrigado pelo convite para participar desse encontro tão importante para tratar de um tema tão relevante. Não posso deixar de cumprimentar meu amigo André Fontes, velho companheiro de magistério, quase 30 anos aí, a gente se encontrando pelos corredores da academia. Uma alegria imensa mesmo estar aqui com vocês. Bom, como a questão central desse nosso painel é a da competência da Justiça Estadual nos casos envolvendo a propriedade intelectual e a propriedade industrial, de modo mais específico, porque aí é que nós temos questões mais complexas, eu não posso deixar de iniciar com algumas considerações sobre a competência da Justiça Federal. Porque, como dito com muita precisão pela professora Patrícia, a competência da Justiça Estadual é residual. E, por isso, nós só poderemos defini-la se já estiver adequadamente determinada a competência da Justiça Federal. E aí, nós temos, claro, de iniciar qualquer raciocínio olhando para o artigo 109, inciso 1º da Constituição da República, com aquela conhecida previsão, segundo a qual é da competência dos juízes federais conhecer das causas em que a União, alguma empresa pública federal ou alguma autarquia federal participe como autora, ré, assistente ou opoente. E a isto vai se juntar, então, o que está lá no artigo 173 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279, que diz que a ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. E aí, me parece que há um primeiro ponto sobre o qual sequer é possível qualquer tipo de controvérsia. Se o INPI, que é a autarquia federal, for autor da ação de nulidade, a competência é da Justiça Federal, ponto parágrafo. Não tem nem o que refletir aí, né? Mas a questão começa a ficar mais interessante quando o INPI não é o autor. Aí ela começa a ficar um pouco mais interessante por conta do que dispõe o artigo 175 da lei, segundo o qual a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. E aí fica uma questão que, a meu ver, é absolutamente fundamental e nem sempre, a meu juízo, respondida de modo adequado. Qual é a natureza dessa intervenção do INPI? Quando ele não é o autor. Porque, a rigor, nós temos, na doutrina e na jurisprudência, várias correntes diferentes sobre isso. Há quem sustente que o INPI é réu, e, claro, se ele é réu, a competência será da Justiça Federal. Há quem sustente que ele é assistente simples ou assistente litisconsorcial, e aí, em ambos os casos, a competência será da Justiça Federal. Há quem sustente que ele é amicus curiae, mas se ele é amicus curiae, a competência não pode ser da Justiça Federal, porque o 109, inciso 1º, não prevê a competência da Justiça Federal em razão da participação de amicus curiae. Pelo contrário, é entendimento absolutamente consolidado de que a intervenção de uma entidade federal como amicus curiae não desloca a competência. Há quem diga que se trata de uma intervenção sui generis, e aí eu repito o raciocínio, se é intervenção sui generis, seja lá o que isso significa exatamente, a competência também não pode ser da Justiça Federal, porque a competência da Justiça Federal fica restrita àqueles casos de participação do ente federal como autor, réu, assistente ou opoente, não se trata de qualquer tipo de intervenção.
Então, essa é uma questão que nós precisamos resolver. Eu tenho sustentado e escrevi um texto sobre o tema há pouco tempo, foi publicado há pouco tempo num livro coordenado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e pelo professor Fred Didier Júnior, coordenaram juntos essa obra coletiva. Eu escrevi um texto junto com o professor Marcelo Mazzola, que é um conhecido advogado do Rio de Janeiro, especializado na área de propriedade industrial, doutor pela UERJ. Nós escrevemos ali sustentando que o que se tem nessa hipótese é a figura do que se poderia chamar de litisconsorte dinâmico. Alguém que ingressa no processo na condição de réu, e isto é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, que pode se manter como réu ao longo do processo, mas pode migrar para a posição de autor. Numa situação jurídica análoga ou em tudo equivalente àquela que se tem com a citação da pessoa jurídica interessada na ação popular. Aquela hipótese prevista lá no artigo 6º, parágrafo 3º da ação popular, em que o cidadão propõe a ação popular contra os responsáveis pelo ato ilegal e lesivo ao patrimônio público que se quer impugnar, também contra os beneficiários do ato e também contra a pessoa jurídica interessada, que pode sair da posição de ré e assumir uma posição de autor, tendo-se aí, então, um litisconsorte que se movimenta. E por isso nós temos chamado de litisconsorte dinâmico, numa figura ainda já conhecida, mas ainda pouco estudada, ainda não há um aprofundamento maior dessa figura na doutrina brasileira, que é a do que se tem chamado, até por sugestão do professor Antônio do Passo Cabral, professor da UERJ, membro do Ministério Público Federal, tem se chamado de despolarização do processo. A ideia de que nem sempre as posições processuais dos sujeitos do processo podem ser consideradas polos, porque um polo é uma posição fixa e invariável. Eu sempre digo aos meus alunos, quando trato desse assunto, que é só nós pensarmos no Polo Norte e no Polo Sul. Se alguém mudar o lugar do Polo Norte, ele deixa de ser o Polo Norte. Se alguém mudar o lugar do Polo Sul, ele deixa de ser o Polo Sul. Então, polos são posições fixas e invariáveis. E nem sempre a posição de um sujeito processual é, ao longo do processo, fixa e invariável. Quando a gente pensa naquele processo mais tradicional, né, aquele esqueminha do Caio contra o Tício, em que o Caio quer ser indenizado e o Tício não quer pagar a indenização, aí a gente pode pensar num polo ativo e num polo passivo, né, em sujeitos com posições fixas, invariáveis e antagônicas. Mas nem sempre isso vai ser possível. Se nós pensarmos, por exemplo, numa ação de consignação em pagamento, naquela hipótese, a professora Patrícia conhece muito bem a figura lá do artigo 335 do Código Civil, em que existe dúvida quanto a quem efetuar o pagamento, o autor propõe a ação contra pelo menos 2 réus, aqueles que eventualmente podem ser os legitimados a receber o valor, que num determinado momento podem estar juntos no processo, quando, por exemplo, sustentam ambos que o valor depositado pelo autor é insuficiente para a satisfação da dívida, para o pagamento. E podem, no momento seguinte, se colocar em posições opostas, cada um arrogando para si a condição de legítimo titular daquele crédito. Então, nós não podemos achar que eles ocupam uma posição fixa e invariável de réus num mesmo polo do processo. Isso não faz sentido. Eles têm zonas de interesse, ora essas zonas se tocam, ora elas se distanciam. E nós temos, então, uma dinamização das próprias posições processuais. Mas como, nesse caso, o INPI entraria no processo como réu, já que ele não é o autor, ele entra citado como réu, isso já seria suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. Há um acórdão do STJ, no recurso especial 1.775.812, do Rio de Janeiro, como são quase todos aqueles em que se discutem questões envolvendo INPI, em que o STJ fala, o relator foi o ministro Belize, o STJ fala expressamente aí do INPI como um litisconsorte especial
que pode deixar de ser réu e passar a ser autor. Então, é exatamente a ideia que eu tenho sustentado. E com isso, então, nós teríamos fixado ali a competência da Justiça Federal, superando, portanto, a ideia do INPI como amicus curiae ou como interveniente sui generis. Residualmente, nós teríamos a competência da Justiça Estadual. Em que casos? Naqueles casos em que a controvérsia envolva apenas interesses particulares. A professora Patrícia lembrava aqui dos conflitos envolvendo trade dress, né? Eu me lembro de um caso em que eu atuei como advogado, ainda antes do ingresso da magistratura, portanto, no tempo em que o direito fenício ainda era estudado, né? E eu era advogado, e um caso envolvendo trade dress de uma empresa cuja embalagem era uma lata redonda, vermelha, com um xadrezinho amarelo, e que foi a juízo contra uma empresa que fabricava um produto concorrente, a embalagem era uma lata redonda amarela com xadrezinho vermelho. E aí, se eu pedir ao meu filho para ir ao mercado, dizer, sabe aquele produto tal, que a latinha é vermelha e amarela com xadrez? Ele pode trazer de qualquer uma das duas marcas, né? E ele possivelmente não traria a marca que eu queria. 50% de chance de ele trazer a marca errada. E esse era o processo, evidentemente, para tramitar na Justiça Estadual. Aí o conflito envolve apenas interesses particulares, não tem registro nenhum para ser discutido aí. Então, não havendo pedido de declaração de nulidade de registro, ou, isso me parece extremamente importante, não havendo qualquer repercussão no registro, a competência é da Justiça Estadual. Havendo repercussão no registro, aí nós vamos cair na regra do artigo 175, porque, ao fim e ao cabo, isto será uma ação de nulidade de registro. E, nesse caso, então, a participação do INPI se tornará imperiosa, como litisconsorte dinâmico, atraindo a competência da Justiça Federal. E o STJ também já se pronunciou nesse sentido. À guisa de exemplo, eu cito aqui o recurso especial 1.860.630, do Rio de Janeiro. O acórdão é da lavra do ministro Antônio Carlos Ferreira, fazendo essa distinção. Ele dizia, se não houver pedido de declaração de nulidade, nem houver qualquer repercussão no registro da marca, a competência é da Justiça Estadual. Mas com um registro aqui a mais. É que nesse acórdão ficou vencida a relatora, foi a ministra Maria Isabel Galotti, com o argumento de que sempre teria de tramitar o processo na Justiça Federal, porque, segundo ela, sempre haveria repercussão no registro da marca. Esse sempre me parece um tanto quanto exagerado. Nem sempre haverá qualquer repercussão no registro. Mas, se houver alguma repercussão no registro, aí, sem dúvida, o processo terá de tramitar na Justiça Federal. Agora, estabelecidas essas premissas, a gente consegue, a rigor, olhando para um caso concreto, dizer se ele vai tramitar na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Né? Então, o INPI é parte, Justiça Federal. O INPI não é parte, Justiça Estadual. Mas o processo começou na estadual porque o INPI não era parte, mas depois se percebeu que ele precisava ser. Então, vamos para a federal. O processo se desloca para a federal, porque se o INPI é litisconsorte necessário, nós precisamos que ele ingresse no processo e, com isso, nós teremos de levar o processo para a Justiça Federal. Convenhamos, não é só em matéria de propriedade industrial que isso acontece. Né? A gente vê isso acontecer num monte de outras questões envolvendo matérias que não guardam qualquer relação com a propriedade industrial, mas que exigem a participação da União ou de alguma outra autarquia federal ou de alguma outra empresa pública federal. Nós temos agora, por exemplo, só para mostrar como isso é uma questão que vai muito além da propriedade industrial, nós temos um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, não obstante haja uma solidariedade entre União, Estados e municípios no que diz respeito ao sistema de saúde, sempre que se formular pedido de fornecimento de medicamento que não esteja no rol das políticas públicas do SUS, a União tem que participar obrigatoriamente do processo, o que vai levar esses processos todos para a Justiça Federal.
E isso vai gerar, já começou a gerar e vai gerar ainda muita polêmica. Claro, aqui no nosso tribunal essa questão já começa a ser discutida. Eu, por exemplo, tenho votado no sentido de que esses processos devem ir todos para a Justiça Federal, mas ainda há alguma resistência da parte de alguns colegas. Enfim, em algum momento isso vai ficar um pouco, talvez um pouco mais claro, um pouco mais nítido, né, para nós. Mas só para mostrar que essa não é uma questão só da propriedade industrial. Agora, quando o processo se instaura na Justiça Estadual, pode surgir uma questão, e aí me parece que essa é uma questão que é a mais complexa, a que exige mais reflexão, que é a da alegação incidental de nulidade. Porque aqui me parece que há algumas decisões, inclusive aqui do nosso Tribunal de Justiça, a misturar alhos com bugalhos. Então, aqui me parece que é preciso tomar realmente algum cuidado. A questão se põe a partir do que consta do artigo 56, parágrafo 1º da LPI. Porque o artigo 56, caput, diz assim: a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. E aí, claro, o 57 vai repetir lá o que disse o 175 acerca de registro, dizendo que a ação pode ser proposta pelo INPI e, quando ele não for autor, ele intervém no feito. É o mesmo raciocínio. Mas o 56, parágrafo 1º, tratando, portanto, especificamente de nulidade de patente, diz assim: a nulidade da patente poderá ser arguída a qualquer tempo como matéria de defesa. E aqui é que me parece que é preciso tomar algum cuidado. Há um acordo relativamente recente do STJ, no recurso especial 1.843.507 de São Paulo, da relatoria do ministro Sanseverino, que diz: olha, isso pode acontecer na Justiça Estadual. É possível que essa arguição da nulidade de patente como defesa se dê num processo que tramita na Justiça Estadual. Não há problema nenhum. E há um outro acordo que eu arriscaria dizer que é mais conhecido do que esse, do ministro Sanseverino, que é um acórdão do ministro Marco Aurélio Belize, no recurso especial 1.558.149, em que ele diz o seguinte: só pode tramitar na Justiça Federal o processo em que haja o pedido incidental de reconhecimento da nulidade. E este acordo, especificamente este acordo, que me parece correto, me parece absolutamente correto, e que não me parece incompatível com o outro. A meu ver, eles estão tratando de situações parecidas, mas não idênticas. Este acordo da relatoria do ministro Belize me parece que tem sido, por vezes, mal interpretado. O que ele disse foi: se houver pedido incidental de declaração de nulidade, o processo tem que tramitar na Justiça Federal. Não pode ser na estadual. Na verdade, ele disse isso de modo negativo. Ele disse: não pode haver pedido de declaração incidental de nulidade da patente na Justiça Estadual. Mas, enfim, é dizer a mesma coisa ao contrário. Isso tem levado muitos tribunais, em muitas ocasiões, já havia acontecido no Tribunal do Rio de Janeiro, mas já havia acontecido em outros tribunais. Isso tem levado muitos tribunais a dizer o seguinte: bom, então, só na Justiça Federal é que se pode discutir nulidade de patente, ainda que em caráter incidental. Mas não é isso. E nem foi isso que o ministro Belize disse no acórdão dele. O que ele disse é que na Justiça Estadual não pode haver pedido incidental de declaração da nulidade da patente. Mas nem tudo que surge incidentemente num processo surge em razão de um pedido. Então, preciso tomar cuidado. No Código de Processo Civil anterior, nós tínhamos uma figura
que não está reproduzida expressamente no CPC atual, que é a figura da ação declaratória incidental. Figura que nós herdamos do direito italiano, pouco estudamos e menos ainda usamos ao longo dos pouco mais de 40 anos de vigência dessa figura no Código de 73. Nós não tínhamos isso no tempo do Código 39 e ela não está mais prevista no Código de 2015, mas no Código de 73 tinha lá essa figura. Pouquíssimos casos foram vistos, né? Quando eram vistos, quase sempre eram mal feitas essas ações declaratórias incidentais, casos em que elas não eram cabíveis, as pessoas nem sabiam direito o que estavam fazendo ali. Houve pouca produção doutrinária sobre isso. Temos lá a tese de doutorado da professora Ada Pellegrini Grinover, que é de 1972, falando do projeto de CPC ainda. Temos a obra do professor Adroaldo Fabrício, tínhamos lá o livro do professor Celso Agrícola Barbi, e não tínhamos muito mais além disso. Pouquíssimo se escreveu sobre a matéria. Era uma matéria, enfim, que a doutrina, em alguma medida, conhecia, mas a gente não via usar na prática. Na ação declaratória incidental, se formulava um pedido incidental. E, olha, o que disse o ministro Belize? Se tem um pedido incidental, ele só pode ser formulado pela Justiça Federal. Por quê? Porque é na Justiça Federal que se formula o pedido de declaração de nulidade da patente. E por que é na Justiça Federal? Porque o INPI tem que participar desse processo, ou como autor, ou como réu assumindo essa condição de litisconsorte dinâmica. E não se podia admitir uma ação declaratória incidental num processo que tramitasse na Justiça Estadual se a competência para conhecer da ação declaratória incidental era federal. Mas isso o próprio CPC de 73 dizia. Um dos requisitos de admissibilidade da ação declaratória incidental era a competência do juízo. Estava lá no artigo 5º do Código de Processo Civil anterior. O Código vigente não manteve expressamente essa figura da ação declaratória incidental, mas isso, a meu ver, não significa que ela tenha desaparecido. Não vejo nada no ordenamento que a proíba. Primeiro, porque nós ainda temos uma ação declaratória incidental expressamente prevista no Código, que é o incidente de arguição de falsidade. Aliás, é bom lembrar que a professora Ada Pellegrini Grinover, no seu livro lá de 1972, seu livro tese, já dizia que a ação declaratória incidental era possível ainda que não houvesse previsão expressa em lei, e ela extraía isso da existência do incidente de arguição de falsidade no sistema do Código 39. Então, me parece que essa lição volta a ser uma lição aplicável. É claro que hoje nós temos aquela regra no CPC da possibilidade de formação da coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial, o que dispensaria a ação declaratória incidental, e por isso eu tenho visto muita gente dizendo que a ação declaratória incidental desapareceu por falta de utilidade, falta de interesse, porque haveria a formação da coisa julgada independentemente da ação declaratória incidental. Mas, como dizia o professor Barbosa Moreira, é preciso receber isso com o clássico grão de sal. Temperemos isso aí um pouquinho. Porque para a formação da coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial, o Código de Processo Civil estabelece uma série de requisitos. Estão lá nos parágrafos do artigo 503. Um deles, por exemplo, é que não tenha havido revelia. Se o réu é revel, a resolução da questão prejudicial suscitada em caráter incidental não faz coisa julgada. É o que diz o Código. Ora, não faz automaticamente. Mas não vejo razão nenhuma para impedir que a parte interessada em obter essa coisa julgada formule uma ação declaratória incidental. E aí vai se processar a ação declaratória incidental e vai haver coisa julgada. Mas não poderá haver isso na Justiça Estadual se a competência para essa declaração de nulidade é da federal. Por quê? Porque, embora o Código não diga mais, porque no sistema do texto do Código isso não faria sentido mesmo, que é requisito da ação declaratória incidental a competência do juízo, por outro lado, o Código diz com muita clareza que os juízes só poderão julgar nos limites de sua competência. Então, evidentemente, essa ação declaratória incidental, nesse caso específico, não seria admissível. Mas nós nem precisamos recorrer à ação declaratória incidental.
nós podemos considerar que o Código de Processo Civil prevê a expressa possibilidade de o autor, com o processo já em curso, formular pedidos novos, aditando seus pedidos iniciais, até a citação, independentemente de qualquer consideração. Basta aditar. Depois da citação e desde que antes da decisão de saneamento, se o réu concordar. Ora, mas um pressuposto essencial para que ele formule esse aditamento e apresente um pedido que não estava na origem do processo e, portanto, é incidental, um pressuposto essencial da admissibilidade disso é a competência do juízo. E se o juízo competente aí é o federal e não o estadual, o juiz estadual, evidentemente, terá que rejeitar de plano esse pedido por conta da incompetência absoluta. Mas nós podemos ter casos em que não haverá pedido. A nulidade da patente ou de um registro pode surgir como uma mera questão prejudicial, em relação à qual não se formule pedido nenhum. E aí, não há nenhum problema, nenhum obstáculo a que essa matéria seja examinada pelo juiz estadual. Como, aliás, tantas e tantas vezes, nós já vimos, e nós convivemos com isso, já vimos casos em que surgem prejudiciais que são apreciadas pelo juízo, embora versem sobre matérias sobre as quais ele não pode prover com força de coisa julgada. Os exemplos são infindáveis. Infindáveis. As famosas prejudiciais heterogêneas, de que Carnelucci já falou. Né? Carnelucci dava o exemplo da ação penal em que se acusa o réu da prática do crime de furto e o réu se defende dizendo que não pode ser condenado pelo furto daquela coisa porque a coisa era dele. Ora, o juiz penal vai ter que dizer se ele era ou não era o proprietário da coisa. Essa é uma prejudicial heterogênea, ele vai examinar. Isso vai constar da fundamentação da decisão. Nada mais. E nós podemos pensar num milhão de outros exemplos. Eu já julguei, por exemplo, um caso em que essa discussão surgiu. Uma senhora propôs uma ação contra o Estado pedindo reparação de dano porque o companheiro dela, estava preso, houve uma rebelião no presídio e ele morreu. Ele morreu assassinado pelos presos amotinados, pelos revoltosos. Em momento algum se imputava aos agentes do Estado a morte dele. Foram os presos amotinados que o mataram. Pela triste circunstância de que ele se recusou a participar do motim, da rebelião, porque faltavam 15 dias para terminar o cumprimento da pena dele. Ele disse, eu não vou participar de nada, vocês me deixem quieto. E as testemunhas disseram isso. Vocês me deixem quieto, não vou participar de nada, porque daqui a 15 dias eu vou sair pela porta da frente. E aí os líderes do movimento disseram, então, na hora da confusão, você fica dentro da cela, que a gente vai fazer a confusão lá fora. E aí um dos amotinados entrou na cela e o matou dentro da cela, porque ele se recusou a participar. E ela foi a juízo contra o Estado, com base na previsão constitucional de que é dever do Estado preservar a integridade física do preso, que nós todos conhecemos. E o Estado se defendeu dizendo que ela não tem direito a nada porque ela nunca viveu com ele em união estável. Aliás, com um argumento muito curioso. O Estado dizia que ela não podia ser companheira dele porque eles não viviam juntos. Ora, não viviam juntos porque ele estava preso. Se ele tivesse solto, certamente viveriam juntos. Havia a prova de que ela a visitou em todas as datas de visitação durante toda a pena. Todas. Estava provado nos autos. Então, não era uma pessoa com quem ele não tivesse uma relação fixa. É claro que era. Aliás, tinha uma filhinha. Uma filhinha que, pela idade, só poderia ter sido concebida durante uma visita íntima no presídio. E o Estado me veio com essa conversa. E o que disse a juíza? A juíza disse que, como ela era juíza de fazenda pública, não era juíza de família, ela não podia julgar isso e extinguiu o processo. E o tribunal disse, não, você vai examinar isso. E você vai dizer se eles eram companheiros ou não, como fundamento da sentença. Ninguém está pedindo para você declarar com força julgada se havia ou não havia. Força de coisa julgada se havia ou não havia união estável. Essa é uma prejudicial heterogênea. Examine e se pronuncie sobre ela. Então, é claro que isso pode acontecer num caso de nulidade de patente. Claro que pode. Né? Uma ação inibitória. Eu vou a juízo
contra você, dizendo que você está colocando no mercado um produto que você não pode colocar porque eu tenho exclusividade em razão da minha patente. O outro se defende dizendo: a sua patente é nula. E a sua patente é nula, eu posso colocar isso aqui no mercado. Você não tem exclusividade de coisa nenhuma. Ninguém está pedindo a declaração de nulidade, ninguém está pedindo para cancelar nada no registro. Questão estritamente privada. E aí o juiz pode examinar. Agora, é claro que não pode ter um pedido de declaração incidental, nem poderá haver coisa julgada sobre a resolução dessa questão prejudicial. Porque se nós formos ao CPC, quando ele trata da coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial, lá no artigo 503, parágrafo 1º, ele põe entre os requisitos para a formação dessa coisa julgada que o juízo tenha competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. E aí, evidentemente, não tem. Mas percebam, é só interpretar o código. É o próprio código dizendo: examinar você pode. Examinar pode, falar disso na sentença pode. O que não pode é considerar-se que sobre essa resolução vai se formar coisa julgada. Então, não há nenhum problema em que essa matéria seja apreciada incidenter tanto na Justiça Estadual. E aí é que me parece que está o ponto. É que o STJ nunca disse o contrário. O STJ nunca disse o contrário. Né? É que, a meu ver, há uma confusão que alguns acórdãos têm feito, alguns julgamentos têm feito, sobre essa decisão relatada pelo ministro Belize, quando ele diz não pode haver pedido incidental. Algumas pessoas têm equivocadamente lido isso como se fosse não pode haver discussão incidental. Discussão incidental pode. O que não pode é haver o pedido incidental e não pode haver a formação de coisa julgada sobre essa matéria, aí mesmo só na Justiça Federal. Bom, não sei se eu falei muito, se eu falei pouco. Não, foi ótimo. Enfim, essas eram as reflexões que eu queria trazer para essa nossa conversa. Mais uma vez, professora Patrícia, professor Ricardo, muito obrigado pelo convite e pela atenção e deferência com que eu fui ouvir. Obrigado. A professora Alexandre, muitíssimo obrigada, foi ótimo. E foi bem no mote eu queria falar, na verdade, eu queria puxar a questão do litisconsórcio dinâmico, por conta do artigo 175, que ninguém entende muito bem aquela figura da intervenção. Se não for réu, então vai intervir de que maneira? E eu já sabia, eu já conhecia o trabalho, por isso que eu fiz aquele introito. Eu queria só pedir licença, agradeço muitíssimo, mas eu vou pedir licença ao professor André, que o professor Ricardo Sichel me pediu aqui pelo WhatsApp para dar uma palavrinha antes de eu passar a palavra ao senhor. Só um minutinho. Não, é muito rápido que o professor Alexandre Câmara colocou. Me lembrou das primeiras discussões que nós tivemos dentro do INPI, isso em 1984, onde o antigo Tribunal Federal de Recursos estava em vias de uniformizar sua jurisprudência para que nas ações de nulidade de patente e de marcas, o INPI fosse colocado como litisconsórcio, um litisconsórcio especial, uma assistente litisconsorcial. Era essa a palavra usada naquela época para definir, porque ora o INPI era pró-réu, ora ele era pró-autor. Então, dependendo da lide, ele mudava a sua posição. Então, estava se construindo, junto ao antigo Tribunal Federal de Recursos, essa figura da assistência litisconsorcial para o INPI. Isso acabou parando com o advento dos tribunais regionais federais, que, num primeiro momento, colocavam sempre o INPI como réu. Mas havia isso, era esse breve parênteses por ter vivido essa época entre 1984 e 89. Obrigado, professora Patrícia. Então, professor André Fontes, eu já o apresentei ao nosso público, mas queria reiterar os nossos agradecimentos e dizer que é um prazer estarmos juntos. Estamos juntos há muitos anos. Eu acho que nós acabamos por denunciar as nossas idades. Eu sei que a professora Alexandre Câmara está fazendo aniversário hoje, não vou perguntar a idade, mas são muitos anos numa trajetória acadêmica
não vou dizer que comum, mas uma trajetória acadêmica que, afinal, está sendo muito vitoriosa para todos nós, podemos dizer assim. Eu, na verdade, eu fiquei muito curiosa. Tem um recurso especial, professora André Fontes, que é 1 milhão, o senhor deve conhecer bem, porque é de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, 1.189.022, que traz justamente a ponderação que foi o mote da nossa introdução na segunda mesa com relação a essas atribuições de competência à Justiça Estadual como residual e à Justiça Federal. E há um caso de concorrência desleal, só deve se lembrar, eu vou falar o nome porque é público, não gosto muito, mas dizia respeito ao uso de 2 marcas, Amor aos Pedaços e Delícias em Pedaços. A origem era do Tribunal de São Paulo, nós todos conhecemos o Amor aos Pedaços, aqui das tortas, doces, e aí, até curiosamente, por conta dessa questão da moralidade, da criação, da propriedade intelectual, chamavam atenção nessa discussão jurídica desse caso, no que diz respeito às sensações, os odores dos doces, e que essas palavras seriam palavras muito comuns na sensibilidade de todos nós. E acabou que, na verdade, eles entenderam que o Tribunal Estadual, Tribunal de São Paulo, teria ultrapassado os limites de sua competência, porque modificou a sentença de primeiro grau, quando extrapolou a discussão a respeito da ocorrência de concorrência desleal, concluindo pela colidência de marcas em face da imitação, no caso concreto, e determinando, aí é que vem a questão prejudicial, determinando a abstenção do uso de marca registrada pelo próprio titular. As 2 marcas tinham registros recorrentes, renovados pelo INPI. Então, eles entenderam que isso era uma forma de invadir a competência da Justiça Federal e de desconstituir uma decisão administrativa de grande relevância para o uso das 2 marcas no mercado comercial. E por isso que eu devolvo um pouco essa discussão para nós estabelecermos a conversa entre as nossas justiças, a despeito de nós conversarmos muito. Muito obrigada, professora André Fontes, também. Bem, creio que a palavra é minha. Eu gostaria inicialmente de fazer uma saudação especial à professora Patrícia Serra, cujos laços de amizade e também meu sentimento de admiração não tem palavras aqui, neste momento, para, diria assim, definir. O professor Ricardo Sichel, eu também conheço já, diria assim, há mais tempo. Nós quase que estagiamos juntos, éramos jovens, tínhamos cabelos, éramos solteiros, outras coisas mais que não seja dito aqui para não haver confusões de outra natureza. O professor, desembargador Alexandre de Câmara, eu faço uma saudação também, toda especial, não só pela dedicação, pelos estudos, pela renovação do direito processual em nosso país, e também pelo fato de hoje ser uma data festiva, data do aniversário. Acho que é um presente para todos nós, embora o aniversário seja dele, uma palestra desse nível, dessa dignidade que foi trazida para cá. Eu não tenho dúvidas que o raciocínio do professor, do desembargador de Estado de Câmara, foi o melhor possível e não faço nenhum tipo de contestação nas premissas trazidas. Entretanto, eu trago uma outra discussão. Vejam, os senhores, a despeito da lei falar em nulidade de marca e patente, ambos, o registro da marca e da patente, são indiscutivelmente atos administrativos. E não são como os atos administrativos do cartório de registro de imóveis ou de registro de nascimento de uma criança,
que, diante de alguma documentação, pela sua evidência, eles apenas fazem um registro, sim, mas com uma anotação de dados, cujo juízo, a rigor, vem daquilo que é trazido. É diferente de uma autarquia INPI quando ela faz o registro de uma marca ou uma patente. Ela é provocada por um particular. O particular, a rigor, só provoca a autarquia. Mas a decisão, a vontade, a declaração de vontade administrativa é da autarquia. Ela que decide se a marca é do professor Ricardo Sichel ou se é da professora Patrícia Serra. Ela é que decide se a patente é do desembargador Alexandre Câmara após fazer uma pesquisa ampla, aliás, em nível mundial. E o requerente, ele apenas provoca, porque ele também pode ter incorrido em erro por achar que aquele registro seria uma novidade quando temos, né, algo já, de alguma forma, devidamente, diria assim, conhecido em outro lugar. Então, eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para a natureza do ato do INPI. Esse ato é um ato administrativo e, consequentemente, muito diferente do outro ato, que não deixa de ser administrativo do cartório, de pessoas jurídicas, de pessoas naturais, mas de cartório de registro de imóveis, mas é uma outra forma de vontade da administração, porque é ela que decide. Não é o particular que diz, olha, eu vim só... O particular só faz um requerimento. E nós sabemos, matéria corriqueira, nós aprendemos isso desde tempos primeiros da faculdade, que esses atos administrativos eles são marcados por uma presunção, que só pode ser desfeita pelo órgão ou pelo juiz anulando. Então, me baseio aqui num texto publicado na revista número 77, revista de Direito Mercantil, número 77, do professor Fábio Conder Comparato, apenas para não perder a oportunidade, já que o professor Alexandre Câmara nos legou aqui, nos trouxe, melhor dizendo, desculpa, nos trouxe uma referência bibliográfica importante. Esse texto, que é o mais importante, ele chama a atenção de duas coisas. O primeiro é para a natureza do ato de registro da patente da marca, dizendo que a lei, quando fala em nulidade, na verdade, é anulabilidade. Em segundo lugar, ele diz, olha, e consequentemente, nem é prescrição, é decadência. Na verdade, é um registro que decai, então o caso seria de decadência. Consequentemente, se tivermos que ajuizar uma ação, teríamos que ajuizar uma ação para anular o registro. A natureza, consequentemente, seria constitutiva. Então, o registro, na verdade, é do INPI, e aí imaginemos que qualquer pessoa do povo imagine que aquele registro de patente é indevido. Qualquer pessoa do povo vai a juízo e diz, eu ajuização contra o INPI porque otorgou uma patente indevidamente. O réu, na verdade, é quem otorgou a patente. É o INPI. Se nós fizermos um paralelismo com o contrato administrativo, sempre que a administração celebra um contrato, nós temos litisconsórcio entre a administração e o outro com a contratante, como réus. Mas no caso do NPI é como se fosse a parte do contrato da emissão da vontade que fosse unilateral, ou seja, é a manifestação da administração pública que está em jogo. E por que é um litisconsórcio na Justiça Federal? Porque se aplica, na verdade, aquele regime do mandado de segurança da lei antiga, que continua em vigor e continua, de certa forma, sendo usado, de transformar o particular que fez o requerimento, que deveria ser o mero assistente, em réu. Na verdade, quem deveria ser o assistente deveria ser o que tem o benefício indireto com o registro, seria o que requereu a marca e quem requereu a patente. Mas eu não tenho dúvidas, e peço licença para chamar a atenção disso, de que o ato ele é anulável e o ato é da administração pública e é ela que é ré, consequentemente, não é uma mera litisconsorte. Acho que ela é a ré
E o regime litisconsorcial é criado por uma construção jurisprudencial ou analógica em função do mandado de segurança, que criou a figura que no Código do Mandado de Segurança mandava que o beneficiário do ato fosse litisconsorte, mas a rigor seria, numa visão técnica, acho que peço licença para o professor Alexandre de Câmara para dizer isso, seria um regime de assistência, porque ele não é copartícipe do ato, ele não praticou o ato é unilateral, ele é um beneficiário. A relação jurídica dele é uma relação derivada da outra. Pois bem, na minha visão, o ato da abstração, a despeito do regime da nulidade da lei, é um ato de anulação. Consequentemente, a administração pública, excepcionalmente, na forma excepcional, se é que eu poderia chamar assim, ou melhor, a Constituição dá um regime especial, então, o regime especial da competência da Justiça Federal, que nem de longe se compara ao regime residual da Justiça Estadual, que é muito mais amplo, mas é um regime limitado. E é limitado em razão da pessoa, ou seja, não é nem pelo ato praticado pela administração. É uma competência que não é nem da matéria, é competência em razão da pessoa. É a competência do INPI, que praticou um ato, só foi o INPI que praticou, que disse a marca do professor Sichel. Então, o réu não é o professor Sichel. O réu seria o INPI que otorgou a marca. Em que circunstâncias o professor Sichel seria réu? Eu acho que se houvesse dúvida, por exemplo, acho que o professor Alexandre chamou a atenção disso, imaginando que o professor Sichel e eu tivéssemos negociado uma marca e houvesse um vício de vontade no nosso negócio jurídico e depois fosse levado a registro. Ora, as discussões sobre o vício de vontade nosso, dele, o meu, o terceiro, não importa, porque poderia ser uma situação diferente, de cedência da marca, naquilo que for relacionado a antes ou a antes da decisão do registro, é da Justiça Estadual, discutivelmente. Como é da Justiça Estadual, no meu modo, a questão da competência, aliás, da concorrência desleal. O problema é o registro. Se a distração disser, eu, na minha sacrossanta, diria assim, decisão, digo, cabe à professora Patrícia Serra a marca X. É o que a NPI faz. E aí, imagine, alguém vai, por exemplo, eu, indevidamente, faço o requerimento da marca Patrícia Serra. E a marca, indiscutivelmente, era da professora Patrícia Serra. O NPI incorreu num erro, não deveria ter emitido a marca, não deveria ter otorgado a mim essa marca. Ele, NPI, é que está errado. Eu fui um beneficiário indevido, mas nós do tribunal, por essa questão jurisprudencial, uma analogia ao mandado de segurança, transformamos o particular beneficiário num litisconsórcio da administração, mas não o contrário. Salvo, eu concordo com o senhor Alexandre de Câmara integralmente, se a discussão é entre as partes, ou seja, o professor Ricardo Sichel e eu estamos discutindo aqui no contrato a cessão da marca, quem deveria ter feito o requerimento, tudo é passível de ser discutido no plano privado, não é o plano público, ainda que eu esteja com a intenção de levar registro, tudo certo. A minha dúvida é, se houver um registro e a administração disser, eu digo que o registro é para a professora Patrícia Serra. E aí está a discussão. No meu entender, a ação a ser ajuizada seria contra o NPI, que é o réu. O pedido é de anulação. E toda anulação, como nós sabemos, dessa natureza, segue ao regime do Código Civil, semelhante aos demais casos, nos quais ela exige um juízo que formará uma decisão de natureza constitutiva e negativa. Então, creio que, nesse aspecto, nós teríamos que levar em consideração o que está sendo impugnado. Se é o registro do NPI ou se é uma discussão entre as partes. E se é discussão entre as partes, a pessoa discute, está correto. Mais uma vez, correto. Agora, se o problema é a invalidação do registro, porque a administração emitiu uma declaração de vontade em desacordo com a lei, ou a própria administração
volta atrás, anula o ato ou revoga o ato, ela poderia fazer isso. Ou o juiz anula, a pedido de um terceiro ou de quem quer que seja. Mas o fato é que nós temos um problema prático em nosso país, que acontece das federações no mundo inteiro, ou seja, onde houver federação, há esse problema, e também no chamado contencioso administrativo. Na Colômbia, que nossa vizinha, tem o mesmo problema, que é a anulação de um ato, eventualmente, do Instituto de Propriedade Industrial local, e depois querem uma indenização, porque a Colômbia tem um contencioso administrativo, então tem a decisão administrativa que é extraída no contexto do próprio Poder Executivo, Tribunal Administrativo, e o pedido de indenização que é feito na justiça propriamente dita, como seria se nós tivéssemos aqui, e que chegamos a ter, né? Até a Constituição de 1891, nós tínhamos esse sistema. Mas, na nossa federação, como o professor Alexandre de Câmara falou de maneira muito veemente, não há como dizer, a Justiça Federal cuida disso. E aqui eu falo isso com muita tranquilidade. Talvez no meio acadêmico nós tenhamos mais liberdade de falar, porque se a competência de um ou de outro, aplica-se o raciocínio correto, aplica-se a Constituição, aplica-se a lei. Então, eu tenho a impressão que é uma melhor resposta do que eu tenho procurado fazer lá no tribunal é o seguinte: alguns registros, por exemplo, o registro de determinados tipos de desenhos industriais, eles não recebem da administração pública essa chancela, a emissão de vontade da administração pública. Ele é mero registro igual do cartório. Será que, nesse caso, o professor Alexandre de Câmara não está aplicando exatamente correto e está usando o sistema, ou seja, utilização de declaração? Porque, nesse caso, a administração não faz nada a não ser o que faria um cartório quando diz que o imóvel pertence a um ou pertence a outro. Então, eu faço essa distinção. E essa distinção, esse raciocínio que eu tive, não é originário meu. Quando eu tomei posse no Tribunal Regional Federal da Região, aconteceu um fato curiosíssimo. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, convocou os 6 magistrados do segundo grau. Convocou, não, convidou, desculpe. Os seis magistrados do segundo grau e os 4, mais ou menos, ou 5 do primeiro grau, para fazermos um curso em Genebra. E aí, quem dava o curso eram professores espanhóis. E o argumento que a OMP informalmente dava para nós é o seguinte: olha, vocês estão num ambiente de muita tensão e nós queríamos docentes, que vocês ouvissem de docentes as discussões teóricas sobre propriedade industrial, livre dos embates entre os sujeitos do conflito. E lá estávamos, os brasileiros, ao lado dos argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos. O curso era dado em castelhano. E eu me lembro que eu fiquei ao lado do argentino, professor argentino, Francisco de las Carreras. E ele, uma pessoa muito tímida, não falava com ninguém, mas Argentina, Bolívia, Brasil. Eu acabei procurando ele ficava quieto no canto. Professor, como é que vai o senhor? Tal. Ele almoçava separadamente, nós almoçávamos na mesa coletiva, eu argentino separado, tudo separado. Mas eu me levantei e fui lá falar com ele. Aí puxei esse assunto, professor Alexandre Câmara, da competência. Professor doutor Francisco Las Carreiras, como é que está a jurisprudência argentina sobre a questão da competência federal ou das províncias argentinas para dirimir o conflito sobre marca? Era um debate sobre marca. Ele disse assim: depende da natureza do ato. E essa discussão acabou se aprofundando. Eu acabei levando para os demais membros do grupo a discussão. E é esse raciocínio que eu não estou tirando, portanto, não é espontâneo, foi um debate, um esclarecimento que esse juiz
desse juiz argentino, muito inteligente, muito culto, que eu fui reencontrar 15 anos depois, num outro evento, na Guatemala, também promovido pela OMP. E, curiosamente, esses debates eram feitos por professores espanhóis com magistrados espanhóis. Então, nós não estávamos ali sujeitos às, diria assim, eventuais desvios que um advogado, porque tinha um caso naquele tribunal, ou que tinha um assunto relacionado àquele tribunal, pudesse, diria assim, trazer a discussão. Nós não tínhamos isso. Todo o debate foi feito de forma abstrata e de maneira muito acadêmica. Então, o que eu trago aqui é exatamente a discussão que surgiu. Essa situação de nós fazermos cursos fora permaneceu durante quase 20 anos no TRF, até que veio a pandemia e acabou com isso. E ficávamos uma semana inteira internados num determinado local, ou em Madrid, ou em Genebra, ou na cidade de Guatemala Velha, fazendo cursos. E os cursos vinham com essas discussões. Então, eu trago para os senhores exatamente a discussão que foi formulada lá. Primeira, o registro é que vai determinar a natureza da sentença a ser proferida. Se é uma sentença de declaração ou é uma sentença constitutiva negativa. Se a sentença constitutiva é negativa, é porque o ato da administração não foi apenas um mero, ou de mera, entre aspas, homologação, diria assim. A vontade é da própria administração. Não é do particular que o Estado agasalha e anota. Nesse particular, seria uma sentença constitutiva, consequentemente sujeita a um pedido de anulação e não de mera nulidade. E o réu seria o órgão patentário ou órgão registrador. A dúvida estaria o particular que fez o requerimento. Que aqui na jurisprudência do TRF2, eu não discuto isso, porque é uma tradição, usar o termo tradição, porque eu não me lembro de ter havido discussão sobre isso, como o professor Alexandre de Câmara trouxe hoje. Quiséssemos nós ter uma espécie de TRE, quiséssemos não, a melhor coisa se tivéssemos um TRE da vida na área de propriedade intelectual, que no TRE você tinha os desembargadores do Tribunal de Justiça e nós lá trocando ideias. Mas é o único local que acontece isso. Nessa questão de marcas e de patentes, propriedade intelectual, deveria haver fóruns, pelo menos os tribunais deveriam se unir para discutir esses assuntos. É uma pena que o professor Alexandre de Câmara não esteja fazendo as palestras para os demais desembargadores, juízes do TRF, para que pudessem ouvir essa discussão trazida hoje pela Universidade Federal do Estado de Janeiro, que é a Unirio. Mas, então, em resumo, a ideia de uma declaração incidental só seria possível se a sentença fosse nulidade, ou se fosse uma mera questão prejudicial, ainda que um efeitos de coisa julgada, se fosse uma prejudicial não sujeita necessariamente a um juízo em um processo, como acontece nos casos de anulação. Consequentemente, a maioria dos casos que nós enfrentamos hoje no TRF são de anulação. O problema, e eu chamo a atenção do professor Patrícia Serra nos trouxe, é da chamada concorrência desleal, que no curso que nós fazíamos lá em Genebra, baseado no direito espanhol, que é muito radical, que separa a concorrência desleal, que são muitos, em discussão entre si. Na propriedade intelectual, é um só que é titular. Então, não são os mesmos regimes unificados, como no Brasil se diz. São dois regimes distintos. E eu não tenho a menor dúvida que a concorrência desleal é um problema estadual, residual, que só excepcionalmente vai para a federal, se for o caso de uma empresa pública, eventualmente, como é o caso de uma
instituição como a Biblioteca do Exército, por exemplo, que andou publicando textos e houve debates com outras editoras, que discussões que poderiam ser dessa natureza, é possível, teoricamente. Mas, em princípio, seriam essas as considerações, apenas para provocar. Não acho que esteja a divergir, estou apenas a completar os temas do professor Alexandre Câmara, como aconteceu, aliás, no caso Hermes e Hermé, que o TRF2 proferiu um acórdão complementar ao acórdão do Tribunal de Justiça. E agora, professor Alexandre Câmara, veja que coisa curiosa. A despeito do TJ ter dito que a Hermes e a Hermé tinham regimes diferentes, classes diferentes, e o TRF ter confirmado isso, a Hermé ajuizou uma ação recentemente, foi julgada no TRF, dizendo que queria uma declaração de que isso estava em vigor ou coisa parecida. Eu disse, ou não tem interesse, porque já foi discutido, ou a coisa é julgada pelo objeto do litígio, mas ela já tinha decisão. Ela queria ratificar essa posição, porque a Hermes brasileira estava falida, e a massa falida não estava, diria assim, a definir o que seria no mercado, uma coisa e outra. Então, eu acredito que o ideal seria que nós um dia tivéssemos um fórum coletivo, ou um fórum conjunto, melhor dizendo, dos dois tribunais, e que o assunto viesse à tona com esse esforço que foi feito hoje, que a professora Patrícia Serra mediou, de chamar a atenção das duas visões que se completam e, mais do que tudo, devem operar em cooperação, no bom sentido. Fico por aqui. Obrigada, professor doutor André Fontes. Foram os dois brilhantes, foi uma alegria. Para mim foi uma alegria, porque eu acho que nós deveríamos ter um fórum permanente de propriedade intelectual envolvendo as duas justiças. Eu queria fazer já o registro do professor Marcos Vakovitz, espero que eu tenha soletrado bem seu sobrenome, dizer que também é uma honra, eu sei que o senhor está integrando a terceira mesa, e agradecê-lo também pelo convite formal que eu recebi. Olha, eu acho que a tese da despolarização do processo foi alimentada por essa questão do regime especial da competência da Justiça Federal e trazendo essa perspectiva do professor André Fontes, no sentido de que o particular beneficiário da marca, vamos supor do particular vitorioso, ele atuaria no sentido inverso, como litisconsórcio da autarquia federal. Eu gostei bem dessa complementação na tese da despolarização do processo, encabeçada pelo professor Alexandre Câmara e o professor Marcelo Mazzola no artigo que eu já havia lido, que eu gostei muito. E essa questão do litisconsórcio dinâmico, porque veja que tem até a questão da coisa julgada dinâmica, porque se Hermes veio a judicializar novamente, quase que uma consulta, né? Indo ao TRF2, quase num sistema de consulta ao órgão jurisdicional, nós temos, na verdade, essa questão, inclusive, da coisa julgada dinâmica nessa despolarização do processo. E eu só tenho que agradecê-los, eu acho que nós já estamos passando do tempo. Eu não consigo ver se tem algumas perguntas. Não, eu não vi nenhuma pergunta. Eu também não consegui ver aqui. Ainda temos algum tempinho, e eu faria uma indagação ao professor André Fontes, usaria esse atributo, se não for abuso, que eu achei muito interessante as posições de ambos os palestrantes, mas eu vejo um problema na colocação que o professor André Fontes colocou no INP e CERREL em processos de desenho industrial, porque nesse o INPI é obrigado a conceder. Ou seja, quando o pedido vem formalmente correto, o INPI, por força de lei, é obrigado a conceder e somente pode reexaminar se tiver um pedido de exame formulado pelo titular. Sim. E no caso de uma ação de nulidade ajuizada por terceiro, alegando esse desenho industrial como indevidamente concedido. Mesmo assim, o senhor colocaria o INPI como réu na medida que a lei o obrigou a conceder? Essa discussão
surgiu durante um debate na PUC com o professor Pedro Marcos Barbosa, Nunes Barbosa, filho do professor Denis Barbosa, que é um brilhante advogado, professor da PUC. Mas eu queria fazer uma saudação aqui, peço licença para todo o professor Márcio Bachovski, aqui é um saúdo também. Marco Bachovski agora vamos de bem. Nossa personalidade, diria assim, uma das ótimo mesmo. Nosso país hoje talvez seja o maior estudioso de direito da propriedade intelectual. Então, deixo aqui o registro, talvez seja uma autoridade brasileira hoje no assunto. Peço licença aos demais professores, enfim. Tanto que hoje está tudo concentrado no Paraná, por conta do trabalho dele, o esforço da propriedade intelectual. Mas, no caso do desenho industrial, eu não tenho questionado nos votos e não tenho trazido a discussão que eu trouxe hoje aqui por único motivo. É como a lei manda fazer o registro, o NPI não tem como evitar, ou seja, é como se fosse uma natureza constitutiva por força de lei. Como ninguém discutiu isso no tribunal, eu nunca vi nenhuma discussão judicial sobre isso, nunca ouvi debate sobre isso, ninguém falou nada sobre isso. Então, eu trago aqui a seguinte discussão. No caso do desenho industrial, como o NPI é obrigado a fazer o registro, ainda que ele não tenha essa vontade que eu mencionei, que gera a tutela constitutiva negativa nas sentenças em discussão ou nas sentenças sendo proferidas, eu acho que, nesse caso, por força de lei, nós temos que adotar esse regime. Até que haja um debate, jurisprudência a respeito, eu equiparo um ao outro. Mas no TRF, onde esse assunto poderia ser talvez o ambiente mais propício para a discussão, nunca houve debate sobre isso. Eu, conversando com uma juíza federal, que é a que mais julgou casos no Brasil de propriedade industrial, que é a doutora Márcia Nunes, nós conversamos durante 1 hora sobre isso e depois nunca mais esse assunto veio à tona. Conversamos informalmente numa jornada de direito empresarial lá em Brasília. Pois bem, esses assuntos foram tratados informalmente, fora, portanto, do debate judicial. Nenhum advogado chamou atenção disso, mas eu trato como se fosse uma tutela constitutiva por força de lei, na questão processual. Peço licença, professor Alexandre de Câmara, para dizer isso. Mesmo que eu não tenha como aplicar a teoria da declaração de vontade, que eu usei para justificar a competência da federal no caso das autarquias. Então, eu faço. Tudo é pela natureza do ato. Em relação ao desenho, por força de lei, que a lei manda que o NPI faça. Tem sido essa a minha orientação nos casos concretos. Mas como a competência da federal é diminuta, é pequena, é limitada, eu queria chamar a atenção do seguinte: o grande debate é sobre a questão do processo cumulativo, ou seja, além da anulação, havia um pedido de indenização. O STJ tem na competência das turmas privadas a questão da propriedade intelectual. E, sabidamente, os membros da turma privada vêm da Justiça Estadual. E eles estão muito ciosos, com toda a razão, que a competência tenha que ser preservada. Ou seja, a anulação ficaria com a Justiça Federal, mas a indenização tem como parte, tem como réu ou ré a outra pessoa jurídica de direito privado que teria se beneficiado. Aí a solução é haver 2 processos, portanto, em 2 justiças separadas, 2 justiças distintas, como tem acontecido. E os acordos que eu tenho recebido devolvidos do STJ têm sido nesse sentido. Então, a indenização ficaria na Justiça Estadual, mas não seria competência da federal julgar pedindo indenização de violação de marca. Resumindo, validade de marca e patente, Justiça Federal. Violação, Justiça Estadual. Não cumuláveis. E a questão pode-se dizer, da influência dessa decisão administrativa na Justiça Estadual. Nós ainda temos que complementar, ou seja, o grau de influência dessa decisão administrativa na Justiça Estadual, porque muitas vezes nós oficiamos o NPI, muitas vezes, para prestar esclarecimentos, tirar as dúvidas como órgão consultivo. Essa é a grande realidade. Então, até que ponto, nessa despolarização do processo, que grau de influência
no que diz respeito aos pedidos indenizatórios, aquela decisão administrativa convalida ou não, ou que grau de influência teria, inclusive na quantificação do dano. Isso é importantíssimo. Eu acho que é um sistema próprio, especializado para a propriedade intelectual. Professora Patrícia, posso emitir uma opinião a respeito disso? Pode, à vontade. Para não parecer, neste painel, que a Justiça Estadual fica dependendo de uma decisão da Federal, mas a contrário também acontece. Pois é, eu sei. Boa parte dos julgamentos do TRF são assim. Os advogados nós viemos aqui para a Federal porque estão discutindo lá no Estado. E qual é o cuidado que nós temos tido hoje na Justiça Federal? A despeito dos acordos serem, em grande maioria, do Estado de São Paulo. Na minha primeira visão, deveria ser do Rio de Janeiro o julgamento, mas não. Tem sido de São Paulo por causa da sede das empresas. E o cuidado nosso é de não, diria assim, desfazer o núcleo do raciocínio central do acordo dos tribunais de justiça, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, geralmente dando contornos e chamando a atenção das premissas do acórdão. Então, eu insisto em dizer, não é uma situação de dependência de um do outro, é uma situação de complementação de juízo, de raciocínio, porque muitos julgamentos, e hoje, a grande maioria dos processos de marca no tribunal, de marcas, das patentes, eu não tenho esses dados, mas das de marcas, eles estão indo para a federal já tendo litígio na estadual. Ainda houve um caso curiosíssimo de uma discussão sobre navio, dizendo assim, o senhor cuidado que o julgamento no Estado é do desembargador Alexandre Câmara. Aí eu disse, se eu já tinha cuidado, agora teria muito mais. Eu pedi vista. Aí pedi vista por conta do argumento derradeiro do advogado. Olha, o desembargador Alexandre está com esse caso no tribunal. É o relator. Aí eu disse, então eu vou pedir vista, presidente. E pedi vista já com o voto do relator, com o segundo a votar, e trouxe um voto também para esclarecer, preocupado de não dar um sentido diverso no julgamento. Um caso também muito polêmico que houve na Justiça Federal. Mas, vejam, os advogados citam até o nome dos desembargadores. No caso do desembargador Alexandre Câmara, não foi nem mencionaram Alexandre, nem falaram do desembargador. Alexandre Câmara, ou seja, ele está igual a Eli Meirelles, né? Eli Meirelles não era professor, não era, ele é Eli Meirelles, né? É verdade. Alexandre Câmara também não é mais desembargador, é só Alexandre Câmara. Então, Alexandre Câmara está vendo isso no Estado, de mais uma razão para nós verificarmos aqui. E aí pedi vista, fizemos um voto também todo alimentado na dupla percepção, e essa discussão aqui nossa é importante. Eu, inclusive, provoco os desembargadores, Alexandre Câmara, ou a professora Patrícia Serra, desembargadora, para nós um dia fazermos um fórum conjunto, convidar o professor Marco Bachoves também para participar, porque essa discussão das competências, o próprio STJ está tendo dificuldade de lidar com o assunto. Quem sabe a contribuição cooperada dos dois tribunais, dos membros, no debate acadêmico com o da... Até escrever os temas de discussão em conjunto, exatamente, poderíamos cada fazer isso. Uma parte, eu acho isso importante. Óbvio que com a abertura de que os casos falam por si, né? Mas senão é curioso, nós estamos perdidos. É curioso que o advogado fala no memorial, esse processo está no Estado, o desembargador Alexandre Câmara. E aí, isso já aconteceu. Certamente nós temos citações de nome de desembargador de São Paulo, que é um tribunal muito grande, mas geralmente o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo vem citado no memorial. Chama a atenção da importância dessa cooperação. Professor, desculpe a interrupção. Nada, foi ótimo. Então, vou ter que findar os trabalhos, porque eu já vi que a professora Débora também já está presente. Agradecer aos professores, Alexandre Câmara, parabenizando pelo dia de hoje especial, pelo Dia dos Pais também, né? Acho que a comemoração é quase dupla. E professor André Fontes, queridos amigos da academia e dos tribunais. E também ao professor Marcos Varsovski pela presença e pela especial envergadura com relação à temática da propriedade intelectual. Muito obrigada a todos e ao professor Cício. Eu vou sair, mas vou continuar, tá bom? Eu não sei como é que isso se põe, sair e continuar, mas vou permanecer. Muito obrigada. Até logo. Professora Patrícia, obrigado.
eu caí e voltei porque o computador aconteceu alguma coisa inexplicável que eu não sei. Eu não sei dizer direito o que aconteceu. Ele reinicializou do absolutamente nada. Boa tarde. Boa tarde. Nós já contamos com a professora Lívia Barbosa, Maia, professor Marcos. Eu só vou pedir esperando a professora Rosalina, que é a mediadora da mesa, para nós darmos continuidade. Professora André, como sempre, parabéns pela sua apresentação. Essa questão do desenho industrial, eu acho que merece uma discussão aprofundada, porque ele é uma situação muito delicada, da forma como se coloca para o INPI essa quase que uma imposição legal de não fazer diferente, ou seja, se pagou a taxa, se tem a procuração, se tem alguma coisa que não é muito óbvia, o INPI tem que conceder de qualquer maneira. Então, ele não pode entrar num estudo, em grandes estudos, ao contrário de uma marca, o exemplo que o senhor deu, uma marca que é indevidamente da professora Patrícia Serra, que o INPI erroneamente concedeu. É diferente de um desenho industrial. São situações diferentes. Eu vou pedir só 5 minutinhos para contactar a professora Rosalina e já continuamos com a terceira mesa. Vou pedir licença para me retirar, professor Sichel. O painel meu já concluiu. Eu vou assistir como espectador a exposição dos palestrantes de agora. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Até mais, professor. Até mais, André. Um abraço. Também ficarei. Vou só dar uma saidinha rápida. Obrigada. Como é que vão ser os trabalhos, hein, Débora? Está me ouvindo? Boa tarde, estou te ouvindo. Desculpa, professor Marcos, boa tarde. Está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Boa tarde, professora Lívia também. Boa tarde, Débora. Tudo bom? Bom, o professor Ricardo foi ver a professora Rosalina e eu não sei o que ele combinou com vocês. Quem é o primeiro? Não sei, vamos ver aí quem começa. Eu acho que ladies first sempre, Lívia. Pode começar. O que você acha? Eu não sei, ele está aqui tentando ver o... Hein, Lívia? Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Marcos? Tudo tranquilo. Eu acho que ladies first ever. Então, começam as mulheres sempre, né? Claro, e aí, o que sobrar, eu falo depois. Não tem problema. Eu corri aqui porque eu botei o óculos e vi que estava enxergando pior com o óculos, né? Então, vi que tinha um problema muito grave. Oi? O professor Ricardo pediu 5 minutos de tolerância para a professora Rosalina entrar. Tá? Sem problemas. Já está chegando. Tá no trânsito. Em trânsito. Em trânsito com os dados. Então, vou aproveitar e fazer as boas-vindas para essa mesa. Professor Marcos Barchovitz, coordenador do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná. É sempre uma grande honra contar com a sua presença aqui nesse evento. Eu acho que o senhor teve em dezembro também, no evento que nós tivemos. Foi muito bom. Professora Lívia, eu acho que não é a primeira vez também, não, já é a segunda ou terceira que participa desse evento, então já... E essa mesa vai ter um diferencial de todas as outras mesas, ela vai se parecer muito à primeira, porque ela vai ser 100% acadêmica. Enquanto a primeira mesa da tarde, a última mesa da tarde, tem magistrados e docentes, agora não. Professora Rosalina, muito obrigado pela sua disposição. A senhora está muda.
questões da informática que lhe deixam muda. Eu estava comentando com os professores, agora a senhora vai ter um privilégio. Por quê? Essa mesa é 100% acadêmica. Maravilha. Enquanto a primeira mesa da tarde foi 100% acadêmica e internacional, com um professor da Polônia e outro dos Estados Unidos, a primeira mesa da tarde foi acadêmico magistrado, que eram 2 desembargadores, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, que também são professores, e a última mesa vão ser um juiz de primeira instância e uma desembargadora. A sua mesa é acadêmica 100%, e aí eu acho que o seu currículo combina, como o da professora Patrícia também, seria, até foi uma escolha difícil na hora, junto com a professora Débora e a professora Rosalina, em saber quem seria o adequado para essa coordenação. Então, professora Rosalina, a palavra é sua, os professores estão à sua disposição. Como nós não tínhamos falado numa ordem, eu deixo ao seu critério quem que a senhora vai chamar primeiro. Pois é. Muito obrigado, professor Ricardo Sichel, e cumprimento os professores aqui presentes, e vou cumprimentar os professores que eu estou vendo, e em nome deles, todos os professores da nossa Faculdade de Direito da Unirio, da nossa pós-graduação, e os demais que estão nos assistindo, só com o nome, não estão com a imagem aqui na minha tela. Até porque eu também estou com uma dificuldade de internet aqui em casa hoje, né? E eu vou, então, dar continuidade ao nosso encontro e fazer um pequeno comentário sobre a mesa da manhã, que eu pude assistir, da manhã para mim, mas da tarde para os estrangeiros, que eu pude assistir. Belas, olha aí, está caindo. Voltou. Belas palestras, belas explicações. Professor Sichel, que o senhor está falando que essa mesa é essencialmente acadêmica, mas os professores que falaram de manhã também explicaram e se posicionaram academicamente com uma maior perfeição, né? Demonstrando o conhecimento deles, a área de atuação da propriedade intelectual. Então, essa organização da parte internacional feita por você e pela professora Débora foi perfeita para os nossos objetivos, para o enriquecimento do nosso grupo de pesquisa e também das pessoas que estavam assistindo, com certeza. E eu acho que eles gostaram de participar também, professor. Então, dando continuidade, eu não pude assistir às demais palestras, mas dando continuidade agora a essa exposição da minha mesa, eu gostaria de cumprimentar muito o professor Marcos e a professora Lívia, né? E dizer que ambos são professores de universidades públicas e universidades privadas, altamente conceituados na área jurídica, inclusive da advocacia e da área científica também. Em especial, o professor Marcos Vakovic, porque ele já participou também de palestras conosco nos encontros passados. O professor Marcos, né, e aí, professora Lívia, eu tomo a liberdade de pedir licença para falar sobre o currículo do professor Marcos primeiro, até em razão da própria experiência e consideração por ser o nosso professor, né? Pode considerar também professor da professora Lívia, professor do Ricardo, professor da Patrícia, da Débora e meu também. Então, em deferência ao professor, nesse sentido, eu faço a apresentação dele primeiro, né? Se a senhora me permite, por favor. Então, ele é um professor do curso de graduação da Universidade Federal do Paraná, já é um professor conceituado e tradicional dessa famosa Universidade Federal do Paraná, também da pós-graduação, da mesma universidade, ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná, ele é mestre pela Universidade Clássica de Lisboa, né? Professor de várias universidades estrangeiras também, né? Aqui eu posso dar como exemplo a passagem dele pela Alemanha, pela Argentina, pela Espanha, né, como professor na área de PI, de propriedade intelectual. Por aí a gente vai avaliando a experiência que ele tem, né, a bagagem que ele tem nessa área. Ele é também
muito conhecido na área, na área acadêmica, vinculado à academia e à ciência, na área da propriedade intelectual. Ele é líder do grupo de estudos em direito autoral e intelectual da Universidade Federal do Paraná, o GEDAI, que é vinculado ao CNPq. Também é pesquisador de produtividade da Fundação Araucária, é também integrado ao Centro de Administração e Políticas Públicas. E aí, professor, faço um registro que o nosso mestrado aqui da Universidade aqui da Unirio é mestrado em Políticas Públicas, e agora a gente está introduzindo uma área de propriedade intelectual também com viés de políticas públicas, de propriedade intelectual em políticas públicas. Eu gostei muito de ver o senhor nessa área também de políticas públicas. Então, e ele é um pesquisador também do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, né? É membro de vários conselhos editoriais, eu não vou nem aqui elencar os conselhos editoriais que são enumerados no currículo Lattes do professor, né? E também não vou enumerar também dos conselhos científicos que ele faz parte, porque são inúmeros, né? Eu só deixo um registro aqui que são muitos, muitos mesmo. O professor é altamente reconhecido nessa área de ciência, né? Ele também tem uma experiência na área do direito da propriedade intelectual e atua nas áreas de ponta da propriedade intelectual, como o direito da informática, a propriedade intelectual, o direito autoral, o direito da tecnologia da informação e do software, o direito das obras, né? Propriedade intelectual, do software, revolução da tecnologia da informação. Então, o professor se destaca nas áreas mais difíceis, mais delicadas e sensíveis da propriedade intelectual, né? E do direito autoral. Ele tem vários artigos publicados, livros publicados no Brasil e no exterior. Então, é a pessoa mais conceituada para falar sobre propriedade intelectual para nós aqui hoje e para o Brasil, né? É uma referência em propriedade intelectual. Então, não muito diferente é também a professora Lívia, né? Não muito diferente da professora Lívia. E a professora Lívia, né, que é uma jovem professora, ela é professora da PUC, aqui do Rio de Janeiro, tem vários cursos, né, ligados à área de propriedade intelectual, nas linhas de especialização, ela leciona na pós-graduação em propriedade intelectual e, principalmente, ela tem uma área que nos interessa muito hoje, aqui no nosso debate, nas nossas exposições, porque ela é advogada. Né? Ela é advogada, sócia do Denis Barbosa Advogados, um tradicional escritório de advocacia, né? Uma empresa de advocacia no Rio de Janeiro, né? De um grande colega que nos antecedeu no INPI, né? O doutor Denis Barbosa, o professor Denis Barbosa. Então, a professora Lívia ela está dando sequência a um trabalho importantíssimo, dessa importantíssima figura do Rio de Janeiro, da área da propriedade intelectual, que é o doutor Denis Barbosa. Então, e ela tem esse viés, não só acadêmico, professor Cis, porque ela é advogada atuante. Então, isso acho que enriquece muito, porque leva a prática para a sala de aula e traz a sala de aula também para os tribunais, porque, como acadêmica, ela enriquece os debates nos tribunais. Eu acho que isso é de fundamental importância também. Né? Então, feitas essas apresentações, e para não me alongar muito, até porque já entrei atrasado, eu vou passar a palavra, professora Lívia, primeiro para o professor Marcos, que vai fazer, como sempre, aquela bela exposição que ele sempre fez sobre o direito autoral. Fique à vontade, por favor. Obrigada. Obrigado, professora Rosalina. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente entre vocês, para falar sobre temas tão pujantes do direito intelectual, ainda mais depois da palestra que me antecedeu. E ainda agradecer ao professor Ricardo Sichel pelo convite e a professora Lívia Barbosa Maia, que estará conosco também nesse debate. Eu gostaria de começar a falar sobre direitos, sobre plágio na justiça, estabelecendo alguns paralelos entre o direito de autor e o plágio. Tá? Como é que é isso?
o direito de autor, enquanto ramo destacado, em que há tutela da criação imaterial expressa em algum meio tangível ou intangível, tutelado pelo direito de autor, ele nasceu posteriormente ao plágio. O plágio, enquanto usurpação da autoria, né? O plágio na sociedade, ele precede a própria existência do direito autoral. Ele surge pelas primeiras vezes, as primeiras notícias de plágio que nós tivemos eram na antiguidade, 400 séculos antes do surgimento de Cristo, 400 anos antes de Cristo, num concurso em Roma, se detectou plágio literário de obras, de poemas que foram furtados, usurpados a autoria na Biblioteca de Alexandria. E essa atividade de plágio, ela é e sempre foi muito execrada pela sociedade. Ela sempre foi muito condenada. Por quê? Porque se trata de uma violação intrínseca ao direito autoral. E é mais do que uma mera reprodução. O plágio não é apenas uma reprodução não autorizada. Uma reprodução não autorizada de uma obra é uma contrafação prevista. Agora, o plágio, enquanto violação, ele atinge o núcleo do direito autoral. Ele atinge a pessoa do autor na usurpação da obra. É quase como se usurpasse a própria ideia criadora, a própria criatividade do autor. E é este o momento em que nós estamos hoje nos debatendo na sociedade informacional. Por quê? Porque com as novas tecnologias da informação, há uma infinidade de possibilidades de apreensão de imagens, de textos, de músicas na internet, e elas podem ser usurpadas. Não falo aqui em reprodução não autorizada. Eu estou falando na usurpação da própria autoria. Então, com esses novos recursos tecnológicos que nós temos na sociedade informacional, nós encontramos verdadeiramente os limites que o direito autoral possui hoje para a proteção da ideia, para a proteção da obra, para a proteção da imagem, para a proteção da fotografia, enfim, uma gama de possibilidades de usurpação que atingem fundamentalmente o direito de autor. Recentemente, nós tivemos um caso, agora, questão de uma semana atrás, da Espanha, em que o Ministério, um organismo público, um órgão público, ao realizar uma campanha de como é que eu posso dizer? De igualdade, para que as pessoas pudessem desfrutar das praias do verão, o Ministério da Igualdade, então, montou uma campanha para combater os estereótipos físicos durante uma estação de férias, né, no verão espanhol. E aí programou uma campanha utilizando fotos. E essas fotos foram retiradas de um Instagram. Essas fotos que foram retiradas de diversos sites da internet, mas principalmente do Instagram, capturaram imagens de 5 mulheres com características físicas distintas, com tamanhos corporais distintos, com diferentes ratas e estenias, inclusive algumas tinham com mastectomias, problemas de próteses, etc., justamente para quebrar esses paradigmas. Só que aconteceu o seguinte:
O que aconteceu é que esses modelos eram influenciadoras do Instagram, e essas fotos apropriadas foram modificadas. Então, nós temos aí uma campanha que gera uma polêmica que extrapola o uso do direito autoral no plágio. Ou seja, a polêmica está no direito autoral, no uso indevido da imagem, no uso da fotografia, está no direito de uso de imagem, porque não houve autorização, né? E esses fatos têm uma interessante expressão, porque muitas pessoas, quando têm na internet a visualização de imagens e fotos, etc., principalmente de celebridades, hoje em dia pensam assim: ah, é um youtuber, ah, é uma influenciadora, ah, é uma celebridade. Eu estou vendo uma página no Instagram, estou vendo uma rede social, e nós temos uma banalização do direito autoral no sentido intrínseco, ou seja, de que essas fotos não se sabem quem são os titulares, quem são os fotógrafos, quem são as pessoas que estão sendo retratadas. Então, por aí, nós temos uma impressão, uma falsa impressão, de que a internet, as redes sociais, o Instagram, seja um local em que o direito autoral seja mitigado em prol de que os youtubers e os influenciadores estão ali fazendo doação aos seus seguidores. E quando a gente pensa para pesquisar propriamente como que fica isso nas redes sociais, é algo assim fantástico, porque vamos falar somente do Instagram. O Instagram agora, em 2022, está com aproximadamente 1,4 bilhão de usuários ativos no mundo. E essa rede social é tão poderosa e influenciadora de comportamentos que cada vez mais se agregam novos consumidores e novos influenciadores. Alguns influenciadores chegam a ter postagens, mais de 5 postagens por dia na plataforma. Isso faz com que esses seguidores repliquem muitas vezes, utilizando, alterando fotos, imagens, etc. Isso nós vimos assim numa constância. O que chamou atenção foi esse caso recente, de 2 semanas atrás, do governo espanhol, em que, numa campanha do seu Ministério da Igualdade, para combater os estereótipos, usurpa as imagens da internet, utiliza sem autorização essas imagens da internet. E aí o caso tomou uma relevância, porque tanto as pessoas que foram fotografadas e que tiveram as suas imagens utilizadas, como os fotógrafos que não tiveram, que viram o direito da integridade da sua criação, ou seja, uma fotografia não pode ser picotada e reutilizada sem que haja autorização, e muito menos ser omitida a autoria. Nesse caso, nós vamos ver a campanha publicitária governamental espanhola não como um fato isolado, mas como uma prática de uso indevido, de uso não autorizado e de plágio, né? Porque, além da modificação digital, as imagens foram alteradas digitalmente, removendo pernas protéticas, transplantes de rosto para outras pessoas. E, em tese, nós estamos aqui em casos de dupla violação, tanto do alegado do uso de imagens sem autorização da pessoa retratada, como também a violação da integridade da fotografia, que superou sem autorização dos fotógrafos, que seriam os titulares sobre essas fotografias, e também a figura propriamente dita do plágio, já que a agência de publicidade que produziu essa campanha se autoarrolou como sendo a detentora das imagens, das fotografias. Então, esta situação é muito mais corriqueira do que a gente pode imaginar nas nossas questões.
porque os limites do direito autoral na proteção da obra, na proteção da imagem, na proteção do uso devido, está cada vez mais fragilizada por conta dos recursos, tecnológicos que nós temos atualmente. Se nós falarmos sobre os tipos de plágio, a doutrina tem várias denominações, né? Plágio total ou integral, quando o plágio é total e integral, quando se faz uma cópia total ou parcial, o plágio direto ou indireto. Nós temos aqui uma facilidade com as novas tecnologias da informação e comunicação de fazer o plágio direto, que é o Ctrl+V, Ctrl+C, né? Que consiste em uma determinada cópia plagiada por inteiro, palavra por palavra, sem citar a fonte de onde se extraiu o material, né? Acontece que as novas tecnologias facilitam o plágio na mesma forma que também possibilitam que ele seja detectado, né? Alguns programas de farejadores de plágio fazem com que haja a possibilidade de se descobrir da internet aonde é que está o texto original, ou onde estão os textos semelhantes, para se conseguir fazer uma aferição detalhada da autoria, né? O plágio parcial, todos sabem, que é quando uma obra é apresentada como fruto de uma concepção do autor, mas trata-se de um mosaico de partes extraídas de terceiro. Então, você retira de várias obras vários trechos e não coloca a fonte. Porque plágio é essencialmente a usurpação da autoria de um terceiro. Eu não estou aqui falando, propriamente dito, nos trabalhos acadêmicos que seguem as regras da BNT e as regras de citação, mas simplesmente apontando de que os trabalhos que são realizados sem que haja a citação da fonte, e estamos aí não diante de uma pesquisa, nós estamos diante aí de um plágio. Há possibilidades de se transformar o plágio em um plágio em uma citação lícita, não só colocando entre aspas, mas sim e adequando, apontando o seu criador, mas também utilizando-se da paráfrase. A paráfrase que é autorizada pela legislação, que é a intertextualidade entre dois textos e dois autores distintos. Então, eu poderia aqui me referenciar à teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e dizer que ela é assim, assado, cozido, frito, etc. Eu poderia falar da teoria da evolução de Charles Darwin e escrever 4, 5 páginas da ideia, da concepção teórica original. E isso é simples, basta que você, então, nomeie o autor e não simplesmente se aproprie da concepção teórica. Isso é muito comum também na academia. Eu tive, alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando percebi um livro que foi publicado e tinha sido publicado por uma editora, é óbvio, e neste livro se falava sobre o direito de informação, o direito de se informar, de se manter adequadamente informado, de se manter atualizado, etc. E a pessoa simplesmente omitiu. Ele fez um plágio conceitual, porque esse conceito não era deste doutor que produziu esta determinada tese. Este conceito de informação, agora na sociedade informacional, na sociedade da informação, é de Joaquim José Gomes Canutilho. Então, quando as pessoas acham que na academia e que no próprio judiciário, quando se pega uma tese jurídica que está estampada numa petição inicial e simplesmente troca-se o nome das partes e simplesmente se reescreve como se nada fosse, nós temos aí um plágio. Muito embora, vejam bem, está
o direito autoral não atinge, não protege os textos legais e os atos judiciais. Então, as petições iniciais, elas podem ser reproduzidas, mas vejam bem, reproduzidas é uma coisa, apropriadas é outra. Você não pode simplesmente pegar uma sentença de um juiz, achei muito bonito e consistente este conceito teórico que foi desenvolvido neste acórdão ou nesta sentença de primeiro grau e transpor para a sua petição, omitindo a fonte, omitindo a origem, porque é necessário a gente distinguir categoricamente do que é plágio conceitual do que é uma paráfrase. Plágio conceitual é quando eu me aproprio de um texto, de uma teoria, de uma concepção, de uma tese jurídica e faço dela uso como se minha fosse. Agora, paráfrase não. A paráfrase é quando eu me aproprio de uma peça, de uma teoria, e indico, segundo o pensamento de Miguel Reale, e desenvolvo uma intertextualidade entre o pensamento do Miguel Reale e a tese que eu estou defendendo. Né? Isso é uma estratégia de redação, que a pessoa tem que dominar o conteúdo, o vocabulário, sintaxe, etc. Muitas vezes no judiciário, nós vemos a apropriação de uma petição inicial. Então, temos ali uma petição inicial de uma nova tese tributária. Vários escritórios da advocacia se arvoram também em capitania clientes sobre a mesma tese, sobre a mesma argumentação. E muitas vezes, o que acontece? Essas cópias, essas usurpações, não refletem efetivamente o caso concreto de aplicabilidade daquela tese. E isso vem enfraquecer, porque a tese original teve decisão favorável no STF. Porém, dentro de uma determinada de uma aplicação muito restrita e muito precisa. E muitas vezes, quando se vê essa situação, nós temos dezenas e centenas de medidas judiciais que são ajuizadas sem que haja efetivamente uma adequação tributária correta para a aplicação daquela tese. E aí nós temos nós temos a incidência de várias decisões que vão enfraquecer, contrárias à tese que foi defendida e vitoriosa no STF, e que vão enfraquecer a argumentação original, que muitas vezes nós estamos aí simplesmente de um dissimulado, de um ardil de escritórios de advocacia com o intuito de trazer para si o mérito e a concepção de uma idealização teórica de outrem. E pior ainda, catalisando clientela que não tem a adequação tributária específica que aquele caso, que aquele julgado requeriu. Temos também vários outros tipos de plágios, né, como poderíamos falar aqui, o plágio às avessas, né, que temos quando a utilização em massa dessas novas tecnologias da informação, que viabilizam uma difusão muito grande de textos, de julgados na internet, que são encontrados em vários sites da internet, e que consiste no ato de retirar a obra do seu legítimo autor e atribuir a terceiro, para que detenha maior prestígio ou visibilidade. Assim, eu retiro o nome do verdadeiro autor e atribuo a um terceiro, que detém naquela área do conhecimento um grande prestígio. Né? É muito comum a gente ver isso, inclusive das formas mais singelas possíveis. Ver aí frases que são atribuídas a determinado a Albert Einstein e que ele nunca falou, mas são colocadas nesses sites para que as pessoas busquem. Veja, essa frase é de Albert Einstein. Essa frase aqui é de Jorge Amado. Essa frase aqui.
E isso é muito mais comum do que a gente pressupõe. Então, mesmo essas frases prontas, essas ideias que são colocadas muitas vezes aí em sites, deve ser checada a origem para que você não esteja fazendo o que se chama de plágio às avessas. Tá? Outro tipo de plágio que também é muito comum é o plágio chamado plágio sob encomenda. Você contrata uma pessoa para elaborar um texto, e isto na academia nós verificamos em artigos, em monografias, infelizmente em alguns trabalhos de dissertação, em que é a figura do ghostwriter, do escritor fantasma. Essa figura do escritor fantasma, do plágio sob encomenda, não pode ser passível de validade jurídica, nem o contrato escrito, por exemplo, de um trabalho assim. Por exemplo, nós tivemos, há alguns anos atrás, o caso da Bruna Surfistinha, que a editora contratou um jornalista escritor para que desenvolvesse esse trabalho e esse livro, e que fosse omitido o nome dele do resultado final, ficando simplesmente com o nome da pessoa que estava sendo retratada. Essa figura do ghostwriter é possível nos Estados Unidos, onde o direito autoral e o direito de copyright são essencialmente distintos. E uma das distinções é exatamente essa. No direito de copyright, o que se preocupa é com um objeto. Quem é o titular do copyright é aquele que pode fazer com que aquela obra possa ser autorizada a reprodução. E pare por aí a discussão. Quando se fala em direitos autorais, nós estamos falando não em quem é o titular que autoriza ou não a reprodução do objeto, do livro, da fotografia. Nós estamos falando de quem é o autor, porque o autor é que detém os direitos morais de paternidade, de nominação, de integridade. E nesta figura central do autor, esses direitos morais, que são direitos personalíssimos, eles são inalienáveis e irrenunciáveis. E muitos ainda dizem que são imprescritíveis. Portanto, se eu faço um contrato com um escritor para que redija um livro, para que faça um trabalho, mas que me atribua a autoria e que ele não figure este contrato em si, não pode ser validado. Por quê? Porque as cláusulas ferem a lei. Ele é contra leges nesse ponto. O que houve, no caso em questão, é de que, em primeiro grau, a editora ganhou, mas, em segundo grau, o caso veio a ser revisto, revisitado. A questão se deparou de que há impossibilidade jurídica do autor renunciar ou alienar o seu direito de paternidade, que é umbilical, que une autor e obra, criador e criatura. Neste ponto é que se fala. Mas qual é a solução? A solução é que houve uma violação do contrato. Ou seja, havia uma cláusula de que não haveria divulgação do nome. Muito que bem. Mas o autor sempre poderá exigi-lo, sempre poderá reivindicar. E, uma vez reivindicando, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que se submeter às cláusulas penais por quebra do contrato. Mas o direito que o autor possui de buscar a sua autoria, de buscar que a identificação da sua obra com a sua criação, como sendo sua criação, é inalienável, irrenunciável e imprescritível. E neste ponto é que reside a violação mais nevrálgica do plágio, porque ele atinge
os direitos morais do autor, né? É uma questão intensamente proibida em lei, né? O plágio é vedado pelo Código Penal, né? Pelo Código Penal, artigo 184. A legislação brasileira tem o plágio como figura central de violação de direito autoral, pelo uso indevido da propriedade intelectual de outro. Está previsto no artigo 184 do Código Penal, definido como um crime de falsidade ideológica em documentos particulares, do artigo 299 do Código Penal, e coube, então, como eu falei para vocês, coube a doutrina, a classificação dos tipos de plágio, e que se operou de maneira não uniforme. Então, cada doutrinador acabou por apresentar uma forma de plágio. E com essas novas modalidades de uso das atividades, das tecnologias da informação, nós temos novas modalidades, inclusive, né? Esse plágio invertido, esses plágios às avessas, são modalidades que vêm por conta das novas tecnologias. Eu tive um caso que é bem emblemático de uma acadêmica que se chamava Sara, chama-se Sara, e ela escreveu um poema, quase, e passou para suas amigas pela internet. E essas amigas da internet replicaram, só que retiraram o nome da Sara e colocaram o nome de Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo, né, que não tinha nada a ver com esta peça, com esse poema, deu ao texto um respaldo e uma visibilidade da mídia muito maior. Foi parar em programas de televisão, de redes de televisão, foi parar no exterior, inclusive tendo sido objeto de tradução, de peças de teatro, e ganhou tanta forma isso, que o Luiz Fernando Veríssimo chegou a ser notificado e disse, olha, este poema, muito embora não é meu. E mesmo assim, até hoje, né, mesmo tendo a negativa do próprio Luiz Fernando, do Érico Veríssimo, né, dizendo que não era dele, a Sara ainda não conseguiu plenamente recuperar a autoria. Por quê? Porque a difusão, tipo fake news, deste plágio às avessas, fez com que houvesse uma difusão errônea e que muitos sites ainda continuam difundindo como sendo obra do Veríssimo, quando ele nunca foi e nunca teve nenhum tipo de ação neste sentido. E alguns sites, vejam bem, alguns sites, inclusive, que têm esse poema, ou quase, eles retiraram o nome da Sara, retiraram o nome do Luiz Fernando Veríssimo, depois da declaração dele, e não colocaram o nome da Sara, da legítima autora, simplesmente autor desconhecido. E, ao colocar autor desconhecido, cria uma outra figura de direito autoral, que é a obra apócrifa, aquele que não se sabe de quem é a autoria. E é muito comum isso também nos dias atuais, pela quantidade de reprodução, pela quantidade de postagem de imagens, etc., principalmente da fotografia, na internet. Nós temos um mar de obras apócrifas que circulam na internet. Eu não sei, eu acho que eu já falei demais, me corrijam aqui, eu não vi o seu tempo, mas eu acho que já dei uns 30 minutos. Desculpem lá se eu abusei da paciência de vocês. Obrigado a todos pela oportunidade. Professor, o senhor nunca fala demais. Sempre a transmissão do conhecimento
que o senhor tem para nós é sempre uma honra e um privilégio ouvi-lo. Então, se o senhor tiver mais alguma informação, o senhor pode seguir. Se o senhor quiser, o senhor fique à vontade. Eu prefiro observar agora minha colega, professora Lívia Barbosa, e depois voltamos para os complementos. Pode ser? Pode ser, professor. Mas antes de passar para a professora Lívia, eu gostaria de colocar uma questão para o senhor que me veio à cabeça agora, que é, se o senhor não quiser responder agora, quiser responder ao final também, porque pode precisar dissertar a respeito, se for o caso, né? Então, como está atualmente o entendimento sobre a prescrição do plágio de obra acadêmica? Eu estou falando isso porque quero fazer um recorte de obra acadêmica propriamente, de monografias, de dissertações, né? Estou falando desse aspecto. E a prescrição em relação ao autor, propriamente, não é a obra encomendada, Sim. como aconteceu. É um tema interessante pelo seguinte, porque a prescrição corre não a partir do momento em que houve o plágio. A prescrição se dá a partir, o prazo começa a contar a partir do momento que se tem conhecimento da ocorrência do plágio. Então, eu tenho músicas que podem ser plagiadas há 10, 15, 20 anos atrás, eu tomei conhecimento hoje. Eu não vou... mas ela já saiu em 74, a música. Mas eu não tive conhecimento. Aliás, a música original saiu em 74 e agora foi feita também. E quando que se teve o conhecimento do ato plagiário? É a partir do ato plagiário que nós temos o início da contagem. Ok? Entendi. Isso pode ter consequências gravíssimas na academia, né? Por exemplo, anulação de diplomas, né? Isso. Aqui na academia, eu gostaria até de trazer uns exemplos mais concretos para vocês, se vocês me permitirem um minutinho. Pois não, professor. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos na academia cada vez mais isso presente. Às vezes, a punição pode ser a própria carreira do pesquisador ou da autoridade. Há 10 anos atrás, só para dar uma ideia, na Alemanha, a ministra da Educação alemã renunciou ao cargo após acusações de ter feito um plágio em sua tese de doutorado que tinha sido defendida há 30 anos antes, em Düsseldorf. Em 2014, na Hungria, o presidente da Hungria foi obrigado a abandonar o cargo sob acusação de plágio. Em Portugal, a questão de alguns anos atrás, o secretário de Estado de Ensino Básico e Secundário também renunciou por conta de discussão de plágio. Então, no primeiro mundo, digamos assim, na Europa, isso é algo muito execrado pela sociedade como um todo, tanto no meio acadêmico, como também fora do meio acadêmico na política. Porque, veja bem, nós estamos falando aqui de uma ministra da Educação na Alemanha. Não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. Obrigado, professor. Se formos dialogar sobre isso, a gente vai passar a tarde toda e atrapalhar os demais. Obrigada, professor. Obrigado. Agora, nós vamos ouvir a professora Lívia, que com certeza também vai nos brindar com uma palestra maravilhosa. Fique à vontade, professora. Pode começar. Está mudo. Professora Lívia, está mudo. Agora caiu. Voltou. Professora Lívia, nós não estamos ouvindo a senhora.
Agora eu acho que meu microfone voltou a funcionar. Agora está ótimo. Boa tarde. Está ótimo. Eu fico feliz que a mesa seja de direito autoral, não de tecnologia, porque acho que eu nem precisaria continuar, porque não estou muito apta à tecnologia. Mas desculpe pelos burocratas aqui de tecnologia. Prazer estar aqui, agradecer o convite do professor Sichel. Prazer dividir a mesa com o professor Marcos, como disse a professora Rosalina, que nos recebeu tão bem. Professor Marcos, professor de todos nós. Tenho duas tarefas difíceis aqui hoje. Primeiro, falar após o professor Marcos, e depois falar, depois de professora Rosalina, dizer que eu estou aqui seguindo os passos do professor Denis, que foi aí meu primeiro contato profissional na EPI, foi trabalhando com o professor Denis. Então, tenho duas tarefas muito difíceis hoje. Eu separei aqui para a gente dialogar algumas decisões judiciais. Então, algumas poucas decisões que tangenciam alguns temas sobre plágio, de toda a parte teórica que o professor Marcos trouxe para a gente aqui muito bem. A minha intenção é verificar se tinha alguns pontos em comuns no judiciário, como é visto, acho que já pegando o fio da meada do final da fala do professor Marcos, sobre ambiente acadêmico, sobre termo inicial. As primeiras, o ambiente acadêmico, ao menos no Brasil, por mais que, obviamente, as universidades em regras têm, inclusive, grupos que são constituídos para investigar isso, do lado do público parece, né, não de quem está dentro da universidade, que não há um rigor tão grande com o plágio. Né? Então, talvez, mas não é uma constatação, mas talvez de que para a sociedade isso não seja tão exteriorizado, né? E até como isso ocorre. Né? Muitas vezes me perguntam, mas quando você recebe um trabalho acadêmico, quando se entrega, qual é o meio de averiguar um plágio? Existe simplesmente um olhar, né? Enfim, nós humanos olhando, há softwares, há universidades que usam softwares que captam, há inclusive alguns softwares livres que a gente usa na internet, que é possível, mas eu acho que a gente precisa evoluir no ambiente acadêmico para transparência disso, né? De como isso é feito e obviamente, né, dos estudantes terem aí essa noção, como a gente vai ver aqui, algumas das vezes, ainda que o plágio não seja considerado plágio, mas uma noção de uma infração ética, como, por exemplo, considera a OAB. Então, eu vou começar por uma decisão do STJ, que o professor Marcos já enuncia para a gente o resultado dela, onde discutiu-se termo inicial de prazo prescricional. Por quê? Né? E eu vou começar ali para trás. A gente tinha até a discussão primeira, ela obviamente começa sobre o artigo 189 lá do nosso Código Civil, onde o artigo vai dizer para a gente: violado o direito, nasce a pretensão para o titular. Bom, e aí o momento, violado o direito. O STJ até então até essa decisão, se não me engano, de 2017, tinha a terceira turma, na verdade, tinha compacificado que o termo inicial era a publicação da obra. E aí a justificativa, digamos assim, eles elencavam alguns critérios, todos esses critérios, ao final, simplesmente porque aquilo ali traria segurança jurídica. Então, a terceira turma dizia, é necessário ter um critério objetivo. A gente utilizar apenas um critério subjetivo traria enorme dificuldade. E o critério subjetivo seria justamente, por exemplo, saber quando a vítima tomou ciência, quando se tomou ciência daquilo ali. Até então, aquilo seria um critério subjetivo e que, para ele, seria difícil de compatibilizar isso com a segurança jurídica que o judiciário necessariamente deveria ofertar aos jurisdicionados. E traz um outro dado interessante que traz também esse antigo entendimento suportável, ele falando, olha, e a gente precisa lembrar que quando o legislador excepcionou essas hipóteses de adotar, né, a ciência do fato, ele expressamente previu na lei. E a lei de direito autoral teria vetado lá um artigo 111, se eu não me engano, em que falava sobre termo inicial de prazo prescricional do conhecimento de infração. Então, isso era o que a gente tinha antes. Até essa decisão de 2017, em que o STJ revisita esse posicionamento e muda, né, o spoiler que o professor Marcos já deu. Então, a gente tem hoje, que desde a decisão, a posição do STJ
é de que o prazo prescricional ele vai ser, de fato, da ciência do lesado, da vítima, e aqui, enfim, a gente pode até, a gente está falando aqui, provavelmente, essa ação, se não me engano, era uma ação indenizatória, se a gente pode, inclusive, fazer um paralelo aí com a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela tem, já há anos, ela tem um giro de olhar para a vítima. Então, aqui, se a gente pudesse fazer esse paralelo, a mudança de posicionamento do STJ, ele passa a olhar a vítima, de quando você tem. Do contrário, a gente estaria obrigando aí, digamos que uma eterna análise, digamos, de publicações. Então, imagina alguém dar conta, sem a inteligência artificial, acho que com a inteligência artificial a gente teria uma ajuda, mas as publicações que sendo feitas para saber se houve ou não ali esse direito moral do autor lesado de uso indevido de sua obra. Então, o STJ e o STJ, fazendo um paralelo com esse entendimento anterior, ele começa sendo o seguinte, olha, primeiro, aqui não há, obviamente, uma violação à segurança jurídica, mas, na verdade, a gente está partindo de julgados nossos que minimizam a questão da dificuldade de prova justamente para beneficiar o acesso à justiça. Então, há um outro, digamos aqui, princípio importante que a gente está prestigiando com essa decisão. O julgado traz uma informação, um paralelo interessante, que cita a lei alemã. E o julgado fala, olha, a lei alemã ela tem lá a previsão de prescrição de 3 anos, fixando lá também o termo inicial desse conhecimento do plágio, da violação, mas ela faz um limite, digamos, além, ou seja, 3 anos da prescrição de quando efetivamente se teve acesso ao plágio, mas há um limite de 30 anos após a data lá da infração. Então, é uma forma lá que a lei alemã achou de uma segurança jurídica. Então, a limitação não quer dizer que vai ficar eternamente aqui essa, digamos, entre aspas, insegurança de alguém ser acionado ou não pela alegação de plágio. Bom, esse julgado, antes de passar para o próximo julgado, traz mais duas afirmações interessantes. A primeira, ele fala sobre lá o artigo 111 da Lei de Direitos Autorais seria vetado, e eles entendem que, olha, na verdade, esse veto para um ajustamento de ação civil por ofensa dos direitos autorais em geral, e não especificamente do plágio. Então, a gente não deveria interpretar esse veto como uma proibição para a gente adotar esse entendimento. E o segundo ponto final interessante é quando eles dizem que o plagiador ele não teria o intuito necessariamente do lucro, mas de usufruir do trabalho intelectual alheio. E aí um ponto que eu talvez não sei se eu concordo, acho que a gente talvez possa unir, né? Tanto a intenção, obviamente, do lucro, mas com certeza há essa intenção de usufruir do trabalho intelectual alheio, né? De se arrogar ali autor de alguém, de uma obra, ou de alguma fama que aquela obra, obviamente, possa ter trago para o autor, ou às vezes não necessariamente a obra, mas o exemplo do professor Marcos, quando se arroga aí uma autoria de alguém famoso, já talvez fosse aí um bom pontapé para que uma obra fosse famosa ou ficasse conhecida. O segundo julgado interessante, também a gente vai estar tratando ainda do mesmo ponto, mas aqui o interessante que eu acho que aí pauta do dia, com o direito 4.0 e com as questões que a gente enfrenta hoje com a internet, também um julgado do STJ, também, se não me engano, do ano de 2017, em que fala do prazo prescricional, também de 3 anos, mas ele fala do plágio na internet. E aí todas as diferenças e dificuldades que a gente tem dessa amplitude e talvez muitas vezes descontrole que se tem quando uma obra, ou quando na verdade algo é jogado na internet. E aí nesse julgado a gente tem também, o STJ já parte da premissa que de fato tem lá uma leitura diferente, e a leitura aqui do STJ no sentido de que havia ali um prazo de datas. Né? Então ele falava, olha,
O primeiro capítulo da obra ele foi disponibilizado num dia, mas o último capítulo, e parece que é um folhetim, obviamente uma sequência, tempos, dias ou meses depois daquele primeiro capítulo. E ali o STJ discute se a gente não estaria falando de uma violação continuada. Existe uma violação continuada, a gente deveria adotar o prazo da publicização daquela violação, então seria ali o dia 1 que o capítulo teria ido, ou no final dele. E o STJ que chega novamente à conclusão de que, fato, nessa violação continuada, que se ele entende, a prescrição vai ocorrer a última data desta violação continuada. Aqui a reflexão desse julgado é para a gente, obviamente, analisar as obras, o que é jogado na internet. Quer dizer, se a gente tem algo estanque no sentido de que, bom, foi hoje, no dia 15 de agosto, em que esse episódio, em que esse folhetim ele deixou de ser visualizado na internet, ou, enfim, disponível na internet, ou se a gente está lidando aqui com vídeos que vão ficar na internet. A gente não sabe, por exemplo, dizer, não sei se o professor assiste ou sabe, mas a gente sabe dizer, por exemplo, quanto tempo esse nosso vídeo de hoje vai ficar disponível na internet. Então, digamos que se a gente estivesse tratando de uma obra e que ficasse disponível na internet, ou seja, constantemente essa violação estaria se perpetuando, uma vez que estivesse na internet. Então, é um novo olhar para a gente pensar se talvez fosse difícil o termo inicial do prazo prescricional da publicação da obra ou da ciência, a gente tem um novo problema agora desse termo inicial quando a gente tem essa indefinição do tempo das obras violadas e disponíveis na internet. Passando, então, assim, de termo prescricional, né, e desse novo desafio que é olhar para a internet e para as violações, e que muitas das vezes óbvio que todo movimento digital ele requer ou vai requerer em algum momento talvez alguma atualização de leis ou até alguma coisa própria, mas até lá, e eu sempre brinco com meus alunos falando, bom, primeira frase é: a internet não é terra sem lei, não é terra de ninguém. Então, ainda que a gente vá entender ou vá pensar em projetos afeitos à propriedade intelectual, a gente tem lei de direitos autorais, lei de software, lei de propriedade industrial, que vai guiar a gente. Então, uma violação na internet ou no metaverso de direito de propriedade industrial e intelectual, a gente ainda tem instrumentos. Não sei dizer se são suficientes para esse ambiente, mas a gente tem instrumentos. E não é um ambiente necessariamente de liberalidade, principalmente, óbvio, se a gente estiver lá no intuito comercial, falando da propriedade industrial, mas também aqui nesses usos indevidos de direito autoral. Um outro caso interessante, também de uma decisão do STJ, e aqui, na verdade, não só o caso, mas para a gente pensar, e de volta aí o ambiente acadêmico, falando de monografia, chegou um caso no STJ de um servidor público, servidor ou servidora pública, estava genericamente na ementa, um policial que teria feito um curso de aperfeiçoamento, entregue uma monografia e então teria direito, segundo narra as regras, a uma promoção. E essa promoção não teria sido dada a esse servidor público porque a monografia entregue, que foi entregue, isso não é uma questão, ela teria sido contestada por plágio. O processo não traz para a gente informação se teve um processo administrativo de plágio, qual foi a finalização disso, mas simplesmente que havia uma contestação. E então o servidor público ele questiona o seguinte: olha, a regra diz que eu tenho que fazer o curso, que eu tenho que entregar a monografia. Objetivamente, eu fiz o curso, eu entreguei a monografia, então eu mereceria a promoção. Ou ao menos que não se anulasse o ato que vai ser publicado dessa promoção, como se fosse algo automático. Ainda na verdade, essa decisão era uma decisão inicial, porque estava tratando uma tutela antecipada. O STJ decide lá que, bom, não haveria uma probabilidade do direito desse servidor público para suspensão
naquele momento, lá da anulação da promoção, porque haveria essa contestação do plágio. Bom, o interessante a gente aqui pensar do requisito automático ou não, e a gente pode trazer para talvez qualquer tipo de curso. Quer dizer, terminou-se um curso, apresentou-se um trabalho, seja lá qual o nome dele, de final de curso. Bom, são critérios meramente objetivos, eu estou apto a receber um título, uma promoção, ou seja lá o que for. O que a gente verifica aqui é que, na verdade, quando as regras assim são delimitadas de formas objetivas, fez o curso, teve a presença, entregou o trabalho, que, na verdade, aquilo ali presume uma originalidade daquele trabalho. E não simplesmente a gente vai entregar algumas folhas de papel, escrito qualquer coisa, ou com várias violações ou violação de direitos autorais, e vai receber lá o mérito final, seja lá qual for, o título ou uma promoção. Então, obviamente, é que há essa presunção. Então, não basta que você entregue o trabalho em si, mas que esse trabalho deve cumprir os requisitos. Obviamente, aí não ter plágio é um requisito intrínseco, não é necessário que eu escreva num edital ou numa regra que, bom, além de se entregar essa monografia, o trabalho de final de curso, ele não deve ter nenhuma violação de direito autoral, por exemplo. Principalmente que a gente está falando de que o objetivo da entrega desses cursos, desses trabalhos de final de curso é apreciar se aquele estudante, enfim, aquela pessoa que submeteu, ele entendeu se foi capitaneada a ideia que passou. Então, se eu plagio algo, principalmente, eu não consigo aí demonstrar essa aptidão depois de ter ainda que assistido às aulas e terminado o curso. Chegando aqui no último caso, eu achei interessante, o professor Marcos e a professora Rosalina também comentaram sobre a questão da proteção ou de plágio em petições. Está muito claro para a gente, óbvio, a lei vai dizer lá que não há direitos autorais sobre lei, sobre decisões judiciais, e o artigo termina falando sobre atos oficiais. Então, a gente não sabe o que são os demais atos oficiais, mas a discussão aqui, eu acho interessante, um acórdão do STJ também, esse bem antigo, na verdade, esse acórdão estava lidando com a lei anterior de direitos autorais, e ele conclui o que todo mundo já sabe, que não havia direito autoral na petição, lá que o reclamante diz que o reclamado utilizou a petição inicial dele, e aquilo ali copiou, então seria um plágio. E o STJ, ele diz, bom, olha, há um caráter utilitário, e segundo ele, um caráter utilitário somado ao fato de que para aquela decisão a petição seria meramente um compilado de lei, mais o fato, que é algo objetivo, então não haveria proteção. Aquilo ali que não seria uma criação literária e nega aquele pleito. Indo um pouco abaixo antes, o tribunal que analisou a questão foi o Tribunal do Distrito Federal e traz algumas considerações lá interessantes. A questão de ser utilitária, que também é abordada, o que hoje a gente talvez possa questionar, se, por exemplo, a gente for pensar que o Tribunal do Estado de São Paulo ele tem algumas decisões em que confere direitos autorais a acessórios da indústria da moda, não nega o caráter utilitário, mas diz que a proteção vai além, que não é só utilitário, que há ali alguma criação intelectual e confere. Então, se a gente for fazer essa comparação só pelo critério utilitário, por exemplo, no TJ de São Paulo, a gente teria uma decisão diferente. Mas o tribunal lá do Distrito Federal, ele começa dizendo também sobre o que, primeiro, ele conceitua a petição, né? Então, o que seria aquele instrumento? Para ele, simplesmente, há uma indicação de fatos e citações de fontes jurídicas. Então, simplesmente com essa narrativa. E aí, eu, como advogada, quando a gente lê isso, fica chateado. Né? Pô, o trabalho que a gente tem. Só compilar fatos e fontes jurídicas, a gente poderia preencher só um formulário. Aliás, o próprio requerido, ele preencheria só um formulário. Enfim, até o formulário poderia ser colocado numa máquina e a máquina dava de volta para ele a decisão, se fosse tão automático assim.
Diz ainda que não é uma obra intelectualmente personalíssima. O acordo não explica muito mais que uma obra intelectualmente personalíssima. Acredito que ele tenha querer dizer aqui que não é uma obra, uma criação intelectual passível de ser protegida pelo direito de autor. Diz que ela não é inovadora. E aqui, para mim, teria que ser uma análise, obviamente, questão de ser inovadora do caso concreto. Bom, aquela petição em si não foi inovadora. Ou, ainda que dissesse, olha, nenhuma é inovadora, mas ele só fala que ela não é inovadora e, portanto, não poderia privar outros de utilizar, que seria meramente uma fonte, e ela, portanto, não teria proteção de direitos autorais. E finaliza dizendo que o processo é um instrumento que pertence ao Estado. Então, quando as petições, enfim, toda aquela documentação posta nos autos, ela obviamente é publicizada por estar no processo, ela é tornada oficial por ser integrante do processo. Bom, e não teria um direito do advogado sobre aquele instrumento. Aí a gente vai entrar na discussão do processo do advogado, do processo do cliente. Aí foi lá a decisão que o Tribunal Federal tomou. Eu achei curiosa a forma de justificar do tribunal. Acho que a gente não tem grandes problemas com a questão de que, de fato, as petições elas não gozam de proteção dos direitos autorais. Normalmente se faz analogia lá no artigo 8º, no inciso em que diz que as decisões, por exemplo, e atos oficiais não têm proteção, faz analogia a esse inciso do artigo 8º. Mas, de outro lado, então, se a gente não há violação, se não há violação, não é um ilícito, não estaria liberado esta cópia. E aí a gente vem com o entendimento da OAB. Especificamente, há uma decisão do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, em que julga o plágio em petição, e o tribunal utiliza como infração ética. Então, bom, a gente não tem aqui uma ilicitude de plágio, não há uma proteção pela lei de direitos autorais, mas, diante aí do nosso conselho de classe, há sim a previsão de uma infração. E aí a OAB ela costuma também fazer referência a uma previsão do Código de Ética. A previsão do Código de Ética também ela não é explícita em relação à petição, mas, por analogia, esses atos que seriam cometidos pelo advogado seria uma infração ética. Então, a gente tem aqui, ainda que não haja, obviamente, lá novamente, o ilícito por plágio, há um problema que uma infração ética nesse uso, nessa cópia de petição por advogado. Por final, já assim, meus últimos minutinhos, nessa minha busca por decisões, para tentar achar algum fio da meada, alguma pacificação do judiciário, eu achei interessante em que a maior parte das decisões, STJ, TJ de São Paulo, TJ do Rio também, a menção ao dano moral que seria em ré ipsa quando há a condenação por plágio. E aqui a gente vê que, na verdade, eu acho que não discordo disso, talvez no máximo a gente, obviamente, tenha aí uma redundância. Precisaria dizer que em ré ipsa, que de fato o dano moral, né, da vítima, do autor, é porque houve uma violação de direito personalíssimo, que é aí o direito moral de autor. A gente não precisaria desse recurso, mas recorrendo à lei de direitos autorais e o que ela diz o que é direito moral do autor. Né? A preocupação é óbvia quando a gente usa a expressão dano moral em ré ipsa, se a gente vai ter decisões do outro lado. Opa, que para esse dano ser recomposto, ele precisaria de alguma prova além da violação, da prova da violação da obra, que é o plágio. Bom, acho que cumpri meu tempo regimental, agradeço a todos e fico à disposição para algum comentário ou dúvida. Professora Lívia,
a senhora cumpriu plenamente o seu desafio, viu? Está de parabéns. Uma palestra magnífica, pragmática, deixou muito claro para a gente essas definições atuais do Poder Judiciário. Tenho a impressão que os alunos aí adoraram, que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu não estou acompanhando muito bem pelo YouTube as perguntas, mas a professora Débora, da coordenação também, está com mais acesso à tecnologia, está dentro da universidade, está me informando as conversas e os diálogos e as entradas das pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Estão gostando muito das duas palestras. Professor, então, te agradeço muito pela sua apresentação, muito mesmo. Pode estar de parabéns. De onde o professor Denis estiver, ele está feliz, viu? Realmente, ele conseguiu fazer uma sucessora. Parabéns, professora. Olha, tem um aluno, eu vou fazer a pergunta aqui, o professor Marcos, eu vou fazer inicialmente para a professora Lívia, né, e o senhor pode complementar, se for o caso. Tem um aluno que pergunta, assim, eu vou ler exatamente como a pergunta foi feita. Como a doutrina encara a questão do plágio inconsistente? Essa pergunta. Essa classificação de plágio inconsistente, não sei nem se é uma figura jurídica consistente. Fica colocado a professora Lívia com a colaboração do professor Marcos, se for o caso. Professora Rosalina, eu não sei inconsistente, talvez, ou se a pergunta talvez tivesse feita para a plágio inconsciente. Pelo menos é o que a gente ouve bastante de pergunta. Se fosse um plágio inconsciente, acho que o critério é objetivo, né? Não há o dever de provar má-fé para que haja caracterização do plágio. Objetivo no sentido de que, bom, comparada às obras e averigua que há plágio, não interessa a intenção dessa pessoa que violou esse direito autoral. Professor Marcos, o senhor concorda com isso? Eu, de início, já penso também que não tem que se avaliar a intenção em plágio. Plágio é plágio. Plágio é plágio, né? E quando se fala nesse caso de plágio inconsistente, né? Talvez porque o indivíduo não entendia o que era plágio, talvez porque há uma semelhança do pensamento, mas veja bem, o que existe aqui é uma discussão central, a usurpação da autoria. Houve a usurpação da autoria, sim ou não? Isso é um critério objetivo. Exatamente. As outras questões são subjetivas, né? Se vai haver lucro, se não houve espírito, se foi apenas uma forma de você exteriorizar melhor as suas palavras. Não, aí é outra discussão. Essa terminologia de plágio inconsistente, talvez tente mitigar uma violação de direito autoral que eu considero nuclear. De todas as violações de direito autoral, de contrafações, o plágio é a mais visceral, porque ataca a figura, a pessoa do autor. Ataca, inclusive, a ideia, porque a ideia central que norteou a criação também foi usurpada. Obrigada. Obrigada, professora Lívia, porque a senhora trouxe mais uma explicação para os alunos, apontou mais uma hipótese. Obrigada, professor Marcos, pela complementação da resposta. Professora Débora, alguém perguntou mais alguma coisa aí que não tenha sido tratado, né, durante as palestras? Eu estou aqui esperando um pouquinho para ver se vem alguma pergunta, mas eu ainda não... Ou mais alguma inovação? Enquanto isso... Veio sim, professora. Veio sim. Débora, por favor. Posso ler? Então, boa tarde, professores. Excelente professor Marcos e professora Lívia. Gostaria de saber se há alguma decisão emblemática na jurisprudência brasileira a respeito do ghostwriter. A pergunta era sobre ghostwriter, se existe alguma inovação sobre na jurisprudência, né, nacional sobre ghostwriter. Vou começar aqui. As decisões que eu conheço sobre ghostwriter, elas
afastam a figura por ausência de previsão legal. Normalmente, a gente tem a comparação aí com direito alienígena, que há direito que entende, mas não afasta porque não haveria essa previsão legal de aceitar a figura. Uhum. Exatamente. Nos Professor Marcos, Estados Unidos, nós temos o clássico, né, de discurso de posse de John Kennedy. Não pergunte aquilo que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Não é uma frase de John Kennedy, é uma frase de um ghostwriter dele que fazia os discursos para ele. Era muito conhecido e é um escritor canadense que realizava os discursos do Kennedy. Isso não invalida a força do discurso político. Agora, isso trazendo para outras figuras, para dentro de uma academia, nós temos que ver com muita atenção a isso. Porque, veja, você trazer uma encomenda, fazer um escritor fantasma para a elaboração de um TCC, de uma dissertação ou de uma monografia, opa, alto lá. Porque aí é uma falha ética fundamental dentro da academia, porque aquele tipo. Porque na academia nós temos 3 títulos: bacharel, licenciado, mestrado e doutorado. Então, aquele trabalho acadêmico dará à pessoa um título acadêmico. E isso não é uma questão leviana. Percebam bem aquele exemplo que eu trouxe da Alemanha. 30 anos depois, a ministra da Educação teve que renunciar porque foi detectado um plágio na sua tese de doutorado. tá certo. Se nenhum membro da questão, não vou dizer do público presente aqui, a professora Patrícia, a professora Débora, Ricardo Sichel, né, o professor Celso, né, que eu agradeço a presença novamente. Se não tiverem nenhuma pergunta, e para a gente não avançar muito no horário da próxima mesa, eu vou agradecer muito ao professor Marcos, muito à professora Lívia, né, pelas palestras, pelos esclarecimentos. Olha, professor, eu não tenho nem palavras para agradecer a presença de vocês dois hoje no nosso encontro, nesse nosso evento. Né? Então, em nome da Unirio, em nome da Escola de Ciências Jurídicas, do nosso grupo de pesquisa em propriedade intelectual, agradeço aos dois a presença aqui hoje. Tá? E passo a palavra ao professor Ricardo Sichel para dar continuidade ao evento. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu agradeço também, professora Rosalina, professora Lívia, professor Marcos, e aproveito para informar que os certificados de participação serão encaminhados no curso dessa semana por meio eletrônico para os colegas. A próxima mesa tem início às 16h30, ainda estamos com alguns minutos de antecipação. Já temos a presença do professor Celso, que será o mediador, e da desembargadora Flávia Romano. Então, eu sugiro nós darmos um pequeno intervalo, já que estamos nessa maratona desde 10 horas da manhã, para continuarmos às 16h30 com a mesa presidida pelo professor Celso. Pode ser? Sim. Perfeito. Tá, muito obrigado. Obrigada a todos.
Professora Rosalina, Oi, eu não recebi. A senhora estava coordenando a mesa, né? sim. Qual é o tempo? É 20 minutos para cada um? Olha, eu não estabeleci, não, porque eu gosto muito de ouvir o professor Marcos. E como ele é uma pessoa muito comedida, e a professora Lívia é do mesmo jeito. Eles têm muita experiência em palestras, eles se limitam em 20, 30 minutos. Então, para eles, eu não estabeleci, porque eu já os conheço. Então, agora, se você não conhece o palestrante... A organização acho que era de 30 a 40. Ah, 30, é? 40? Aí, Celso, Mas está bem. né? Acho que todos estão indo nessa linha. Na minha mesa também, ficaram 30 minutos. Eles são experientes, né? Eles sabem que é esse, né? Ok, então. Perfeito. Voltamos já já. Eu vou me afastar um pouquinho.
Olá, professora Flávia. Olha, se eu sair antes é porque eu estou em São Paulo, vou pegar meu voo. Dia eu prefiro. Boa viagem, então. Boa viagem. Agora sim. Doutora Flávia. Olá, tá escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma luzinha aqui. Aqui, estamos com a mesa agora ficou ótimo completa. agora, tá ótimo. Ai, que bom. Doutor Celso, estamos com a mesa agora completa. Com muito prazer que nós continuamos agora nessa mais uma mesa, para os senhores terem uma ideia. Nós começamos de manhã com o professor da Universidade de Utah, Jorge Contreras, e da Universidade de Wrocław, na Polônia, Tomasz Distinkowski. Aí a pronúncia fica meio comprometida. Eu já errei vários sobrenomes. É muita consoante, uma do lado da outra. Russo já virou, polonês já virou alemão, o alemão já virou polonês, e o polonês já virou russo. Patrícia, são 3 sílabas e a gente consegue alongar esse nome desse sujeito. O alemão tem uma vantagem, a língua alemã é falada tal qual ela é escrita, e tem muita vogal. Pois é, eu li todos assim, aí depois me dei mal. E tem muita vogal, então facilita para aí você ver bastante a pronúncia. Eles devem estar acostumados. Também acho. E depois nós tivemos uma mesa com magistrados, que foi brilhantemente conduzida pela professora Patrícia, com os desembargadores Alexandre Essa parte Câmara já é por conta da amizade. E André Fontes. Após, nós já tivemos uma com os professores, aí foi Marcos Varrovitz e Lívia Barbosa. Começou. E agora, para mais um fecho, professor Celso, o senhor tem aí o juiz da primeira vara empresarial. Quando eu estive ali a primeira vez, ainda no INPI, tramitava o processo da Varig, e eu não sei quantos volumes tinham físicos naquela época do processo. Então, eu imagino que hoje deva ter muito mais do que tinham antes de 2016. Professor Ricardo, o processo da Varig, como eu vou dizer, ainda está vivo. Eu estou tentando matar esse dragão já há 6 anos, mas eu tenho fé que até 2000, estamos em 2022, até 2024 acho que a gente consegue terminar, acho. Eu espero. E aí eu imagino o trabalho hercúleo, aí a professora Patrícia me fez a indicação, acho que a doutora Flávia, nós já tivemos um evento, pode ser na Cândido Mendes, há alguns anos atrás. Exatamente, muitos anos. E, doutor Celso, agora o senhor, como membro do grupo de pesquisa, integrante do Ministério Público, só que federal, que também tem pertinência nessa discussão, a condução dos trabalhos é sua. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professor Sichel. Na verdade, eu gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores desse evento, que está se mostrando realmente de excelência, os professores Ricardo e Débora Sichel e a professora Rosalina, por esse gentil convite para estar aqui presente perante 2 grandes autoridades no assunto, a fim apenas de organizar, não é, os trabalhos. E também estou bastante tranquilo, porque esta é a última mesa, então não fica aquela tensão, ai meu Deus, vamos entrar no horário da outra, né? E aí usando um pouco da trabalheira de ser um bedel, isso é muito desagradável, mas aqui nós estamos bem tranquilos. Estamos bem tranquilos, porque seremos os últimos, então não temos essa preocupação. A professora e desembargadora Flávia já é conhecida, o professor Ricardo Seixas mencionou, né? Claro, é sempre bom mencionar, presidente da Comissão de Normas e Legislação do TJ, presidente da Comissão Deliberativa, também do TJ, mestre, o professor Alexandre Mesquita, nessa luta da vara
de direito empresarial, não é isso? Perfeitamente. Empresarial. Então, isso já basta, né? Uma vara dessa aí, com os processos, já é suficiente para demonstrar a excelência do palestrante. Então, o tema da nossa mesa eu achei muito interessante, que é justiça, propriedade intelectual e direito do consumidor. Aplicabilidade ou abuso de direitos, né? Isso é uma questão interessante de ser analisada. E, se o doutor Alexandre me permitir, não é, eu gostaria de iniciar passando a palavra à desembargadora Flávia Romano, a fim de que ela, repito, o programado é entre 30 e 40, mas nós estamos tranquilos com relação a isso, né? Para que a professora Flávia, então, comece com a sua palestra. Bem-vindo, professora Flávia, bem-vindo, professor Alexandre, colega Patrícia e os demais que nos estão nos assistindo. Então, tem a palavra. Muito obrigada, doutor Celso. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo doutor Ricardo Sicha, é uma honra, pela minha colega, que eu estou morrendo de saudade dela, soube agora que ela está em São Paulo. Patrícia, só assim para a gente se encontrar. É verdade, ou nos corredores. Não, hoje nos corredores, porque a gente está sempre correndo e trabalhando muito, né, Patrícia? Verdade. Mas que bom que a gente consegue estar aqui. Doutor Alexandre, uma honra. Débora, é um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema bastante delicado, um tema que não é fácil, um tema que vem sendo objeto de muitas discussões. Eu, na semana passada, participei de uma discussão no CNJ com relação à interdisciplinariedade do direito com a economia, né, a análise econômica do direito no direito tributário, como é que isso é feito, como é que essas disciplinas começam a conversar. E realmente é muito significativa a contribuição que várias disciplinas vêm dando ao direito. Internamente, a gente também não pode fugir disso, né? É evidente a coordenação e a cooperação entre essas várias e diversas disciplinas. Existe um parecer muito interessante da professora Heloísa Carpena, que saiu publicado na revista da ABPI 177, que fala exatamente sobre o nosso tema de hoje. É um estudo riquíssimo, chamado Diálogos entre Direito do Consumidor e a Propriedade Intelectual, o caso das patentes essenciais. Pelo doutor Alexandre já conhece bem esse texto, né? Está fazendo sim com a cabeça, acho que todos aqui conhecem muito bem esse texto, mas eu acho esse texto muito interessante, porque, na verdade, foi uma consulta que foi feita a respeito de uma ação judicial que corre na 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em sigilo, mas a doutora Heloísa foi encomendada uma pesquisa exatamente nesse sentido. E o caso concreto é o seguinte: uma empresa ingressou com uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência para retirada de aparelhos celulares do mercado, em razão de uma suposta utilização de patentes essenciais, ou patentes que usam padrão essencial. Essa era a alegação do autor. E o juiz de primeiro grau, concedeu essa tutela, impedindo a venda e exposição desses aparelhos de telefonia celular. Bom, boa tarde, doutora Rosalina. E a discussão toda se voltou exatamente para essas questões. Uma vez retirada do mercado um dos concorrentes, se haveria ou não a observância ou a interconexão, ou a interdisciplina do direito do consumidor com o direito de propriedade intelectual. A mim me parece um pouco evidente, no primeiro momento, quando se fala em retirada de um dos concorrentes do mercado, que, obviamente, você esvaziando o mercado, retirando um dos concorrentes, você retira do consumidor a possibilidade de escolha, né? Não só de escolha, mas também os preços começam a modificar à medida que sai um concorrente do mercado. E é muito interessante que ela faz toda uma análise e começa a falar do viés
que, na verdade, une todas essas normas, que é o artigo 170 da Constituição Federal, 175 da Constituição Federal, que fala da livre iniciativa. E aí ela começa a tecer alguns paralelos e diz, olha, o sistema, nós estamos diante de um sistema jurídico, e não microsistemas jurídicos. Esse sistema todo, ele conversa, ele se fala, e ele tem como viés único a observância da Constituição Federal. Bom, e a partir daí é muito interessante porque ela traz o artigo 4º, que são questões principiológicas do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 4º, inciso 3º, e o artigo 7º do caput do Código de Defesa do Consumidor, exatamente trazendo essas normas matrizes que vão direcionar essa interpretação constitucional. E ela traz um posicionamento do professor Eros Grau, que fala de norma padrão, que essas normas principiológicas do Código de Defesa do Consumidor, elas falam não só da proteção do consumidor, como a necessidade de um desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar todos os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Então, o viés é esse, toda a pauta em que propõe a professora Heloísa Carpena de estudo é exatamente essa, e aí ela começa a responder algumas das questões, falando das patentes essenciais. Nós sabemos que as patentes essenciais, na verdade, são um padrão que todos devem observar no mercado, né, com observância obrigatória. E aquele que detém a patente tem o dever de licenciar, né, são as tais das licenças franjas. E aí ela começa a investigar exatamente a questão do abuso de direito ou dos ilícitos praticados, porque ela coloca a questão da seguinte maneira: as normas de direito do consumidor, elas têm dois viés, elas atingem dois viés necessariamente. O primeiro, o consumidor, aquela parte que é a parte vulnerável da relação de consumo. E, por outro lado, a do mercado, fornecedores, agentes econômicos, uma forma de regular esse mercado de forma a se obter a melhor economicidade, ou seja, a melhor eficiência no mercado. Então, me parece muito evidente, respondendo a uma primeira indagação, que existe essa correlação. Essa correlação é uma correlação não só pautada na Constituição como diretriz, mas por todos os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor. Ela também adianta esse posicionamento com relação à abusividade ou abuso de direito. E aí ela fala da concorrência desleal, dessas práticas abusivas. É algo, inclusive, que eu sempre coloco, todas as discussões que eu falo, quando eu falo normalmente de direito autoral, eu costumo falar dessa questão do Código Civil, quando ele fala da prática do ato ilícito. Né? A gente sabe que a 9729 ela fala de concorrência desleal, mas, de qualquer forma, você já poderia nortear essas práticas ilícitas pelo Código Civil, né? O Código Civil já traz a prática do ilícito. E aí ela faz uma distinção do que seria ilicitude e abusividade, trazendo também o estudo dessas normas de direito do consumidor para dentro da propriedade industrial. Essas questões todas, nesse caso concreto, elas são particularmente interessantes, não só pelo diálogo dessas matérias, dessa simetria que a professora fala, mas das condições ali, ela fala das condições de licenciamento dessas patentes essenciais. Uma vez que se entenda que se aplica o Código de Defesa do Consumidor a essas relações, não só entre fornecedores, como entre fornecedores e consumidores, como deveriam se dar esses licenciamentos nas patentes essenciais? Eu sei que não é o nosso tema, mas é só para trazer um pouco de exemplo, um pouco de concretude na nossa discussão aqui, já que a gente está dentro de uns estudos, né, e debates jurídicos sobre o tema. Eu acho que é interessante trazer esse caso concreto, porque é um caso sub judice, mas totalmente segredo, ninguém consegue saber exatamente
quais são as discussões internas lá, mas através desse parecer a gente consegue entender de que forma essas normas começam a dialogar, principalmente no caso concreto, em que houve a concessão de uma tutela de urgência para a retirada desse competidor do mercado. Então, não só as normas de competição, de concorrência, né, que a gente está falando aqui de concorrência, mas como aquelas normas que trazem um sistema para a propriedade industrial ou intelectual, não sei, aqui eu gosto muito de falar de industrial, mas eu sei que todos preferem o intelectual, porque eu estou falando de patente, eu já vou logo para o lado do industrial, mas falando da propriedade intelectual como um todo, e aí ela traz como elemento também de coordenação de todas essas matérias ou essas disciplinas, que é a boa-fé objetiva. Então, ela traz como pauta a boa-fé objetiva sempre de forma a atrair todas essas disciplinas. E é algo que, na verdade, toda vez que se fala em propriedade intelectual, não sei, Patrícia, como é que ela vê isso, mas toda vez que existe em juízo alguma questão relacionada, seja a patente, a marca, a nome de domínio, o que quer que seja, porque costumam dizer que nós, juízes, não entendemos muito dessa matéria, porque é uma matéria que realmente nós vivenciamos muito pouco no Tribunal de Justiça. Eu acho que 2 ou 3... No início ainda era muito pouco, eu já tenho 10 anos de tribunal, mas no início era muito pouco, mas agora a gente costuma ver muito mais as ações, principalmente de concorrência desleal. E, para mim, a questão fundamental é a questão da boa-fé. Eu acho que a boa-fé objetiva ela é um norte para todas essas questões, inclusive para nortear essa relação entre o direito do consumidor e a propriedade intelectual. A professora Heloísa Carpena, ela fala do artigo 4º do CDC como uma coibição, uma repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos, criações industriais, marcas, nomes comerciais, enfim, nos dá um norte com esse artigo 4º e o artigo 7º, que permite não só... É um artigo, o caput do artigo 7º do CDC, ele fala que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, eles não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil seja signatário e da legislação interna ordinária. Então, me parece evidente que não existe uma colidência, mas sim uma coordenação, uma interdisciplina entre direito do consumidor e propriedade intelectual. E não só entre direito do consumidor e propriedade intelectual e direito da concorrência e direito econômico. Eu acho que todas essas disciplinas elas conversam muito bem e à medida em que há uma infração, à medida em que há um abuso de direito, é necessário entender como que esse abuso, esse ilícito, tem repercussão no mercado de consumo. E aí, quando eu falo em mercado de consumo, eu não estou só falando do consumidor que é vulnerável, mas sim dos outros fornecedores que são obrigados, por essa boa-fé objetiva que eu mencionei, a atuar no mercado de forma ética, de forma a respeitar a concorrência. Eu me lembro que nós costumávamos trazer como exemplo em sala de aula exemplos de concorrência lícita e concorrência ilícita. Concorrência lícita seria aquela que eu compro máquinas melhores, eu desenvolvo um know-how melhor e coloco isso em prática. Eu tenho uma rede, por exemplo, de transporte que é melhor, mais acessível ao consumidor dos meus produtos, e isso tudo é uma concorrência lícita. A concorrência ilícita é aquela concorrência em que eu baixo muito o meu preço, coloco o meu preço muito abaixo dos meus competidores durante um determinado tempo, e aí quebro esses outros fornecedores do mercado, e aí estou livre para fazer aquilo que eu quiser no mercado. Então, assim, existem vários exemplos, obviamente estou dando apenas um, mas me parece muito sensível essa questão. É claro que não é sempre que você vai olhar as questões do direito de consumidor na propriedade intelectual, existem muitas que a gente sempre coloca o consumidor naquela posição de quem analisa, de quem é
recebe aquela informação, e ela também, nesse artigo, ela trata muito da questão da informação clara, da informação transparente, da questão de se comunicar de forma muito transparente com o consumidor, e ela fala que isso está absolutamente ligado aos direitos de propriedade intelectual, na medida em que aquele que é o fornecedor do produto ou do serviço, ele tem que colocar o produto no mercado com essas informações claras. Então, existe uma outra correlação entre direito do consumidor e propriedade intelectual. Deixa eu pensar o que mais. Pensei em que tipo de responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores à luz do CDC. Também é uma outra questão que ela coloca para que nós aqui possamos pensar. E, de fato, eu acho que perpassando por essa questão da transparência, da boa-fé, da colocação no mercado de produtos que tenham, e aí voltando um pouco, certificados e sejam confiáveis, tudo isso passa dentro das normas de direito do consumidor, né? Então, essa inter-relação, essa conexão com o direito de consumidor e propriedade intelectual, a meu sentir, é absolutamente evidente. Claro que a gente tem casos que a gente vai olhar, até na patente, né? Esse exemplo que eu dei da patente, eu acho que é um exemplo interessante, porque muito pouco se fala, agora a gente tem falado muito por causa do 5G, mas muito pouco se fala da patente essencial, e agora essa questão vem surgindo à medida em que se pode retirar do mercado um concorrente que possivelmente ou supostamente não está fazendo uso, ou se está fazendo uso, não está pagando a licença que deveria pagar, né? E em que termos essa licença deve ser colocada no mercado. Eu não sei, doutor Celso, assim, eu estou colocando muitas questões, porque, na verdade, assim, eu não fiz uma apresentação com slides para a gente poder conversar aqui, mas eu pensei nesse diálogo aqui que a gente poderia ter. Eu não sei se o doutor Alexandre quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa, ou se eu continuo, enfim, fazendo essas provocações, que, na verdade, são mais provocações do que... E aí eu tento sempre concluir, né? Não sei o que é melhor. Que posso acabar aqui e falar com o parecer todo dela, acabar, porque eu acho que não tem muita coisa na doutrina, né? Não tem muita coisa na doutrina, a jurisprudência fala, às vezes se utiliza das normas de direito do consumidor nos casos de IPI, sem falar especificamente que aquilo ali é uma norma de direito do consumidor. Eu não sei por que o STJ vem fazendo isso de forma muito... incisiva, mas normalmente ele não fala, ele só fala que os consumidores foram prejudicados, ou a informação não é correta, o fornecedor tem direitos e deveres e não está cumprindo com seus direitos, nem com seus deveres, isso afasta o mercado de consumo, mas eu não sei se ainda cabe aqui ficar só... Porque o doutor Ricardo falou, vai ter uma apresentação de 30 minutos. Eu não sei se eu tenho esses 30 minutos para ficar aqui só falando das questões que eu imagino que são importantes. Eu não sei se o doutor Alexandre quer fazer alguma colocação, o doutor Celso quer fazer alguma colocação, para depois eu voltar. O que é melhor? Não sei. Eu achei, se me permite, achei interessantíssimo, né? E, às vezes, a gente fica falando 30, 40 minutos e acaba não trazendo nada, mas, às vezes, não é? Tem uma obra tão curtinha, mas que traz tanta coisa. E esse caso aí é interessantíssimo. Eu estava pensando aqui como fazer, porque esse é que é o problema mencionado pela doutora Flávia. Não informou corretamente, meio genérico, né? Mas e agora? Nós temos um concorrente que está sendo retirado do mercado, voltando ao caso, nessa sua sugestão de debate, de troca de ideias, né? E que pode afetar o consumidor. A relação parece inequívoca. E a questão está exatamente dentro da temática. É a aplicabilidade do direito à propriedade intelectual daquele que detém essa patente essencial ou é abuso dele? Então, como se identifica isso? Eu confesso que nós precisamos estudar muito mais a relação entre direito e economia, né? Claro, poderíamos
ter uma solução relativamente mais simplista. Por exemplo, a dominância relevante. Então, digamos que aquele específico concorrente esteja aqui com 2% no mercado. Aí você pode afirmar que a afetação detrimentosa ao direito do consumidor é muito pequena, porque ele, sendo afastado, 2% do mercado não vai ter um reflexo naquilo que a doutora Fábio falou, vai aumentar os preços, mas aí trazer, bom, mas tudo bem, essa primeira parte é relativamente simplista, mas é aquela questão, ele não está pagando, ou não está com a licença, ou não está pagando a licença, como deve ser licenciado isso? Aí é que eu acho que teríamos que entrar naquela análise econômica do direito, né? Chamar de eficiência Pareto, quer dizer, como que está essa relação entre o titular da patente. E isto é complicadíssimo. Mas temos que começar a debater. Se nós queremos decisões que mais se aproximem da realidade, não podemos nos afastar desses questionamentos. Então, eu até anotei aqui os dados informativos do parecer mencionado. Eu vou depois até dar uma lida nele, já que o processo está meio em sigilo, ninguém consegue saber nada. É interessantíssimo, Torcelso, até porque ela fala que uma relação entre duas empresas, como que uma relação entre duas empresas pode afetar toda uma coletividade de consumidores? Porque, na verdade, a ré, ela se coloca na posição de que seria, então, obrigado que a empresa autora oferecesse uma licença. E em que termos essa licença deveria ser oferecida, uma vez que aquele é um padrão tecnológico de observância obrigatória para todos aqueles daquele segmento de mercado. Então, é uma questão que atrai, sim, a influência das normas consumeristas, de forma evidente, né? Porque efetivamente eu provoco a retirada de um dos concorrentes do mercado, e isso vai ter uma repercussão no preço, vai ter uma repercussão na qualidade, pode ter uma repercussão na quantidade, além de provocar, segundo o parecer dela, há um prejuízo de 17 milhões mensais para a ré, uma vez que foi concedida a tutela de urgência para a retirada do mercado, né? Então tem um prejuízo, e sempre que a gente pensa em PI, os juízes ficam muito preocupados com essa questão do prejuízo que vai ser causado no mercado, né? Muitas vezes não se concede a tutela de urgência, às vezes são casos evidentes em que há uma ilicitude ou uma abusividade, os juízes não concedem. É até uma coisa que eu sempre me pergunto, porque sempre o juiz coloca e fala, não, mas e o mercado? As pessoas podem ser mandadas embora, vão ficar desempregadas, vai haver um desequilíbrio no mercado, e de que forma o juiz consegue equilibrar todas essas pontas. Nesse caso é bastante interessante, porque atrai essa exigência e aplicação das normas de direito do consumidor e coloca uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, né? Se deve pensar nessa coletividade ou se, de fato, naquele que é o detentor da patente, que, no caso ali, é uma patente muito diferente, vamos dizer assim, daquela que nós estávamos acostumados a ver, né? Que é aquele monopólio exclusivo em que ele dá a licença para quem ele quer. Ali ele é obrigado a ter um padrão essencial que é dividido através de uma licença no mercado. Então, eu trouxe também, porque eu sei que aqui é uma questão, o doutor Ricardo tinha colocado muito bem, aqui são cabeças que pensam direito, pensam API, muito mais do que isso. Aqui, pelo que eu estava assistindo, várias ideias aparecem, né? Acho que a Rosalina quer falar alguma coisa. A doutora Rosalina quer falar alguma coisa? Eu estou vendo uma mãozinha ali. Está sem som. O microfone. Sem som. A senhora colocou à disposição o microfone.
A senhora falou que estava fazendo um debate, né, que poderia ouvir ideias, então eu fiquei ouvindo atentamente, realmente é muito curioso, fiquei muito assim, atenta o que a senhora colocou a respeito da decisão do STJ, do posicionamento dos juízes estaduais, a respeito da propriedade intelectual ou da propriedade industrial, dependendo do ângulo que se estiver trabalhando. E aí, considerando que a sua palestra é uma palestra em que a senhora coloca essas questões e nos abre para dialogar, né? Então eu estou aproveitando a oportunidade, tá? Se for fora de hora, pode falar também que eu recuo, não tem problema. De forma alguma. Então, eu coloco o seguinte, e fiquei pensando, realmente, o fim último da propriedade intelectual é o consumidor, né? É o alcance final, é o consumidor. Né? Então, você protege ou cria os mecanismos de registro de marcas, de patente, e tem como objetivo último o mercado. O objetivo último no mercado, o consumidor. Mas a gente tem que também levar em consideração todos os investimentos da criação, né? Todo o objeto, né? O objeto da construção intelectual, né? Todo o objeto da criação humana. Né? O investimento é muito alto. Seja o investimento da propriedade industrial, propriamente, né? Quando se fala em maquinários, né? desse desenvolvimento de máquinas que vão reproduzir ou produzir um determinado equipamento, um determinado produto, até na questão da propriedade intelectual, que envolve assuntos como os fármacos, né? E todas as negociações que decorrem das patentes e das marcas que envolvem os fármacos. E lá no final, né, as consequências disso para o consumidor, dessa relação. Então, quando a gente trata na primeira hipótese da propriedade intelectual, a gente imagina sempre a Justiça Federal, que está sempre tratando do quê? Do ato administrativo, de quem concede a titularidade da marca ou da patente, e toda aquela discussão do processo administrativo para saber se está havendo uma violação da propriedade intelectual ou o descumprimento das regras da LPI. Então, nesse momento. Agora, a participação da Justiça do Estado, e por isso é importante esse debate que a gente está colocando aqui hoje, desse encontro nosso, é o primeiro que a gente faz, colocando o tema em evidência da Justiça Estadual. É muito importante a participação da Justiça Estadual e ela se abrir para isso, porque se o objeto da propriedade intelectual é a criação, e esse objeto da criação é objeto de estudo, julgamento ou análise pela Justiça Federal e os órgãos autárquicos federais, a prática, ou o fim último, a proteção do consumidor, ou até do objeto da criação, é da Justiça Estadual. Né, da Justiça Estadual. E, sendo da Justiça Estadual, eu sempre falo, a Justiça Estadual, eu tenho a sensação que ela é uma justiça muito mais presente, porque ela lida exatamente com aquele momento em que a pessoa vai comprar, que ela vai vender, que o empresário vai ter um prejuízo, né, que o empresário está tendo o seu direito violado. Né? Então, a Justiça Estadual, nesse momento, tem que conciliar tudo isso. Né? Por exemplo, o direito consumerista, o direito do consumidor é importante, mas ele tem também, né, ele não pode desprezar, ele não pode deixar de ser visto, né, a partir do investimento tecnológico, do investimento empresarial. Sim. Né? Então, e também do investimento das questões econômicas que envolvem as negociações, como, por exemplo, aquele caso emblemático que a gente viu, Polinos-Colgate, daquela opção que o CAD fez, né, na fusão das duas marcas para atender e o acordo de mercado que o CAD fez, que foi muito interessante, que resolveu, tudo bem, se as empresas já chegaram a esse ponto de negociação que quase fica sem recuo, a nova marca vai atender um mercado brasileiro de pessoas que nunca viram pasta de dente. Então, ela vai ter que entrar nesse mercado, porque para as empresas é muito interessante ficar nessa região que a gente conhece, que é a região de poder aquisitivo. Então, eles querem vender o produto ali, então criam para vender o produto para essas regiões, buscam a proteção para vender o produto para essas regiões e não se preocupam com as regiões que não têm nem mercado ainda. Então, aí o Estado entra, tem esse outro lado, o Estado entra. E, nesse caso, aí entra a figura do CAD,
né, que é um órgão, que é esse órgão federal, que consegue, pela sua própria via, suas próprias normas, fazer com que haja uma operação para viabilizar um atendimento social, uma política social de favorecimento, por exemplo, de saúde coletiva. Então, eu acho muito interessante que, na questão da propriedade intelectual, a magistratura federal, a magistratura estadual, os órgãos de competência federal, estadual, todos trabalham, né, todos trabalham conectados com um objetivo: proteger o mercado, proteger a criação intelectual, né, proteger o ato administrativo, para que não haja exorbitância, proteger o mercado, proteger o consumidor. Aí você está falando para mim, professor, então você está falando que proteger o consumidor está na última instância, você está elencando? Não, não está, não. Ele está em tudo. Todos os setores, né, têm em vista o consumidor, porque a função social da propriedade intelectual também perpassa esses direitos pela violação do artigo 5º, do artigo 1º da Constituição, artigo 3º, dignidade da pessoa humana. Tudo isso aí passa a propriedade intelectual. Então, doutora Rosalina, quando se protege, na verdade, o consumidor, na verdade, está se protegendo aquele fornecedor de boa-fé, né? Aquele fornecedor que investiu no mercado, aquele fornecedor que utilizou todos os meios para a proteção daquele direito. Eu costumo falar, o monopólio, no caso da patente, nós sabemos aqui que é uma exceção à regra, obviamente, para remunerar aquele que, durante algum tempo e com bastante... e com vários recursos, né, com o emprego de vários recursos, chegou àquela solução tecnológica para aquele determinado problema. Então, obviamente, é uma exceção, né, à regra da livre iniciativa, de tudo aquilo do livre mercado, é uma exceção e que deve ser protegida, obviamente. A marca, no mesmo sentido, né, aquele que cria uma marca, uma nova marca, né, um novo sinal para aquele produto e consegue um registro no INPI, ele também tem que ser protegido. E eu acho que essa proteção toda, na verdade, ela acaba protegendo o mercado de consumo. Quando você fala que você está protegendo um detentor de uma marca, você está querendo dizer para aquele consumidor que aquela marca tem como origem aquele produto ou aquele serviço, né, que ostenta aquela marca. Então, para não criar confusões, para não criar problemas no mercado, o juiz deve, na verdade, fazer valer aquele direito, um direito que é inerente àquele que detém um registro de propriedade intelectual ou industrial. Mas acho que a Patrícia quer fazer algum questionamento, que a Patrícia levantou a mão ali. Obrigada, professora Flávia. Desembargadora, desculpe. Patrícia, você está sem som. Não, eu queria agradecer, assim, poder intervir também, não quero atrasar a fala do professor Alexandre, mas o que eu queria chamar a atenção? Diz respeito muito à responsabilidade civil, né? A concorrência desleal, que é um dos temas, a despeito de nós não termos tantas ações judiciais, tantas demandas, de uma certa maneira, essa questão da atuação na justiça estadual e na justiça federal, porque nós somos considerados constitucionalmente residuais, a nossa competência. No que diz respeito à concorrência desleal, me chama muita atenção o fato de, por vezes, até numa averiguação de tutela, de urgência, nós levarmos a determinado produto à obsolescência. Nós retiramos aquele produto do mercado temporariamente, com uma tutela, e a parte, na verdade, tornou para o consumidor, não só para aquele que investiu, aquele se transforma naquele fenômeno da obsolescência que ele diz, tudo bem, a obsolescência programada, como nós temos nos celulares, né? Traga um celular mais avançado e aquele fica sem uso, sem a modernidade. Outra coisa é o juiz, na averiguação da tutela de urgência, provisoriamente tornar o meu produto obsoleto. Isso é uma questão muito preocupante, não só para a linha do consumidor, mas como a professora Flávia disse muito bem, pensando na relação de consumo sendo protegida como um todo.
porque a verdade é essa, nós já temos fenômenos consumeristas que vêm a reboque da propriedade intelectual de grande preocupação, inclusive para pedidos indenizatórios. Por quê? Porque não se pode mais fugir da responsabilidade civil objetiva. A tese que está vigorando, que predomina nos tribunais, é uma tese de abuso de direito, é essa, de desvio da boa-fé objetiva, de ferir a critérios objetivos finalísticos da própria lei de propriedade intelectual e de usos e costumes e tradição no momento em que aquele produto, que por vezes não é conhecido, porque me chamou a atenção aquela questão que o professor Celso colocou. Ah, mas é só 2% do mercado. Depende, eu posso estar em 2% de mercado de pessoas veganas e que precisam daquele tipo de alimentação agora e que optaram por aquele tipo de alimentação. Então, isso vem chamando muita atenção, porque essa matéria está conosco na Justiça Estadual. Produtos obsoletos temporariamente, como retorna ao mercado se amanhã essa ação, não, o juiz se convenceu, realmente não houve concorrência desleal, e inclusive por quê? Porque muitas vezes os registros foram oficiais no NPI. As pessoas são titulares de marcas diferentes, assemelhadas, as duas possuem a titularidade daquele produto, e eu vou ficar discutindo na Justiça Estadual se ele ficou obsoleto ou não temporariamente, e quanto isso vale no que diz respeito ao pedido indenizatório. Então, são muitas questões preocupantes, que me preocupam, como aquela que gosta da responsabilidade Eu civil. compartilho, professora Patrícia, de todas as suas preocupações. Obrigada, viu, por poder entender. Mas o Já estou achando que eu deveria estar nessa mesa, hein, professor Cício? o tema realmente é muito instigante. E, claro, pela sua própria natureza é amplo. Embora a gente tenha que, em alguma medida, né, esse é o papel de quem está presidindo os trabalhos, tentar levar a bom termo em termos de também utilização de tempo pelos dois convidados, né? Então, eu acho que... E vamos ter depois, no momento final também, acho que os alunos devem estar aí no YouTube fazendo as perguntas, vamos poder voltar a esses debates. E o tema é muito instigante mesmo, né? E amplo, quer dizer, a aplicabilidade ou abuso do direito. Eu vou e a relação... professor Alexandre um pouco, mas se eu sair, não pensem que é nenhuma falta de educação, sabe? Que senão eu não volto para a minha cidade. O senhor queria no Rio. Bom, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o outro palestrante, né, o doutor Alexandre Mesquita, para que nos brinde com o seu tema. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Agradeço o convite do professor Ricardo em palestrar aqui. Cumprimento as minhas colegas, desembargadora Flávia, desembargadora Patrícia. Para mim é uma honra estar aqui, até porque eu costumo dizer que eu sou apenas um juiz, né? As pessoas perguntam, qual é a sua titulação? Eu sou um bacharel em direito. Não sou nada além disso. Comecei a fazer mestrado, mas fiz todo o mestrado, mas na hora de entregar a dissertação, falei, não vou entregar a dissertação não, e não concluí meu mestrado. Me estimularam, vai fazer doutorado? Não vou fazer doutorado não. Então, eu sou apenas e tão somente um juiz de direito e que é um curioso. É um curioso que gosta de ler, que gosta de se atualizar. Eu costumo brincar dizendo que eu sou um conservador nos costumes e um liberal na economia. Eu sou um sujeito que, em termos de economia, gosto muito de alguns autores da chamada escola austríaca de economia, como o Ludwig von Mises, por exemplo, que é o pai da escola austríaca, o Hayek também, que foi discípulo do Mises, que foi, inclusive, prêmio Nobel de Economia em 1975. Dos mais recentes, eu gosto do Tomás Sowell. Entre os brasileiros, o Biratan Iório, por exemplo, que escreve maravilhosamente bem. E
Por que eu comecei a ler esses autores? Porque eu sou juiz há 28 anos. Eu fui 6 anos juiz no interior, como clínico geral, né? Cidades de comarca de juízo único, onde fazia tudo. Passei depois 11 anos e meio numa vara civil, 3 anos e pouco numa vara de fazenda pública e estou há 6 anos como juiz titular da primeira vara empresarial. E aqui chegando, comecei a me deparar com temas ligados à economia, querendo ou não, ligados à economia. Falências, recuperações judiciais, muitas questões envolvendo direito marítimo, pouca coisa envolvendo arbitragem, muitas questões envolvendo dissolução de sociedades empresariais e, de uns tempos para cá, muitas questões envolvendo marcas e patentes. Eu até fiquei... E no dia a dia, nós acabamos aprendendo muita coisa. Por exemplo, eu descobri que nesse aparelhinho aqui, que todo mundo hoje tem pelo menos um, né? Algumas pessoas têm 2, 3, mas todo mundo tem pelo menos um desses aqui. Um negocinho desse, você tem mais de 100 patentes diferentes. Eu tenho um caso aqui parecido com esse que a desembargadora Flávia Romano citou, envolvendo a Apple. E aonde a parte autora dizendo que a Apple estava utilizando uma tecnologia e que não estava pagando por essa tecnologia. Veio o advogado falar comigo, eu falei, doutor, ainda não sou maluco. Eu não vou proibir a comercialização do iPhone. Isso, olha, para mim, eu posso até ter uma cara um pouco esquisita, eu concordo, mas eu não sou louco de chegar e tirar os iPhones, os iPads do mercado. Eu não vou fazer isso. O que eu fiz? Eu optei pelo chamado meio termo. Todos sabemos que a Apple é uma empresa mais do que solvente. Ninguém vai discutir aqui a solvência da Apple, porque o que a Apple fatura é muito mais do que alguns países do planeta Terra têm de PIB. Então, o que acontece? Não vou tirar do mercado, ela vai ficar utilizando e vamos fazer uma perícia para verificar se, por acaso, ela está ou não utilizando e, se tiver, vai pagar uma multa retroativa à data da intimação do CITES, do Despacho Liminar de Conteúdo Positivo. E assim foi, não houve recurso com relação a isso daí, a coisa está em andamento, aguardando a perícia ser realizada. Quando eu falo sobre essa questão de ser liberal na economia e conservador nos costumes, não é à toa. A nossa Constituição, logo lá no artigo 1º, ela já fala ali, pedir licença para colocar os óculos, senão... que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu sou plenamente a favor da concorrência. Por que eu sou plenamente a favor da concorrência? Por uma razão muito simples. Você tem, vamos dar o exemplo da telefonia celular, você tem os diversos aparelhos. Você tem o iPhone, você tem o Samsung, você tem o da Motorola, tem da Nokia e vai por aí afora. Vai caber ao consumidor chegar a escolher o que ele acha mais interessante. Aquele que, pelo menor preço, vai lhe dar a maior satisfação. A economia, basicamente, que é isso. Quem está no mercado para quê? Para oferecer cada vez produtos melhores com preços cada vez mais inferiores. E quando a gente fala... Por que a gente está falando sobre esse tema dos consumidores? Por quê? Porque sempre quando a gente vai ouvir essa questão relativa à marca, está havendo uma contrafação, está utilizando uma marca indevidamente. Ora, saber se você está utilizando a mesma marca ou não é uma coisa muito difícil. Nós temos aqui, por exemplo, algumas questões acerca de marca. Vou dar um exemplo que não está em segredo de justiça. Hortifruti.
acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar na palavra hortifruti. Existe uma rede de mercado aqui no Rio de Janeiro que leva o nome hortifruti. E ela moveu uma determinada demanda dizendo o seguinte: a palavra hortifruti é de meu uso exclusivo. Entrou com uma demanda de uma obrigação de não fazer em face de uma determinada rede, também de uma outra rede, que usava o nome rede fulano de tal e embaixo hortifruti. E o litígio aconteceu. Eu proferi a sentença de cara, entendendo o seguinte: olha, essa questão aí, a palavra hortifruti é uma palavra do vernáculo, onde quer dizer apenas e tão somente quem comercializa produtos hortifruti granjeiros. E para o consumidor, na minha modesta ótica, ao olhar uma loja escrito hortifruti e olhar outra loja escrito hortifruti, vai saber que não é a mesma empresa, que são empresas diferentes, mas do mesmo segmento. Qual segmento? Comercialização de produtos hortifruti granjeiros. Ou seja, verduras, legumes, hortaliças, produtos ovo-lacto vegetarianos em geral. Então, você tem essa questão de você deixar a cargo do consumidor para que ele, consumidor, possa avaliar o que é realmente melhor para ele. Você tem que ver sob a ótica do consumidor se há ou não confusão entre duas ou mais marcas. Então, você entrega realmente ao consumidor isso daí. Eu respeito, obviamente, quem tenha o posicionamento em contrário, quando se fala a respeito da hipossuficiência do consumidor. Quando nós falamos da hipossuficiência do consumidor, nós não estamos querendo dizer, repito, respeitando os outros pontos de vista, que o consumidor é um pobre coitado que acabou de descer do planeta Terra, que é um extraterrestre, e que chega aqui e não sabe de absolutamente nada do que está acontecendo. Não, o consumidor sabe. O consumidor ele escolhe aquilo que é melhor para ele, no sentido de quê? Do chamado custo-benefício. Isso daí, não só nós, como a grande massa de consumidores que existem em todo o país, somos mais de 200 milhões de habitantes, os consumidores vão saber o que é melhor para eles e o que cabe no bolso deles. Quantos de nós já não fomos, por exemplo, em jantar em algum lugar mais fino, algum lugar mais elegante? Eu vou com a minha esposa jantar, eu chego assim, vamos escolher o vinho. Vamos escolher o vinho. A primeira coisa que eu olho é o preço. Eu vou ver dentro dos vinhos que aquele restaurante está oferecendo, um que eu possa pagar e que seja de uma qualidade aceitável. É assim que o consumidor, em regra, vai se comportar no geral. Ele vai procurar exatamente isso. Então, quando você tem essa colidência da propriedade intelectual com a propriedade industrial, você vai olhar para o consumidor e o consumidor vai ver se aquele consumidor pode efetivamente diferenciar entre duas ou mais marcas para que não haja à vista dele essa questão da confusão. Então, como eu disse, isto eu estou colocando na visão de quem tem a chamada prática do dia a dia. É aquela coisa que a gente vê, entre aspas, ordinariamente. Eu já tive até casos aqui muito interessantes, que eu até já julguei estar em grau de recurso. Foi um casal, marido e mulher, que eles tinham uma sociedade que era uma imobiliária, e ao se separarem, ficou estabelecido que nenhum dos dois poderia usar o nome da antiga imobiliária, né? Mas um deles acabou usando, né? Acabou usando, a outra entrou e falou assim: olha, eu só estou entrando com essa apenas para que o acordo que foi feito no juízo de família seja cumprido aqui. Por quê? Porque nós concordamos em que a marca que nós tínhamos juntos, como marido e mulher, era
essa, e agora que nós nos separamos, nós vamos ter que criar marcas novas e vamos ter que nos estabelecer no mercado, até para que um não tenha proveito em cima do outro, apesar dos dois terem exercido juntos a mesma atividade com uma determinada marca. Nós vamos ter que criar marcas novas e aí conseguir conquistar novos clientes, ou manter os antigos, ou conquistar novos com o nosso trabalho, mas não em detrimento do outro. Não pegando aquela marca que o casal usava e que agora, como não existe mais a sociedade conjugal, cada um vai criar a sua marca distinta. E, repito, deixando a critério do consumidor, que é, para mim, quem sempre tem a palavra final, a escolha do que lhe é mais interessante. Assim como a professora e desembargadora Flávia falou, eu também não quero me alongar, eu estou apenas colocando ideias aqui, ideias não, vamos ser mais precisos, colocando questões concretas que a gente vê aqui no dia a dia da vara empresarial, que, repito, há 6 anos e nós estamos em agora, há 6 anos e 4 meses, a gente está vendo aqui no nosso dia a dia. Então, como disse o professor Celso Sor, que está presidindo aí, está com a bola no meio do campo, por favor, fique à vontade para, se for o caso, fazer alguma indagação, passar a bola para os outros que estão participando aqui do debate, por favor. Eu tenho uma indagação, doutor Alexandre. O senhor disse que não é maluco o suficiente para barrar a Apple. Mas, só para me animar um pouco aqui, e aquela Huawei, que os Estados Unidos, não só para a gente ver como é complexo, a questão relacionada à patente, consumidor, não é? O objetivo final, que foi feito com base em um dos princípios também lá, né, da nossa ordem econômica, que é a soberania nacional. Mas quando você aplica aí, não, é possível que haja aqui um risco à soberania nacional. Imaginemos assim, e isso vai cair. Aí eu acho que talvez não seja o estadual, né? Provavelmente vai ter que ser o governo federal, vai ser o federal. Nós estamos num debate aqui. Eu me pergunto, se banir, ainda que por esses motivos, claro que todos devem ser avaliados, né? A questão do investimento de quem fez aquela patente, mas vai afetar o direito do consumidor lá na frente, se um dos concorrentes for excluído. Afeta também se, de repente, começar vários concorrentes não pagar o licenciamento e o investimento que fez o criador daquela patente, e isso vai acabar desestimulando. No caso que eu mencionei, da Huawei, eu acho que é certo que é questão de soberania nacional, mas afastar um concorrente como esse, que esse é de peso, tem reflexo também no direito do consumidor. Não sei como é que funciona, embora eu em termos de direito do consumidor lá, eu estou que nem o doutor Alexandre aí da prática, entendeu? Acho que lá o consumidor é muito mais respeitado do que aqui. Concordo. Agora, sobre a Huawei... O sistema econômico. Então, o consumidor está dentro dessa análise econômica também. Né? É interessante isso, porque eles entendem que o consumidor faz parte do mercado econômico. Ele não é esse tolo aí, então ele vai saber escolher bem, não é? Como é que é a política, e é importante para todo o sistema, não só a proteção do fornecedor, com a proteção da sua patente, que também tem, mas a proteção do consumidor. Então, são disciplinas, de fato, muito interligadas. Muito interligadas. Não me parece ser tão simples. Eu acho que o estudo vai ter que se basear mesmo toda a experiência de casos concretos, específicos, e, a partir daí, se desenvolver, não é? Alguns princípios, alguns institutos, porque quando eu vi, eu falei, poxa, vai ser legal. Eu fiquei imaginando quem teve essa ideia assim, de fazer esse tema, né? Patente, propriedade intelectual,
direito do consumidor, aplicação ou abuso. Quer dizer, é um tema... Falei, até aí eu fiquei impressionado. Falei, pô, ainda bem que essa mesa vai ser ótima. E está sendo. Está sendo exatamente porque a matéria é muito nova, é muito relevante e é muito interessante. Né? Débora, você levantou a mão, fez alguma coisa, fez uma observação? Que eu não sei. Sobre a questão dessa Não, empresa eu posso só chinesa... professor Alexandre, só acrescentar, tem uma pergunta de um aluno que talvez já ajude até a sua colocação e também da desembargadora Flávia, que é: boa tarde, professores. Existe algum parâmetro na jurisprudência ou doutrina para uma negociação equânime das licenças de patentes essenciais? E aí eu lamento que eu não sabia da palestra dos senhores antes, porque combinou muito com a primeira palestra. Porque quando a doutora Flávia falou da questão do 5G, ela é uma tecnologia muito mais ampla do que, por exemplo, eu não estou querendo fazer juízo de valores, por exemplo, um medicamento da Covid. Eu tenho a vacina RNA mensageiro, eu tenho a vacina da AstraZeneca, eu tenho da Pfizer, eu tenho Coronavac, elas vão correndo em caminhos paralelos para um fim comum, Covid. Agora, 5G, todos os que querem atuar na telefonia celular têm que usar essa tecnologia. Não tem como... Não, só se eu tiver 6G. Eu tenho que usar essa via. E como é que eu vou equilibrar esses interesses? Aí é o que a professora Rosalina até colocou, e a própria lei do CAD, é uma questão até de licenciamento compulsório, porque se eu não autorizar ou for seletivo, só dizer só o doutor Alexandre e a empresa dele podem usar porque nós chegamos a um acordo, a empresa da doutora Flávia está alijada do mercado e ela não tem como, a não ser que ela faça o upgrade para o 6, de continuar sobrevivendo. E aí eu estava vendo agora, isso é a vantagem da internet, tem uma série de litígios na justiça americana sobre patentes essenciais envolvendo 5G, inclusive entre a Apple e a Ericsson, por conta de mercado de consumo na Colômbia, em que a Apple se coloca, segundo o juiz americano, como uma licenciada de difícil trato. Essa é a palavra do juiz norte-americano, não é minha. É o que o juiz norte-americano colocou na decisão dele. E aí ele, para não dar o que a Apple, que a Ericsson pede, ele cita: tem ação nos Estados Unidos, na Colômbia, na Alemanha. E comigo. E no Brasil, mas talvez eu não tenha tido essa informação. Eu tenho. Talvez o juiz... Essa da Colômbia eu não tinha. Talvez o juiz americano não saiba. Não. Deixa eu só fazer uma colocação sobre o que o professor Celso falou da Huawei. O que acontece? Ela é uma empresa chinesa, né? E o que acontece com as empresas chinesas? Todas elas, o Partido Comunista Chinês ele está presente. Em toda empresa chinesa, o Partido Comunista Chinês está presente. E o que acontece com isso? O americano ele ficou muito preocupado com a entrada da Huawei no 5G lá nos Estados Unidos justamente por conta disso. É o receio de que esta empresa possa capturar dados essenciais no ponto de vista dos americanos e repassá-los para o PCCH, né? Tem um livro muito interessante chamado Chernobyl, que eu comecei a ler. Foi um professor brasileiro que morou 3 anos na China. Ele morou e trabalhou numa universidade chinesa. E eu comecei a ler esse livro e é muito interessante. Ele está muito interessante. Eu ainda estou do começo para a metade, mas é um livro muito instigante por alguém que viveu na China, que fala mandarim, aprendeu mandarim, foi para a China trabalhar lá numa universidade e viu o que é realmente, viu a China por dentro,
né? Então, eu não estou afirmando isso, mas acredito, porque quem já jogou futebol tem uma expressão muito interessante, que se joga muito mais futebol fora do que dentro das quatro linhas. Essa afirmação que eu estou fazendo é a afirmação de fora das quatro linhas, mas isso daí, como digo, não estava nos autos. Isso daí foi a desculpa, teoricamente, que o governo americano deu para que a Huawei fosse excluída do 5G lá nos Estados Unidos. Mas aí, professor, exatamente, eu ainda tentei fazer uma ligação com o tema, né? Isso seria um abuso do direito, da sua... Só que eu falei, só citei para dizer, embora tenha usado soberania, mas seria uma espécie de abuso que acaba por violar. Você pode usar isso daí como uma violação do direito do consumidor, porque dados podem ser capturados, informações podem ser obtidas de forma que viole os direitos. Hoje nós temos a nossa lei lá de dados, né? Então, por isso que eu falei só para brincar um pouco, para dizer da Huawei, por causa disso. Mas, em alguma medida, você poderia tentar conectar. É complexo, mas eu fiquei mais interessado foi nessa questão aí que o senhor tem, que é igual lá da Colômbia, da Alemanha, dos Estados Unidos. É porque a Apple, ela, na verdade, ela não desenvolve tecnologia. A Apple, ela compra patentes de outras empresas e consegue agregar todas essas patentes nesse aparelhinho. Essa que é a jogada da Apple. A Apple, ela tem a genialidade não de criar a patente, ela teve a genialidade de pegar a Dolby, por exemplo, que a gente, quando vai ao cinema, tá lá, Dolby Surround, não sei o quê, tal. Ela pega, a Apple, ela pega outras patentes e consegue colocar tudo isso dentro desse aparelhinho. Então, a criatividade da Apple é essa. Ela adquire a licença para a utilização das outras patentes para fazer o iPhone. E é aí que ela vai, né? Essa que é a criatividade da Apple, mas ela mesma, ela não cria patente. Ela consegue organizar as patentes, isso sim. Eu não sei, doutor Celso, se eu posso dar um pitaco na pergunta que nos foi feita, que o doutor Ricardo colocou, o professor Ricardo colocou, que eu acho que é interessante, que como a nossa lei, a 9279, não tem nenhuma previsão expressa com relação às patentes essenciais, a gente cai exatamente no que o professor Ricardo falou, que é a licença compulsória, que é aquilo que mais se aproxima, né, na nossa lei. E o STJ vem colmatando essas lacunas e permitindo esse viés consumerista. Quando faz as análises dos casos concretos, ele faz essa análise consumerista. Mas o que eu acho interessante da pergunta que nos foi feita é o seguinte: embora na justiça a gente ainda não tenha esse parâmetro do licenciamento das patentes, das licenças FRANs, o que tem é o seguinte: o interesse do consumidor ele serve como parâmetro interpretativo das condições de licenciamento das patentes FRANs, porque, na verdade, é aquilo que é mais razoável, né? É uma patente que demonstra o que é mais razoável se ter no mercado. Então, isso cria, na verdade, um parâmetro interpretativo, que é muito interessante. E dentro do que o professor Celso falou, eu acho que também existe uma outra questão, que a violação das normas específicas da propriedade intelectual, elas podem ser, sim, consideradas práticas abusivas à luz do CDC, e aí ensejar também uma responsabilização do fornecedor. Então, eu acho que tudo isso se coloca de uma forma bastante agregadora, eu acho. Acho que tudo isso se mistura um pouco. Só essas considerações. Com certeza. É realmente um tema bem difícil, bem conectado, né? E muito estimulante, muito estimulante. Parabéns aí. A professora Débora, eu não sei porque eu não sei acompanhar essas coisas também, não. Só que nem a professora Rosalia.
eu não sou multitarefa, não. Mais ou menos consigo tentar administrar aqui. Tem mais algum questionamento? Eu não sei, porque parece que não está no YouTube, né? Pois é, professor. Eu peço um momentinho só Tem para... mais uma pergunta que eu estou lendo aqui. Gostaria de saber se há algum parâmetro comumente usado para identificar concorrência desleal quando se tratam de marcas semelhantes, como Outback e Outbeco, por exemplo. Isso foi uma aluna que perguntou, e aí me lembrou muito que tinha uma lanchonete em Teresópolis que se chamava Master Lunch, só que o M dela era igualzinho ao McDonald's e ela fazia o cardápio dela 100% igual ao McDonald's. Então, ela tinha o menu número 1, que era Mr. Mac, era tudo igual. Então, obviamente que depois de um tempo ela simplesmente saiu do mercado, que deve ter havido alguma ação. Eu só reparava que eu passava na rua e vi que ela trocou o logo dela. Mas era o M do McDonald's, idêntico. Eu posso dar uma colocação prática. Acho que todos nós aqui já ouvimos falar do chamado mate leão, né? Aquela marca de mate leão que tem lá aquela cara de leão, aquela cor meio laranja, meio vermelho, não sei o quê. Na zona oeste do Rio de Janeiro, lá pelos lados de Campo Grande, Santa Cruz, estava se vendendo mate tigrão. Quer dizer, é evidente que é aproveitamento parasitário, né? É evidente. Mas a pessoa não chega nem, como é que eu vou dizer assim, não chega nem a ser sutil, né? Não tem nenhuma sutileza sequer. Então, né? O senhor falou sobre a questão do McDonald's. Nos anos 80, teve um filme que teve até refilmagem agora, chamado Um Príncipe em Nova York, estrelado por aquele ator Ed Murphy. E ele começou a namorar uma menina que o pai dela tinha uma lanchonete e tinha um M em amarelo. Aí ele falou, não, mas veja bem, o meu não é igual ao do McDonald's, porque o McDonald's é um M, o meu, na verdade, são arcos que estão fazendo um movimento que parece um M, mas não é um M. É aquela coisa de aproveitamento parasitário também, mas que no filme Um Príncipe em Nova York ilustrou isso daí. No primeiro, o segundo, que foi agora em 2020, 2021, eu confesso que eu não assisti o segundo, mas no primeiro me lembro bem dessa cena. E também, doutora Alexandre, a doutora Clara perguntou aqui o parâmetro para análise de concorrência desleal nos tribunais, tem o teste 360, né? Que o STJ vem utilizando comumente. E aí são vários os critérios, você não compara uma marca com a outra, você olha uma marca, depois você olha a outra e vê quais são eu até trouxe aqui, ela perguntou, diz assim, não devem ser apreciadas tendo em vista as suas diferenças, mas as suas semelhanças. Enfim, são vários os parâmetros, a STJ vem adotando esse teste 360, então acho que é interessante depois dar uma olhadinha nisso. São 3 ou 4 parâmetros que o STJ vem utilizando, e aí nós também utilizamos, né? Os peritos vêm também fazendo esses testes 360, é bem interessante. É uma forma, pelo menos, que você tem para saber se existe ou não concorrência desleal ali, né? Perfeito. Teoria da distância, uma série de coisas. Exato. Mais alguma aí, professora Débora? Eu vi alguém escrevendo. Mas eu coloquei no chat, professor nosso, aqui na sala. Foram 3 perguntas. Eu estou lendo aqui. A doutora Rita está perguntando se tem muitos casos na justiça que versem sobre patentes essenciais atualmente. Não são muitos, são alguns, mas são bastante interessantes, né? As questões estão chegando, são poucas, mas são difíceis. Não, é só um complemento, porque eu fiz, logo depois que eu me aposentei do INPI, eu fiquei um tempo na Alemanha. E a Alemanha tem uma norma que nós podíamos até
imaginar no Brasil, que é não só a licença compulsória, mas quando o interesse público exigir a suspensão dos efeitos da patente por ato do ministro da Justiça, que é onde o INPI dele está vinculado, sendo que ele vai fixar qual é o valor da remuneração por ato administrativo do Ministério. Então, ele tenta, com isso, fazer um equilíbrio no mercado. O professor Alexandre, tentar ser bem direto com relação. Eu acho que você respondeu, mas vamos lá, para ver se eu entendi corretamente. Então, tem o que foi a Clara, né? Então, tem o Outback e tem o Outbeco. O Outbeco é aquele da proteção parasitária, correto? Correto. Já que ela deu exemplo, mas é que tem mesmo. Já tem 3 unidades. Você está falando sério? Vou até botar depois no Google para procurar. E era Outback porque ele começou numa comunidade, eu não tenho certeza, mas é aquela que começou lá ali. Perto do Rio, acho que foi aquela ali que começou. Mas já tem 3 unidades. Eu prefiro até nem me manifestar muito, pode até cair comigo. É verdade. Só 7 juízes empresariais pode até cair comigo. Então, eu vou ser obrigado a me dar por suspeito. Mas você pode ir lá, inclusive, comer uma coisinha na noite dele. Bota, aí não tem problema nenhum. Aí não há problema nenhum. Bom, eu acho que... Deixa eu ver aqui. É tão ruim, né, que não dá nem para julgar isso, né? Outback com Outbeco. Deixa ficar no mercado, porque é tão... Não, acho que... Já teve um caso também, era para uma cachaça, João Andante, que era uma paródia com Johnny Walker. Então, nossa, criaram o João Andante. Alguém eu falou, já recebi um meme dizendo o seguinte: o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Ou então a NASA agora vem. Bom, felizmente eu noto que era a última mesa, porque eu fico muito tenso. Eu aceito que o Sichel, tenho dívida de gratidão com o Sichel até a minha 3ª geração, mas eu fico tenso, o negócio de tempo, presidência, e eu sabia que o tema era interessante. Nossa, tema dificílimo, professor Ricardo. Com a relatora. E aí eu ia ficar tenso. Fiquei mais tranquilo. De minha parte, eu achei assim excepcional a participação dos 2 palestrantes. Agradeço muitíssimo a disponibilidade da doutora Flávia, do doutor Alexandre. Sabemos das demandas profissionais que são... Nossa justiça está sempre abarrotada, mas ainda assim se dispuseram, e fizeram aqui uma apresentação realmente... Não é de se estranhar, mas é de se registrar, de excelência. Gostei muito, aprendi mais um pouquinho, e, de minha parte, eu não tenho nenhum questionamento. Não sei se tem algum questionamento dos colegas ou se os palestrantes ainda querem fazer algum fechamento. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à desembargadora Flávia, desembargadora Alexandre. Foi uma tarde muito agradável, uma tarde alegre. Foi muito bom o encerramento do nosso evento com vocês 2. Muito obrigada. Eu, da minha parte, eu só tenho a agradecer em estar com pessoas que são realmente do meio acadêmico, pessoas que realmente pensam o direito. Eu sou mero aplicador, mas eu não penso o direito como os senhores. Os senhores são mestres, doutores, e realmente pensam o direito. Então, para mim, que estou desse lado aqui, para mim é muito gratificante, realmente. Primeiro, uma honra ter sido convidado e muito gratificante estar ouvindo essas pessoas que, como
como eu disse, estudam efetivamente o direito. Meu maior agradecimento por estar aqui. Muito obrigado. Olha, eu também quero deixar aqui registrado a honra de ter participado desse evento. O Celso, gentilíssimo, umas palavras extremamente gentis, doutora Rosalina, doutor Ricardo, todos extremamente gentis. Eu confesso que assim, eu estou muito mais no direito tributário, mas eu não sei por que eu fico com o pé lá em TI, eu não consigo sair. Segunda-feira, né, doutor Ricardo, estaremos lá no Congresso, né? Aprendendo, eu estou sempre aprendendo com vocês que entendem, que pensam essa área do direito que é tão difícil, é uma área tão... Eu digo que PI é difícil porque envolve um lado subjetivo muito grande. Então, assim, eu digo, toda e qualquer pessoa que pensa PI tem que ter uma sensibilidade aguçada, não é simplesmente subsunção à norma, não é simplesmente pegar o caso concreto e ir lá aplicar, não. Tem que ter uma sensibilidade, tem que conhecer o mercado, e agora muito mais entender essas questões todas de tecnologia que são, para mim, terríveis. Mas eu agradeço imensamente, foi uma honra. E eu estava aprendendo antes, estava escutando sobre plágio, estava adorando também. Gostei muito. Eu só posso agradecer a todos. Eu acho que a mesa fechou com chave de ouro esse evento desse dia. Professor Celso, muito obrigado pela coordenação, desembargadora Flávia, doutor Alexandre, foi um grande prazer. Em breve, quando eu for, eu passarei na primeira vara para lhe cumprimentar pessoalmente também, desembargadora Vai lá Flávia. tomar um café comigo. Tomarei um café no TJ, é sempre um grande prazer. Todos convidados. Muito obrigado e desejo a todos um bom final de dia e que, quem sabe, num próximo evento possamos continuar essa discussão, porque ela é uma história sem fim e sempre vai acrescentar um novo capítulo e um novo capítulo e um novo capítulo dessa discussão. Uma boa tarde a todos. Tá certo, então. Então, com uma pequena pitada de melancolia, eu dou por encerrados os trabalhos de hoje. Um abraço a todos. Boa tarde, fiquem com Deus. Abraço. Abraço. Tchau, gente. Ok, foi ótimo, foi muito bom, gostei muito. Foi bom mesmo, né, Celso? Obrigada. Tá de parabéns. Eu que agradeço. Celso, agora só falta alguém do MPF para falar dessa persecução aí toda. Você tem que catar alguém que fale sobre isso. Vou procurar. Tchau, Celso. Eu estava pensando que eu conheço um chamado Celso Albuquerque. Só não acho que no final das contas vai sobrar para mim, pelo que eu... Mas eu vou ver lá. Tá certo? Tá bom? Grande Um abraço. abraço. Tchau.